Mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Né? Não vai ser marcador, óbvio. E como vocês bem destacaram, né? Vai ter uma proteção muito grande por parte dos volantes do São Paulo, né? É o mínimo que se espera. Eu imagino que sim, porque o Pablo Maia deve fechar, o Bobadilho deve jogar mais à frente com o Rodriguinho e o Rigoni solto para encostar no Luciano e no Ferreira. Quem sabe até o Rigoni, a gente está vendo, a gente está presumindo que ele vai ser um ala, né? Quem sabe ele não vai ser um ponta também. Aí num 3-4-3, não dá para duvidar também. Sim, agora que o técnico aposta muito do Rigoni, porque foi o técnico que indicou o Rigoni, né? Então é aquela história, quando o técnico indica um jogador, tem que arranjar um lugar para esse jogador no time, né? Que faça a coisa certa, pensando no bem maior que é o São Paulo Futebol Clube. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Saída que pertence ao São Paulo, meias brancas, camisas brancas, calções brancos com a faixa no sentido horizontal, duas faixas, em primeiro plano a vermelha, em segunda a preta, no símbolo do São Paulo na posição do coração. De Grenais está o time Ovinho, o time da LDU com números em verde e limão. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar, apita o árbitro, toca no Ciro na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui. Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo de defesa, o time do São Paulo sai jogando contigo no setor intermediário com Alan Franco. Ele prende a jogada para a Arboleda. Arboleda abre pelo setor de esquerda, volta a jogada curtinha para Sabino. Sabino domina para o São Paulo, tenta enfiar do campo de ataque para Ferreirinha. Ferreirinha busca a jogada para o meio de campo. Empurra a jogada para Bobadilha. Bobadilha prendeu pelo setor de ponta para Rigoni. Rigoni vem para frente em cima da marcação. No primeiro prendeu, ergueu a cabeça, pode soltar a bola do outro lado. Olha a abundância à frente do campo de ataque para Sabino. Sabino prendeu para o meio esquerdo da campo de ataque, enfia dentro da grande área para Luciano. Brigou, ganhou, perdeu a bola, volta o árbitro para o bandeira ponta. Impedimento para o time da LDU bater do seu campo de defesa. Impedimento para o time da LDU cobrar e sair jogando. Se posiciona no campo de defesa o time da LDU. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Já prende o lance curtindo no setor intermediário. Já recolhe novamente o time do São Paulo para ser para o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola. Tenta descer curtinho pelo comando de ataque. Aperta o time do São Paulo para ganhar o lance curtinho pelo setor de esquerda. Bola volta para a direita do campo de defesa para ser para o jogo. Obrigado, torcedor. Vem para Luciano. Luciano ganha o lance. A torcida joga junto para Rigoni pela direita do campo de defesa. Recolheu Rigoni para o time do São Paulo. Dá o tapa na bola. Já partiu para a direita do campo de ataque. Lançamento no meio. Seria para Rodrigo. Vem para acabar com a festa aqui do setor de esquerda. Vem para tirar. Cornejo põe para fora. Tá parado o jogo. Lateral São Paulo cobrado. Vem para o domínio. Perde o lance. Curtinho Pablo Maia. A bola volta com o time da LDU para ser jogando no campo de defesa. Aperta o time do São Paulo. Vem para ganhar a jogada. Pablo Maia recupera. Solta para Rigoni. Rigoni prende pelo meio de campo. Passe errado. Crespo se liga com o Rigoni. Crespo. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vem para o Matar do Pito. Ganha a jogada novamente contigo no campo de retaguarda. Alan Franco sai jogando para o time do São Paulo. Prende a jogada para Pablo Maia. Pablo Maia já domina pelo seu campo de defesa. Tenta o levantamento à frente para buscar a jogada para o caminho de ataque. Enfia o lance pelo setor de esquerda para Sabino. Sabino domina para o time do São Paulo no campo de ataque. Volta a jogada para Arboleda. Arboleda para Alan Franco. Alan Franco domina para o time do São Paulo pela direita no campo de defesa para sair para o jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Abertura para Luciano. Luciano prende o toque. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Prefere voltar a jogada no campo de defesa.
defesa. Recomeça novamente para sair o jogo do time do São Paulo. Abertura para Luciano. Ele dominou, soltou a frente. Tentou buscar Bobadilha. A bola volta com o time da LDU no campo de defesa. Pressiona a saída de bola o time do São Paulo. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa. Levantamento à frente do setor intermediário. Prende o lance, Coutinho novamente. Azugaray. Ele prende pelo setor de ponta. Vem para o passe, aperta Sabino. Vem para a dividida. Sabino recupera para o time do São Paulo. Ele sai jogando com o Arboleda no campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E vem São Paulo, Rigoni lançado na ponta direita, campo de ataque, dominou, vai pra área, cruzou, levantou, gol, Rodriguinho de cabeça, ajeitou pra ninguém. A bola volta no toque de bola, recolhe o time da LDU para ser pro jogo. A abertura vem pelo campo de defesa, Coutinho na intermediária, a Lala tenta o toque de bola, solta Coutinho novamente com o Cornejo prende, tenta o passe de bola, ela sai para a linha de lado. Em lateral para o time do São Paulo, bater pelo direito no campo de defesa. Lateral para o time do São Paulo, Cabrato, para volta no toque de bola, Coutinho para o setor de esquerda, prende o lance curto, domina o time do tricolor. Apareceram jogando, a abertura vem no setor intermediário para Pablo Maia domina para Ferreirinha prendeu novamente, Rigoni passa a Ferreirinha, limpa para o lado certo, ele vem para o toque de bola, recolheu para Pablo Maia, para Ferreirinha, empurra para Rigoni, tenta Ferreirinha, toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, abriu para Enzo Dias para Ferreirinha, ele domina para o time do São Paulo, limpa, puxou, perna direita, bateu, pega o goleiro, vem Gonzalo para fazer a defesa. A primeira finalização do São Paulo, Ulisses Costa de fora da área, um tiro fraco do Ferreirinha, mas pelo menos finaliza. O Luciano estava por ali tentando fechar, fica com ela o Vale, 0-0, começo de jogo no Morumbi. 0-0 é o placar de jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes, recolhe novamente, tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do São Paulo, abertura para Arboleda domina para o seu campo de defesa, para Serjano no campo de retaguarda, domina novamente no campo de defesa o time do São Paulo para ser para o jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, abertura pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo com Sabino para Arboleda domina no campo de defesa para Alan Franco domina novamente no campo de retaguarda para ser para o jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia, lançamento vem errado no comando de ataque, afasta o time do São Paulo, já domina, vem para o toque de bola com Alan Franco prendeu novamente, tentou levantamento à frente, Pablo Maia péssimo, ele bate mal na bola, põe para fora, lateral para LDU bater. O torcedor dá uma chiada, porque o Pablo Maia no jogo de ida acaba falhando, né? Então não vive realmente um grande momento, faz a inversão completamente equivocada e coloca a LDU no arremesso lateral no campo de ataque, Ulisses. Hoje especialmente, meus sentimentos para toda a família Rizzo, Léo Rizzo, rei dos camarotes do Brasil, falecimento do seu pai, para o Bruno Rizzo, para toda a família Rizzo, falecimento do seu pai, seu Roberto Rizzo, que aconteceu na madrugada de hoje. Nossos sentimentos à família Rizzo, força aí para vocês. A bola volta no toque de bola para ser jogando, já domínio do campo de defesa, tentando descer o time do São Paulo, o árbitro para, tá marcada a falta, jogador da LDU esticado no campo de jogo, tá parado o jogo aí. A arbitragem no primeiro momento parecia que ia ignorar o lance, né? Mas logo depois, quando a bola já tinha escapado por ali, acaba marcando, ou pelo menos parando, para ver a situação dos jogadores enroscados no campo de ataque da LDU. Fica ali um bolinho, todo mundo querendo saber exatamente o que aconteceu, e foi justamente pelo lado esquerdo da defesa do tricolor paulista, um lance envolvendo o Enzo, jogador da LDU. Mas não me pareceu falta não, viu, Ulisses? Pra você ligado no microfone Bandeirantes, Quinteiro tá sentindo demais, sente demais o Quinteiro, hein? Tá caído lá, Pretzel, Quesada. Foi uma entrada dura do Enzo do Quinteiro, viu? Foi uma entrada dura, ele busca a bola, mas também estica o pé na hora que o Quinteiro tá chegando na dividida. Eu daria a falta a favor da LDU. Teve ali uma certa maldade, sim, teve. Mas acho que teve mais ruindade no lance, né? Aí quando tem muita ruindade, sobra um pouco de maldade também. Tipo do jogo que só beneficia quem está na frente no placar, né? Essa parada é muito boa para a equipe da LDU. Nada ajuda a equipe do São Paulo, que busca esse placar de 2-0. Entrada realmente por outro ângulo aqui, bem forte, hein?
Muito forte. Aqui parado o jogo lateral para o time do São Paulo bater pela esquerda, campo de ataque. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Rodriguinho aperta, tenta ganhar para o time do São Paulo. Quem quer jogar contigo no campo de defesa? Recolhe o time do São Paulo no campo de ataque. Vem para Enzo, domina pelo campo de ataque. Vai para o toque de bola rapidamente o time do São Paulo. Pablo Maia pede pelo meio de campo para a volta para a Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo. Prazer jogando pelo seu campo de defesa. Tenta o levantamento à frente do campo de ataque. Abriu para Enzo, domina no campo do intermediário. Recolhe novamente Ferreirinha. Prendeu pelo setor de esquerda. Volta no lance curtinho. Se fecha o time da LDU. O São Paulo toca para o seu campo de defesa. Abertura para a Arboleda. Arboleda para Sabino. Sabino já prende no campo de ataque para Pablo Maia. Para Sabino. Sabino desceu pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Abre o compasso. Enfia para Ferreirinha. A bola volta para Sabino. Ele tenta o toque de bola pelo setor de esquerda. Tenta descer. Balança em frente à marcação. Voltou. Tenta o toque de bola. Continua na intermediária. Rodriguinho. Abre do campo de ataque. Soltou. Lance à frente. Vem cruzamento na grande área. Levantamento no gol. O goleiro soltou. Voltou. Luciano vai fazer. Bola batida no travessão. Não entrou. Domina o São Paulo na esquerda. Abriu o compasso. Rolada. Pablo Maia bate bem. Bateu pro gol. Passa a direita do gol. Desvia o goleiro. Vai embora para a linha de fundo. E escanteio para o time do São Paulo bater. Acorda o São Paulo no jogo. Pressão do time do São Paulo. Escanteio para o time do São Paulo bater pela esquerda. Campo de ataque. Gonzalo caído. Fica sentindo o goleiro da LDU. Fica sentindo, na verdade, a pressão do São Paulo, né? Ele dá uma esfriada porque a torcida veio junto nessa. Inclusive, parte do Morumbi gritou gol nesse chute de fora da área. Porque primeiro o Luciano para no goleiro, o Rigoni depois para no travessão. E na volta, no retorno da jogada, o Bobadilha recebe da entrada da área, chuta no canto, essa bola passa perto, pega na rede pelo lado de fora. Escanteio, mas o Vale tá por ali caído ainda, Ulisses Costa. Diz que obra jogo duro, mas contigo ele na obra dá tudo certo. Aqui parado o jogo, escanteio pro São Paulo bater o jogo parado, ainda Gonzalo continua sendo atingido. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcidamafre.com.br e participe, jogar junto é bom de Mafre. Parado o jogo, escanteio pro time do São Paulo bater pela esquerda, campo de ataque. Pode contar com alta performance e segurança. Pode contar com o amortecedor HG na Catar. Escanteio para o time do São Paulo bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, levantamento vem para dentro da grande área. Escanteio para o time do São Paulo bater Enzo. Enzo vem para a cobrança, Enzo Dias de escanteio para o time do São Paulo pelo setor de esquerda, campo de ataque. Escanteio tricolor. Enzo vem para a cobrança, você ligado no futebol da Bandeirantes. Vem levantamento dentro da grande área, Arboleda na grande área, Sabino na grande área, não Franco na área. Enzo escanteio, São Paulo esquerda levantou no gol. Subiu o zagueiro, vem para tirar, para volta para Rodriguinho. Ele domina para o time do São Paulo fora da grande área. Domina para o time do São Paulo para ser jogado pelo campo de defesa. Volta a jogada na zaga central. Recomeça o goleiro Rafael para ser jogado pelo time do tricolor. Ele prende o lance, o time do São Paulo para ser jogado pelo campo de defesa com o Rafael. Recolhe a jogada pelo seu campo de defesa. Placar do jogo 0-0. São Paulo e LDU. São Paulo precisa de 2 gols. Lançamento à frente do campo de ataque. Subiu de cabeça. Arboleda tentou ajeitar para ninguém. Não foi Rigoni, não foi ninguém. A bola vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe da LDU bater. Dá uma dimensão do desespero, né, do São Paulo, ou da pressa, da urgência de marcar. O Arboleda estava ali no ataque ainda, né? Já há algum tempo que o tricolor não estava pressionando, mas o Arboleda estava por ali tentando alguma coisa, não consegue, tiro de meta. Raimundo Alves ligado no microfone da Bandeirantes, Rodrigo Pintiário também, obrigado pelo carinho da sintonia. Thalita Barros Cruz, obrigado. Flávio curtindo, obrigado. Dalenão Cardoso, só da Bandeirantes. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time da LDU. Vem Rodriguinho, ganha a jogada, Coutinho abriu pro toque de bola curta no campo de ataque. Aperta, tenta ganhar a jogada, não consegue. Novamente o time do São Paulo tenta descer. Rigoni vem para a marcação, perde o lance, volta no toque de bola. O time do tricolor recupera a jogada do campo de defesa. Aperta o São Paulo, vem para Pablo Maia. Ele domina do campo de retaguarda para o time do São Paulo. Abriu a jogada para Arboleda. Arboleda tirou. A bola volta para Rodriguinho. Rodriguinho domina para Sabino. Sabino já prende pelo seu campo de defesa. Para ser jogando no campo de retaguarda. Abriu para Enzo. Enzo dominou. Ferreirinha partiu. Tentou toque de bola no meio do caminho. Tinha uma perda do Quinteiro. Quinteiro, capitão dele, deu, põe para fora. Já está parado o jogo. Está marcado lateral para o time do São Paulo. Bateu pelo setor de esquerda. Abertura do toque de bola. Continua o time do São Paulo. Desce
passe curtinho do campo de retaguarda. Abertura veio do toque curtinho para o setor de ponte. Recolheu Enzo, prendeu, solta a jogada para Rodriguinho. Rodriguinho para Enzo. Enzo do meio do campo de defesa. O árbitro da saída de bola, o bandeira também. Lateral para LDU bater. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. São Paulo já meteu bola no travessão. Teve a chance do gol com o Luciano de novo. Em Pretzel, em Quesada. E esse foi o principal lance de uma jogada pela esquerda, que tem que forçar por ali mesmo. Combinação do Enzo com Ferreira pode dar certo, e até com o Rodriguinho também passando no corredor. Um bom jogo, um bom início de São Paulo, a LDU toda atrás. O São Paulo faz um bom jogo e a LDU tenta fechar todos os espaços, né? Mas a trama São Paulina ali pela esquerda realmente foi um negócio incrível. É a impressão que o Luciano e o Rigoni, os dois juntos, chutaram aquela bola na trave. Estão com fome os dois, hein, para tentar fazer esse primeiro gol. Com o time do São Paulo, tenta descer pelo setor de esquerda do campo de defesa, vai pro toque, ele bate contigo no setor intermediário, recolhe do campo de retaguarda, aperta o time do tricolor. Lançamento vem à frente, tenta o toque, Rodriguinho mal. A abertura vem no meio para Ferreirinha. Ele domina pro São Paulo, vai pra finta, tentou o toque, escapou do primeiro, do segundo, ele perde a bola. A bola já volta novamente no toque, ele para tentar descer o time da LDU. Aparece no campo de ataque, tenta o domínio, gira em cima da marcação. Vem pro toque de bola ao Zulgaray. Ele perdeu o lance, volta o time do São Paulo para ser jogando no meio. Houve a falta. Tá parado o jogo, chegada forte, a falta para o São Paulo bater. E sai. Pinta amarelo, hein? Já pinta o primeiro amarelo pro Cornejo, né? Camisa 20 da equipe da LDU acaba pegando, atingindo o Sabino, porque o Sabino ele faz o desarme e parte para cima. Avança ao meio campo, acaba parado pelo Cornejo, sai o primeiro cartão amarelo do jogo por aqui. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado o jogo, tá marcado falta para o time do São Paulo bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Já domínio do toque, ele bala contigo no setor intermediário. O time do São Paulo está jogando curto novamente. Domínio tricolor do Morumbi com Alan Franco prende, tenta ligar a jogada novamente no campo de ataque. Vem pro toque, ele bala para Rigoni. Abriu pro toque, Coutinho no meio. Rodriguinho tentou o passe, não consegue. A bola volta do toque, ele para sair jogando o time de São Paulo. A abertura para Rodriguinho, dominou pelo setor de direita do campo de ataque, escorrega, cai com bola e tudo para a linha de lado. Lateral para a equipe da LDU bater. Ativa efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e no instante. O tempo não para, Bandeirantes marca. 14 minutos e 30 de bola rolando para você conferir. Etapa para você conferir, é primeiro de jogo, girando o placar, primeiro tempo, girando o placar da Libertadores. No Morumbi continua São Paulo 0, LDU no agregado 2-0 para LDU na Bandeirantes. É você, alô Lucas Bueno. Pela Europa League tivemos Lille 2, Bran 1, Lyon 1, Utrecht 0 e Porto 1, Salzburg 0. Gol de William Gomes em São Paulo. E tenta o toque de bola, Rigoni para ganhar a jogada, não consegue, tenta descer o time da LDU, bola volta para a Arboleda que tenta o toque de bola, atrás do campo de defesa, recomeça com Alan Franco. Alan Franco domina para o time do São Paulo, ele vem para o toque de bola, solta a Coutinho na intermediária para Rigoni, lançou para Luciano subiu de cabeça, não ganhou, lance da atrás, ele vem para a marcação novamente, a Lala corta, tira o perigo, bola volta com o time do São Paulo, sai jogando do campo de defesa, abertura vem pelo setor de direita do campo de retaguarda para a Arboleda prende o lance, tenta o levantamento à frente pelo comando, tenta descer novamente o time do tricolor, prendeu jogada, continua na intermediária, Pablo Maia para o toque de bola de Arboleda abriu jogada do outro lado para Sabino prendeu pelo setor de meio esquerda, câmara ataque em frente ao banco da LDU, volta a jogada Enzo Dias, ele abre para Arboleda, domina aqui atrás novamente para Rafael, que sai jogando para o time do São Paulo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5 mil na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. 16 jogados, 0-0, tem jogador da equipe da LDU caído. Na Bandeirantes Pretzel, Quesada, vão falar. Jogo nervoso, São Paulo tem que jogar mais a bola no Luciano, forçar um pouco mais a bola pelo meio. Há pouco o Ferreira reclamou que veio buscar na intermediária e ninguém deu a bola para ele. Então a LDU está muito confortável no jogo, essa. A LDU faz uma marcação muito legal. Não sei se vai suportar isso os 90 minutos. Uma hora vai ter que sair para o jogo também.
no futebol. Tá Bandeirantes pra você. É lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa pro time da NBU bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, no meio do campo de defesa, vem pro toque de bola, Coutinho novamente, aperta na marcação, Rigoni. Ele tenta girar, Luciano vai pra cima, a bola volta do campo de defesa. Recomeça a jogada, Quinones prende pelo campo de defesa pro time da NBU. Bico na bola, bola volta, Coutinho novamente, Prenzo Dias pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ele domina Ferreirinha, já partiu, bola no Ferreirinha, o Dias faz o break, faz a finta, tenta o toque de bola, volta no campo intermediário para Sabino. Sabino domina para o time do São Paulo, vai girar, fica sem opção de jogo. Recomeça o São Paulo com a Arboleda. Arboleda domina para o time do Tricolor. Ele tenta ser jogando pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, já solta a Coutinho, frente, errado. Alan Franco, toque errado, lateral para a equipe da LDU bater. Prédio Quesada, deixa eu falar um negócio para vocês. Opa. É assim que o São Paulo tem que jogar? Não. O São Paulo tem que forçar mais o jogo no ataque. Os 3 homens da frente não receberam uma bola até agora. O lance da passagem do Luciano e do Rigoni foi uma jogada pela esquerda. E o São Paulo parou. Força mais pelo meio, tenta tabelar mais. A LDU tá bem fechadinha e tá fazendo o tempo passar. Jogo nervoso. E já que tá tudo embolado no meio campo, tem que usar mais as alas, como o Pretzel falou. Só que aí falta o lateral de ofício, né? Porque o Rigoni não tem esse cacuete. É um problema sério a ser solucionado aí, né? O Rigoni não é lateral, vamos ser sinceros, pô. Não adianta inventar. E vem pro jogo, ganha a bola, o time do São Paulo tenta, Rigoni ganhou, perdeu para a volta no toque de bola com o time do São Paulo. Prendeu curtinho com o Alan Franco, deu pro toque de bola de Luciano. Luciano domina do seu campo de defesa, vem pra finta. Armou na esquerda, boa bola, Ferreirinha dominou, bota fé em você pra Enzo, Enzo prendeu. Ele voltou, lance à frente do toque de bola novamente. Recolheu Enzo, trabalha no toque de bola pro time do São Paulo, abriu pra Rodriguinho. Rodriguinho domina pro São Paulo, enfiou jogada pra Pablo Maia. Abriu na esquerda, passe errado. Tá mal no jogo, Pablo Maia, alguns passes errados já. A bola volta, tenta descer o time do LDU. O árbitro tá dando saída de bola em lateral para o São Paulo bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa para ser jogando, prende o lance contigo no setor intermediário. O time do São Paulo. A abertura vem para Alan Franco domina para o time do Tricolor. Solta a jogada para a direita. Empurra o lance contigo no setor de meio de campo com o time do Tricolor que está jogando com Rigoni. Rigoni prende a jogada, já abre a jogada lá do outro lado do toque de bola. Abriu, vem pro toque, Sabino prendeu para Rodriguinho. Finta no primeiro, finta no segundo. Ganha na dividida, recolheu o São Paulo. Abertura para Ferreirinha, girou. Rigoni livre na esquerda, abertura para Pablo Maia, dominou, enfiou para Rigoni, direita de ataque, linha lateral da área, cruzou para trás, para ninguém. Vem pra tirar a D, põe pra fora, lateral para o time do São Paulo, bater pela direita de ataque. Você, empresário, pode vender para qualquer lugar do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Domina o São Paulo, escanteio cobrado. É boa a bola para Ferreirinha, foi para dentro da área, cruzou, levou para o gol. Luciano vai fazer, bateu para fora. Ele perdeu mais um gol. Luciano, inacreditável. A jogada do Ferreirinha foi perfeita. Foi rápido com o Rigoni. Cruzou na pequena área. O Luciano chutou por sobre o gol. Linha de fundo. Inacreditável o gol que ele perdeu. Mas o que é isso, Luciano? Do Vale. E aí não tem com que ele reclamar, né? Porque a jogada do São Paulo foi muito inteligente. O Rigoni cobra o escanteio rapidinho, curtinho pro Ferreirinha, que vai pra cima, faz o passe rasteiro. E aí o Luciano tava embaixo das traves, mas ele pega embaixo da bola. Ela sobe demais, Luciano de novo desperdiça a chance pro São Paulo agora no Morumbi. Inacreditável o gol que ele perdeu, Pretzel Quesada. A bola bate no goleiro e ele vem na corrida para estufar a rede. Acho que ele se surpreendeu com a bola em cima dele e acabou perdendo um gol impressionante para essa realidade agora. O goleiro estava fechando, ele tentou tirar muito o goleiro e em vez de pegar um pouco mais leve na bola, pegou muito forte e isolou. Que chance do São Paulo, hein, Ulisses?
É o futebol da Bandeirantes. Que chance, Quesada. Domínio de toque, ele bola tenta descer contigo novamente. O time da deu abertura, vem pelo setor de esquerda. Cabra-ataque, aperta o time do São Paulo. Vem pro toque, ele bola curtinho. Domina pela direita, deu tenta Quinteiro. Ele vem pro levantamento à frente do campo de ataque. Quinteiro domina, tentou partir com a bola dominada, apertada. Sabino marca em cima dele. Quinteiro vai pro cruzado, a bola bate no Sabino, sai para a linha de lado lateral para ele deu bater. Diz que obra é jogo duro, mas como o Tigre na obra dá tudo certo. Vou dizer, o São Paulo já meteu bola no travessão com o Luciano. E ele perdeu um gol agora na pequena área, impressionante. São Paulo pressiona, mas a bola não entra. O que tem que fazer para a bola entrar, Pretzel e Quesada? Acertar na casinha, né? De novo com o Luciano, que perdeu 3 gols no primeiro jogo, né? Mas o São Paulo faz um jogo razoável, né? A LDU se defende até bem. Esse lance que o Luciano errou foi uma cobrança rápida de escanteio, pegou o time equatoriano desavisado e quase abre o placar. Mas o jogo é um jogo chato, um jogo difícil. Eu cobrava que o Luciano fosse esse cara para ser decisivo, né? Aí você já cantou a bola aí, 2 grandes chances com ele. Precisa ter mais tranquilidade. São Paulo tá meio desesperado para resolver logo. Tem muito tempo ainda para resolver esse jogo no Morumbi. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina o toque de bola contigo no setor intermediário, tenta descer o time do São Paulo. Abertura para Pablo Maia domina para o time do São Paulo pelo campo de defesa. Ele vem para o toque de bola, soltou pelo direito do campo da retaguarda para jogar na cotinha para Alan Franco. Alan Franco domina, volta a jogar na cotinha na intermediária, recolhe Rigoni para ser jogando. Ele prende o lance para o time do São Paulo, inverte para Sabino. Sabino domina já pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai para a finta, Sabino vem para a tabela, Pablo Maia livre no meio. Abriu para Pablo Maia, domina para o toque de bola de Luciano. Luciano, bom lance à frente, vem São Paulo, dominou Ferreirinha, tentou passe em cima do zagueiro. Pablo Maia vem para dar o primeiro combate, aperta novamente o time do São Paulo, a saída de bola. Vem para cima, vem para finta, Rigoni já fica na saudade. Bola volta, um toque de bola retraída no campo de defesa, novamente recolhe a jogada Quinhones. Quinhones tentou ser jogando, põe para fora, lateral para o São Paulo bater. É lateral para o time do São Paulo bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Pablo Maia vem para a cobrança, o time do São Paulo, Pablo Maia domina. Recolhe para o tricolor depois da cobrança de Alan Franco. Ele prende para o time do São Paulo, tenta sair pelo setor de esquerda, campo de ataque, abre a jogada contigo no setor intermediário para Sabino, Sabino prende o lance. Recolhe no meio de campo, passa mal Enzo Dias. Contra-golpe perigoso do time dele, deu um levantamento na boca do gol. Tranquilo do gol, Rafael vem pra pegar. Nem a LDU tá muito afim não, viu? Porque esse passe em profundidade, faltou acreditar um pouquinho por ali o Alzugaray. E aí acaba desperdiçando o que poderia ser um lance importante para a LDU marcar. A bola volta com o time do São Paulo, tenta o toque de bola contigo na intermediária. Apertou Ferreirinha, vem para rasgar o zagueiro do toque de bola contigo no setor de meio de campo. Vai encobrir, aperta Pablo Maia, domina para o São Paulo, para ser o jogador do campo de defesa. Recolhe novamente a Arboleda. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. A bola já volta no toque de bola para ser por o jogo. Novamente o time do São Paulo pela esquerda. A abertura vem no toque de bola. Coutinho para Luciano, Luciano domina, abre para o toque, curto pelo setor de ponta, enfiou um bom lance à frente, vem para o toque, o São Paulo, Bobadilha, cruzou em cima da marcação, voltou para Rodriguinho, drible em cima da marcação, no primeiro Pablo Maia tá livre do meio, bate bem, ele prefere voltar a jogada para Alan Franco prende no toque de bola de Bobadilha para Rodriguinho, Rodriguinho prende para a direita do campo de ataque, vai para o drible em cima da marcação no primeiro, Ferreirinha pedia, flutuando em frente à zaga da equipe da LDU, abertura do meio, no toque de bola, curtinho, no toque de bola de Alan Franco prendeu para Rodriguinho de primeira para Rigoni prende para o time do São Paulo, tentou enfiar no comando de ataque, subiu o zagueiro, cortou, tirou, a bola volta, Rodriguinho na dividida, tenta ganhar para o time do São Paulo, voltou no comando, afasta novamente o time da LDU para sair o jogo, aperta Pablo Maia, vem na bola, tenta ganhar a jogada, a bola volta contigo do campo de defesa com o time do São Paulo, recolheu Pablo Maia, abre para Alan Franco domina para o time do tricolor, empurrou na direita do campo de ataque, recolhe para o São Paulo, vai para a finta, enfia a jogada para a ponta, abriu jogada curtinha para Rigoni tentou enfiar no comando de ataque, houve desvio, escanteio para o time do São Paulo, bater pela direita de ataque. E o AD ficou ali fazendo a proteção da bola, né? Não sei se ele não viu ou se ele tentou ludibriar a arbitragem. Escanteio claríssimo para o São Paulo, marcado. Rigoni toma posição. Rigoni para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, pela direita, escanteio para o time do tricolor bater. Rigoni, ele se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, escanteio para o time do tricolor cobrar. Rigoni mandou parar. Tá parado o jogo.
Árbitro mandou cobrar novamente o escanteio. Escanteio para o São Paulo bater. Se posiciona Rigoni para a cobrança na pressão tricolor. Capricha São Paulo, quem sabe o primeiro gol do jogo para incendiar o Morumbi. É escanteio São Paulo. Rigoni na cobrança pelo setor de esquerda, câmara ataque, duas mãos levantadas, jogada ensaiada, vem para a cobrança de escanteio Rigoni. Partiu para a bola, levantou no gol. Saiu o zagueiro, cortou, tirou, voltou para Enzo, arredondo o lance. Não toca, perde o lance, cochilo, Enzo e perde. A bola volta no toque, ele para tenta descer contigo no setor intermediário. Domina o time dele, deu mal, afasta a zaga do São Paulo. Mas o Bandeira está dando a saída de bola em lateral para a equipe da LDU. Bateu pela direita, depois do toque de bola de Enzo. Lateral para o time da LDU cobrar. Motopeças de qualidade é na Cata. Conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças na Cata. Pode contar. O tempo não para. Bandeirantes marca. 26 minutos de bola rolando, 26, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, quartas de final, vale vaga para semifinal. No Morumbi, São Paulo 0, LDU também 0, na Bandeirantes quem vem pra falar é você. Alô, Lucas Bueno. Pela Série B do Brasileirão, Curitiba e Criciúma vão empatando em 0-0, logo mais Atlético Goianiense e América Mineiro, fechando a rodada com Chapecoense e Avaí. É o futebol da Bandeirantes, domínio do campo de ataque, vem pro toque, ele para Brian Ramírez, tentou o toque, ele para perto na marcação, vem pra ganhar pro Badilha, ele tentou soltar pro Luciano, uma, duas, foi travado nas duas, recolheu da esquerda, abertura para Enzo, solta no Ferreirinha, recolheu, soltou no cartão Ferreirinha pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina, vem pra finta, prendeu, não se soltou, curtinho pra Rodriguinho prendeu pra Ferreirinha, pra Rodriguinho, aí o futebol burocrático volta a selo, domínio do campo de ataque, bate Pablo Maia, ele tentou, bateu pro gol em cima da marcação, para volta para Sabino de cabeça, vem pro toque, ele para Rodriguinho inteligente, sai jogando, ele domina pro time do São Paulo, abre a jogada para Alan Franco, meia direita, campo de ataque, dominou Alan Franco pro time do São Paulo, Alan Franco cruzou, tentou toque de bola, cabeceio do Luciano no meio do gol para Gonzalo, pega o goleiro da LDU. Terceira do Luciano, né? Essa é um pouco mais difícil, mas faltou deslocar um pouco mais, né? Ele tenta ali a cabeçada no lance bom do São Paulo, de novo chegando na grande área, mas de novo parando em Gonzalo Vale, 0-0 por enquanto no Morumbi. Reginaldo Sanches ligado na Bandeirantes, vem comigo, só dá São Paulo no jogo, vem comigo, torcedor do youtube.com/rádio Bandeirantes oficial, domina o time do São Paulo pela esquerda, câmera ataque, abertura para Enzo, ele solta para Ferreirinha domina para o time do São Paulo, cruzamento na grande área, subiu de cabeça o gigante para pôr para fora, AD põe para escanteio São Paulo esquerda. E aí o Enzo Dias é quem toma posição sempre do lado esquerdo. Do lado direito o ala hoje Rigoni, do lado esquerdo Enzo Dias toma posição, escanteio São Paulo. Escanteio para o time de São Paulo, bateu pelo setor de esquerda, campo de ataque, escanteio para o time de São Paulo, cobrar Enzo, partiu para a bola, correu, bateu, levantou no banco do gol, toque de cabeça do Luciano no meio, ela sobe demais, vai embora. O árbitro vai dar novo escanteio para o São Paulo bater na esquerda. Até ele ficou meio na dúvida ali, teve a confirmação, novo escanteio de novo, Enzo na bola. Se posiciona Enzo, ele vem para a cobrança de escanteio, levantamento na grande área, escanteio para o time de São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, 0-0 é o placar do jogo. E o árbitro parte para cima dos jogadores de São Paulo. Vai lá falar com o Sabinão, conversar com o jogador também da LDU. Tá marcado o escanteio. Escanteio pro time do São Paulo bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Escanteio pro time do São Paulo. Cabral na esquerda, campo de ataque. Enzo na cobrança. Partiu pra bola, bateu, levantou no gol. Subiu, o zagueiro vem pra tirar. A bola volta pra Rodriguinho. Tentou ganhar de cabeça, perdeu o lance. Em velocidade, domina o time da LDU. Bola muito mal passada. Enzo vem pro domínio. Recolhe pro São Paulo para ser o jogando. Ele já prende no campo de ataque pelo setor de esquerda. Abre a jogada continua na intermediária. Recolhe o time do São Paulo para ser pro jogo. Lançamento vem no meio, Padilha. Domina Enzo, tá livre lá do outro lado. Ferreirinha pede, bola vem para Rigoni na direita. Na direita, campo de ataque, domina o time do São Paulo. Linha lateral da grande área, vai para finta Rigoni. Escapou legal e caiu. E o árbitro vai dar tiro de meta para a equipe da LDU bater. O Enzo tá caindo fora do campo de jogo. E aí, o carrinho é do Brian Ramírez para cima do Rigoni. A questão é, se não foi, me pareceu simulação do Rigoni. Porque o carrinho acontece, o Rigoni me parecia que tinha condição de partir depois de se livrar do Brian Ramírez e acaba caindo ali na grande área. A arbitragem pode analisar o lance, jogo parado, fica uma rodinha por ali, justamente em volta do Rigoni que está caído fora do campo, Ulisses. Ou ele torceu o pé, né, no momento da corrida, ou foi tocado, é que ele se joga depois que acontece o toque. Hora que a bola estava indo para a linha de fundo.
Fica caído novamente o jogador do time do São Paulo, Ferreira. Ferreirinha tá caindo no campo de jogo no lance rápido dele pelo setor de esquerda. E aí, Quesada? E aí, Pretzel? Enfim. Teve o toque ali, né? Foi um toque quase imperceptível. Eu tava comentando com o Pretzel aqui, né? Pô, você vai morrer com esses 3 zagueiros, o Crespo, Pretzel? Ele não abre mão dos 3 zagueiros. Eu tiraria o Sabino agora e colocaria o Lucas Moura. Boa. Eu faria isso agora. E o Mailton, né? O Mailton talvez um pouco mais depois do intervalo, e aí eu tiraria o volante. Um lateral de ofício, né? Claro, claro. Não tem por que você ficar com 3 zagueiros e 2 volantes, sendo que a LDU não ataca. Só vive de contra-ataque. Ulisses, vai morrer com esses 3 zagueiros, pô? Não, tem que ser mais, né? Em casa, o São Paulo tem que ser o time pra mandar, pô. Tá tudo bem com o Ferreirinha, ele simulou ali. Claro que também. E outro, Ulisses, só 3 faltas no jogo. Parece um jogo de primeira fase da Libertadores. Não é um jogo físico. O São Paulo tem que forçar mais o jogo físico, mais o combate, mais a luta ali perto da área para sobrar uma bola. A bola volta com o time do São Paulo para ser o jogador do campo de defesa. Recolhe novamente, vem para o toque de bola. Arboleda lança para Rafael. Rafael rasga, levanta a frente do comando de ataque. A bola volta com o time da LDU. Aparece Alan Franco, ganha a jogada, sai jogando para Pablo Maia. Domina para o São Paulo e sai para o jogo. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Se o São Paulo achar um golzinho nesse primeiro tempo, já meteu a bola na trave. Luciano já perdeu o gol. Vai forte o São Paulo para o segundo. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Já domina, vem pro toque de bola agora Rigoni. Ele perde o lance, domina no comando de ataque, tenta apertar o time da LDU. Rigoni fica no bobinho. A bola volta no comando de ataque, aperta novamente. Rigoni vai pra cima. Recolhe o jogador da LDU. Caiu sozinho e põe pra fora. O Quinhone se atrapalhou todo, sentiu um pouco. Ele ia perdendo a bola, deu escanteio de graça para o São Paulo. Aproveita São Paulo. Quem sabe agora o tricolor abre o primeiro gol do jogo. Faz o primeiro gol do jogo. Rigoni na cobrança de escanteio. Direita levantou na boca do gol. O toque de cabeça sobrou o Rodriguinho. Rodriguinho. Tentou o toque. A bola vai embora. E o Arboleda ficou pedindo pênalti, hein? Os caras fizeram um sanduíche ali no Arboleda, mas me pareceu um lance mais ali de corpo, de disputa por espaço, né? A questão é que o Rodriguinho acaba tomando a decisão errada, esse passe de cabeça dentro da grande área. A arbitragem vai autorizar aqui o reinício, a cobrança do tiro de meta por parte do Vale. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá parado o jogo, é tiro de meta para a equipe da LDU bater. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganha o bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br, consulte condições. Antônio Carlos Mendes ligado, Danilo Cardoso também, João Friedenberg, Neto ligado no microfone Bandeirantes. Grande João, forte abraço para você. O Jefferson Pereira, Rodrigo Pintiari também tá curtindo. José Arthur, obrigado pelo carinho da audiência. Alô Lucas Baixada, curtindo o som da Bandeirantes, lateral para o time do São Paulo bater. Luciano arma a jogada, vem pra finta, faz o break, tenta o toque de bola para ser jogando. Ele arma a jogada na intermediária, a bola foi chuta, tenta o levantamento, Pablo Maia. Ele toca de forma errada, a bola volta no campo de defesa com o time do São Paulo. Sabino deixa, no toque de bola sai jogando o time do São Paulo, já recolhe contigo novamente depois do toque do Arboleda, Sabino. Sabino domina pro time do São Paulo, parte para a esquerda, câmara ataque, passa igual a bunda dele. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe para o setor de direito, o time da LDU tenta descer. Lançamento no meio, aperta o São Paulo. Tentou ganhar o lance, vem pro toque de bola, Alan Franco tira e na sequência toma falta. Tá parado o jogo, falta do Quinteiro. É a disputa entre ele e o Alan Franco por ali, né? Um lance um pouco mais duro. Os dois, neste momento, caídos no gramado do Morumbi, sentindo bastante depois do choque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, jogo está paralisado. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 minutos de bola rolando, 35 de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, quartas de final, vale vaga para semifinal. No Morumbi, São Paulo 0, LDU também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô, Lucas Bueno. Logo mais, na Sul-Americana, Universidade de Chile e Alianza Lima fazem o último confronto da decisão. Quem ganhar enfrenta o Lanús. Do outro lado da chave, Independente Del Valle e Atlético Mineiro.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E pinto amarelo, hein? É justamente pro Quinteiro 14, por conta de uma cera ali, de uma possível demora para se levantar. Tomou o cartão amarelo o jogador da LDU e também por conta da falta em cima do Alan Franco. Deu um pontapé no Franco. E vem para o jogo, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola novamente para ser jogando o time da LDU. Abertura do campo de defesa, agora jogada contigo no setor intermediário. Carlos Júnior tá ligado, Gilmar Costa também. Aperta o time do São Paulo, vê a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para o time da LDU, bater na cabeça do grande círculo pelo campo de ataque. E aí é quase um revide agora, né? Na sequência, São Paulo faz uma falta ali quase que desnecessária no círculo central. A LDU pode ter a bola no campo de ataque, o tricolor precisa marcar. Por enquanto, 0-0 vai passando a LDU. Denilson Gonçalves ligando, Carlos RB também, obrigado Carlos Júnior pelo carinho da sintonia. Narras Oliveira, sinta-se abraçado, torcedor do Brasil. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É falta para o time da LDU, bater bem pro toque de bola, o zagueiro dentro da grande área, a bola tocada para trás. Luciano vem para tirar, ele tira, Ferreirinha vai pra cima, tentou chegar na bola, Ferreirinha afasta novamente o time da LDU, bola quica no setor intermediário, vem Sabino, ganha o lance, mas passou mal, a bola voltou pra Quinteiro, levou pra linha de fundo, tentou o toque de bola, vem pra fechar a porta, Bobadilha, é tiro de meta pra equipe do São Paulo, bateu do seu campo de defesa, tiro de meta pra time do São Paulo cobrar, vai ser jogando, sobe a marcação o time da LDU, e o árbitro, o que o árbitro falou ali? Faz um movimento ali de quem tá puxando, né? Quem tá puxando, não entendi muito bem não. E o Rafael cobrou curtinho para Arboleda. A bola volta no toque de bola, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo, torcedor do 20 do Brasil. Você está no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Abertura à frente do campo de ataque, sai do gol para fazer a defesa. É bola para a equipe da LDU, ser jogando no campo de defesa, Pretzel que está, falam na Bandeirantes. Jogo duro, jogo nervoso, São Paulo, a bola tá queimando alguns jogadores do meio de campo. Se terminar 0-0 o primeiro tempo, tem que mexer. Tira um zagueiro, põe o Lucas, põe o Mailton e avança o time. Não vai ficar atrás, se defendendo de um time que não te ataca. O São Paulo tem 70% de posse de bola, mas é uma posse de bola defensiva, né? Fica tocando ali e tal, organiza pouco o jogo no meio, usa pouco as alas e a bola quase nada chega lá no ataque para que Luciano e a rapaziada façam alguma coisa. Não tá legal o São Paulo, com essa atuação não chega à semifinal da Libertadores. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia do Grande Time de São Paulo. Vem pro toque de bola com o Rodriguinho. Rodriguinho domina pelo seu campo de defesa, vem pra finta, aprende a jogar contigo no setor intermediário. Vanderlei ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time de São Paulo para Alan Franco. Abriu pro toque de bola, recolhe Luciano. Ele prende o lance, balança, solta pro Sabino. Enfiou pro Sabino, Sabino domina pro setor de esquerdo, toque de bola, o tiro de meta do Sabino pro Enzo. Enzo domina pro time do São Paulo. Volta a jogar para Sabino. Sabino domina novamente. Ele tenta descer do campo de defesa para ser jogando. Recolhe a jogada contigo no meio de campo. Aperta o time do São Paulo. Domina pela direita do campo de ataque. Vem pro toque de bola novamente. Pediu Rigoni. Levou na linha de fundo. Olha o gol do São Paulo. Saindo, cruzou. No gol. Zagueirão vem pra tirar de qualquer maneira. Quinteiro. Tá marcado escanteio pro São Paulo bater. É, porque a bola do Rigoni, o cruzamento saiu um pouquinho de força, né? Acaba passando pelo Luciano, mas o Quinteiro não quis saber não. Coloca pela linha de fundo de cabeça, escanteio São Paulo, lado esquerdo por ali, Enzo e Ferreirinha. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Escanteio para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda. Concorra uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. Escanteio São Paulo, a bola voltou para Rodriguinho, bateu, sobrou para Rigoni. Passe de bola dele foi péssimo. Crespo, você vai morrer abraçado com o Rigoni. Crespo, a bola volta, tenta descer, o time dele deu na cara do gol para fazer o gol, bateu! Medina! Gol!
de bola infeliz dele. Rigoni deu na cabeçada, adversário, contra-golpe, saiu. O Bobadilha foi na marcação e falhou feio. A bola era inteira dele, ele falhou. Aí o Medina domina, entra na grande área, bate de perna direita, mete no canto direito do goleirão Rafael do São Paulo, abrindo o placar do jogo. 1 pra LDU, 0 pro São Paulo. Deu bobeira geral num time pessimamente montado pelo Crespo do Vale. Era a jogada dos sonhos do time da LDU, que veio pra se defender, pra quem sabe sobrar uma bola como essa, num erro ofensivo do São Paulo, que tinha tudo pra quem sabe assustar de novo a equipe equatoriana. O Rodriguinho erra o chute, a bola ainda sobra pro Rigoni, que tenta uma abertura completamente equivocada. E aí no chutão, o Bobadilha fica completamente perdido no kick da bola, perde no jogo de corpo pro Medina, que na saída do Rafael toca firme e chuta forte no canto. A LDU abre o placar no Morumbi agora no agregado. 3-0 para a equipe equatoriana. E aí? Oh, Quesado Pretzel. Olha, Ulisses, tua narração é perfeita, o PDV também. O Rigoni erra o passe, mas você tem 3 jogadores no contra-ataque contra 1. O Rigoni volta para fazer a recomposição, e o Bobadilha na dividida de bola com o Medina tem que fazer a falta. Não sei se ele vai levar amarelo ou se vai ser expulso, mas ele tem que fazer a falta. Não pode deixar o jogador tomar a distância que tomou para entrar cara a cara com o goleiro Rafael. Então, um erro coletivo. E domina o time do São Paulo, vem pro toque de bola, Rigoni pela direita. Ele não sabe cruzar, velho. Claro. O cara vai morrer abraçado com ele. Já foi péssimo no jogo da ida. A bola volta com o time do São Paulo. Ele não sabe bater lateral, deu agora a bola pro LDU. Pô, não é possível que não tenha um treinador para ver isso. Ô, Quesada. Pois é, a gente cantou a bola antes, né? Agora sim, né? Um time que joga com 3 zagueiros deixa pro Bobadilha ter que decidir essa situação aí também, né? Tudo errado, desde o Rigoni até a cobertura para tentar evitar esse contragolpe. O Bobadilha tinha que ter feito a falta, não fez, e agora eu acho que a vaca foi pro brejo. E vem pro jogo o Rodriguinho, domina pro time do São Paulo. Bateu pro gol, sobrou boba bola. Enzo Dias tá na área, bateu cruzado, dominou, girou, bateu pra fora! Bateu pra fora! Impressionante, o Ferreirinha meteu no Enzo pra fazer o gol. Perde o gol o São Paulo. E seria a reação imediata, o que não acontece porque o Enzo estava ali centralizado, recebe essa bola do Ferreirinha, ele tenta pegar ela ainda no alto, e aí chuta por cima, desperdiça uma grande chance depois do rebote do Gonzalo Vale por aqui. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor, HG na cata, pode contar. Tiro de meta cobrada, bola volta 1-0 para o time da LDU. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Abertura para o Rigoni, o Pelé do Crespo. Ele prende pelo setor de esquerda, que para ataque, Rigoni. Vai para a finta, não rola, jogada solta mais atrás, domina Pablo Maia, bate bem. Ele tentou o toque de bola, a bola bate no árbitro. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos, já disputa pelo acesso. Assine já, torcedor do Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente, falta na intermediária para o time do São Paulo bater 1-0, no agregado 3-0 para LDU. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. A bola volta com o time do São Paulo, Rodriguinho domina para o time do São Paulo, vai para a finta, ele tenta o toque de bola mais atrás, não consegue, a bola volta contigo no setor intermediário. Rodriguinho prende para o time do São Paulo, volta o lance, o tricolor. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. E domina o time do São Paulo, abertura para o Rigoni, não consegue dominar a bola, ele perde na dividida também, ganha lateral para o São Paulo bater pela direita. É lateral para o time do São Paulo bater. Se posiciona bem para a cobrança. Rigoni solta a jogada contigo no meio de campo para o toque de bola de Rodriguinho para Rigoni. Rigoni prende o lance, abre uma jogada no campo de ataque. Aperta o time do São Paulo, ganha o Jango e Pablo Maia. Levantou na boca do gol, mais para o zagueirão Quinteiro, que põe a bola para escanteio. Bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Escanteio para
o time do São Paulo, bater escanteio na esquerda, partiu o Enzo, levantou na boca do gol, tentou pegar de cabeça, não chega a zaga do time do São Paulo, aperta na marcação, vem para ganhar o lance o time do tricolor, abertura frente do comando de ataque, afasta dali, Pablo Maia tira. Põe a bola pra fora no desespero, tiro de meta pra ele, deu. Aí é um lance quase de um time remediado depois da jogada do gol, né? Porque o Pablo Maia por ali prefere não dar sopa pro azar, mete um chutão, sabendo que não armaria absolutamente nada pro São Paulo pra aliviar. Porém, o tricolor precisa de gols por aqui, ele deu vence 1-0. E aí, Pretzel, e aí, Quesada? Bom, e aí que o treinador vai ficar com os 3 zagueiros lá atrás. Já deveria ter colocado o Lucas no jogo. Mas tem condição para 20, 30, não interessa. Bota para jogar, porque tecnicamente ainda é o melhor. Então, São Paulo muito nervoso, pilhado agora. E quando a bola caiu para fazer o gol, o Quesada não fez. Um monte de zagueiro, um monte de volantes, né? O time precisando vencer em casa. Escolha errada do Crespo, a gente falou antes. Agora, muita gente vai nessa onda também, né? E agora ele vai ter 45 minutos no segundo tempo para tentar. E vem pro jogo, ele deu o Brian Ramírez, dominou, levantou, bateu na boca do gol. Ela subiu, foi embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do São Paulo, bater que toma um susto no jogo, pois não, Quesada. Desculpa aí, Ulisses. Não, então é isso, agora tem 45 minutos para fazer 3 gols, né? Se tomar mais um, ele tem que fazer 4. Realmente a situação do São Paulo é muito, muito delicada. Muitíssimo. Eu vou falar um negócio pra você. Assim, se o Palmeiras, se passar ele e o Palmeiras pegar, Palmeiras ganha bem fácil os 2 jogos. Mas assim, tipo, sobrando, hein? É a tendência. Mas sobrando, viu? É a tendência. É o futebol da Bandeirantes. Do time de São Paulo tenta descer do campo de defesa. Recolhe a jogada novamente. O time do tricolor. Abertura vem para Ferreirinha. Ferreirinha para Enzo. Enzo domina para Ferreirinha. Vai pro drible em cima da marcação. O primeiro prendeu, tentou o passe de bola. Ele cai, pede a falta. O árbitro manda seguir. Já domina do campo de ataque. Aperta o time da LDU. A abertura foi feita à frente. Vem pro toque de bola curta pelo setor de meio de campo. Domina pelo setor de esquerda. Apertou, tenta ganhar o lance novamente. Vem a Arboleda. Chega na bola, toca nele e põe para fora. Tá parado o jogo. Marcado lateral pro time da LDU. Bateu pela direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo. O Enzo, jogador do São Paulo, tá acusando o golpe por ali, mas agora a bola segue. Pra você ligar do microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Já domina no toque de bola, recolhe novamente no campo de retaguarda, vem pra finta, tenta o toque curtindo no setor intermediário. Aperta o time do São Paulo. Tentou descer, lançamento pro Rigoni. Chegou, ganhou o lance pela direita, vem pra finta pro time do São Paulo, vai pra área, ele não consegue acertar, cara! Demorou para cruzar, o zagueirão vem para pôr para a linha de lado, linha de fundo, escanteio para o time do São Paulo bater, escanteio para o time do São Paulo bater, se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do tricolor, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, escanteio para o time do São Paulo, partiu para a bola, Rigoni bateu fechado, levantou no banco do gol, subiu o zagueiro, cortou, tirou, a bola volta com o tricolor do Morumbi, que domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta a finta, Ferreirinha, tira o zagueiro dali, é lateral para o time do São Paulo, bater pela esquerda, campo de ataque, e aproveita, já fica caindo o Brian Ramírez. A LDU até que não tá amarrando tanto o jogo assim, né, Ulisses? Mas agora tá por ali, fica até apontando ali a região do tornozelo, como se tivesse tomado uma pancada mais firme. Jogo parado, reta final do primeiro tempo, a LDU tá vencendo 1-0. Ulisses e Esse PDB. gol calou o Morumbi, hein? Calou o Morumbi. E outra, o São Paulo tem 9 escanteios e não consegue botar a bola na cabeça de um zagueiro. Esse AD, zagueiro haitiano, é um monstro na bola aérea. Um monstro, alguém tem que encostar nele, só isso. E aí, Quesada? Ulisses, eu acho sinceramente, pode até ser que o São Paulo faça os 3 gols porque é futebol, mas eu acho de uma covardia enorme estar com 60 mil pessoas no estádio e ter montado esse time com 3 zagueiros. Eu falei isso bem antes, não falei hoje não, tá? A gente tá falando há um tempão já desse jogo de São Paulo. Acho um absurdo São Paulo pela história que tem, jogar dessa forma no Morumbi. Hoje é tudo na conta do seu Crespo aí. A bola volta com o time do São Paulo. Pablo Maia ganha para o time do São Paulo, que tenta ser jogando no meio do campo de defesa. Vem para o toque de bola novamente o São Paulo. Você ouviu o toque de 50 minutos. Já foram 5, hein? A abertura vem no comando de ataque. Prendeu o Rigoni, o Pelé do Crespo. Ele prende a jogada já. Domina do comando de ataque. Vai para a finta. Tenta o toque de bola para Rodriguinho. Rodriguinho domina do setor intermediário. Tenta descer pelo setor de esquerda. O time do São Paulo. A abertura foi feita à frente. Tenta o cruzamento. Enzo em cima da marcação. A bola volta. O árbitro vai erguer o braço e vai terminar o primeiro tempo. É fim de primeiro tempo no Morumbi. O Enzo não conseguiu acertar o cruzamento.
0 São Paulo, 1 LDU. Mas o que é isso, hein? A Bandeirantes é você, Capri? Sou eu, não é, Ulisses? Mas tá louco, ô São Paulo. Morumbi lotado, uma baita atmosfera, o torcedor empurrando. E o time não ajuda, o Crespo não ajuda, assim não dá. Aí não, São Paulo, que isso? E olha, estamos falando de um time que é isso aí mesmo, LDU é mais ou menos, né? Pô, se você pega um River, pega um time com uma camisa ainda mais pesada, mais, né, com mais portentosa, você fala, tá bom, vai, tá duro, mas a LDU, o time tá mais ou menos, gente, mais ou menos. Aí é difícil, viu, PDV? Boa noite. Boa noite, Capri. No começo do jogo, os jogadores do São Paulo fizeram uma rodinha ali, enquanto os atletas da LDU já se posicionavam ali no círculo central para aquele protocolo do racismo e tudo mais. Agora, no final do primeiro tempo, os jogadores da LDU se reuniram para uma reunião, porque a equipe da LDU está muito próxima de retornar a uma semifinal de Libertadores. Os jogadores, entendendo isso, fizeram uma reunião. Já o São Paulo um pouco atordoado. Vai ao vestiário para, quem sabe, o Crespo mexer na equipe, inclusive passando o banco no tricolor paulista com Yang, Tolói, Lucas, Tapia, Luiz Gustavo Wendel, Dineno, Marcos Antônio Mailton, Alisson, Negruti e Luca. O Ferrarese de hoje nem no banco de reservas, com um problema no adutor, assim como o Luan, que foi titular contra a equipe do Santos, desfalques do São Paulo. O Oscar também vivia a expectativa, mas não foi relacionado, porém Lucas Moura está à disposição do Crespo. Capri. Valeu, você já volta aí, PDV, já retorno com você, porque agora eu quero ouvir Leandro Quesada e Alexandre Pretzel, os comentaristas bandeirantes, explicando tudo aí, os detalhes dessa derrota parcial do São Paulo. E olha, a gente tava falando, não é, Pretzel, Quesada, falamos várias vezes essa semana aí no Esporte em Debate, o problema é que o São Paulo não faz gol. O São Paulo parou de fazer gols, parou, e o Crespo não consegue encontrar uma alternativa no elenco do São Paulo para fazer gols que o time precisa. E hoje, de novo, o São Paulo não dá mostras e que vai conseguir fazer gol. Fala, Pretzel, fala, Quesada, boa noite. Um abraço, Capri, um grande abraço. Eu acho que a gente cobra de vez em quando, né, que os treinadores, eles precisam ter variações de jogo. O Crespo, ele é refém de 3 zagueiros, não abre mão. Hoje ele colocou o Rigoni de ala, ok, uma tentativa, né, pediu a contratação do cara, o cara chegou, o Cédric tá fora, não que ele esteja correto em fazer isso, né, o Mailton tá no banco, foi contratado agora, jogou lá em Quito, porque o Cédric sentiu, né, uma dor de barriga e tal, e ele entrou o menino. Só que ele deixa o cara no banco e põe o Rigoni improvisado. Foi uma ideia ofensiva, porque o São Paulo precisa de 2 gols, mas não funcionou. E não funcionou com 20 minutos. Não é que não tenha funcionado com 50. Não funcionou com 20. E aí ele insiste nos 3 zagueiros, num time que não ataca. A LDU, ela fechou as linhas. O Thiago Nunes, dessa vez, eu falei até no nosso primeiro destaque que ele poderia ser um problema pro São Paulo, porque ele conhece muito bem o São Paulo. O que o Thiago Nunes fez? Compactou as linhas. Ele tá com uma linha de 5 atrás, um meio campo fechado e jogando por uma bola, e conseguiu essa bola. Conseguiu essa bola num lance de escanteio, onde o Rigoni erra o passe, contra-ataque, só que no contra-ataque não foi só o Bobadilha contra o Medina. Você tinha ainda o Pablo Maia e tinha também o Rigoni voltando. Então eram 3 contra 1 que na velocidade perderam para um só. E o Bobadilha, ao invés de fazer a falta, não quis correr o risco de ser expulso, não quis tomar amarelo, tinha que ter feito a falta. Não fez, Medina 1-0 aos 40 do primeiro tempo. Até os 40, teve uma bola na trave do Luciano, num chute meio prensado até com o próprio Rigoni logo no início, e teve uma bola surpreendente que ela caiu pro Luciano na pequena área, que ele veio na corrida, eu acho que a bola ficou muito em cima e ele bateu por cima. Mas só isso. Isso que tu tá dizendo agora é um fato. Não põe na casinha, e precisa de 3 gols agora. Mas o erro do contra-ataque e o fato do Bobadilha não fazer a falta, isso aí foi gritante também da falta de experiência de um jogador. Agora, o treinador fica abraçado dos 3 zagueiros e não muda o time precisando fazer agora 3 gols. No intervalo eu voltaria, Quesada, com o Lucas no lugar do Sabino, só com 2 zagueiros, sai dos 3 zagueiros. Eu tiraria também o Bobadilha ou o Pablo Maia, pode escolher, certo? E colocaria o Mailton. E iria pra cima. É isso que tem que fazer. Vai pra cima, porque agora não adianta ficar atrás perdendo o jogo. Agora vai ter que recuperar o tempo perdido, Pretzel e Capri. Tinha 90 minutos para tentar fazer 2 gols. Agora tem 45 para fazer 3.
Acho que tudo vai na conta hoje do técnico. Sabe qual é o problema? Vamos falar a verdade, né? O técnico... Quem que indicou o Rigoni? Responda para mim, interaja comigo, por favor. Crespo. Tá. Então é o seguinte, Capri. Indica o jogador e tem que escalar o cara, entendeu? É isso, basicamente é isso. Só que aí vai morrer com esse conceito dos 3 zagueiros. Com todo respeito, né? O São Paulo não pode jogar com 3 zagueiros no Morumbi para 60 mil pessoas, tendo que fazer 2 gols. Perde o jogo? Sim, isso pode acontecer, mas perde atacando. Perde criando 5, 6, 7 possibilidades no jogo, entendeu? São Paulo criou 2 possibilidades apenas na partida, isso é muito pobre. Essa bola na trave no chute que parece que os dois chutaram, Luciano e Rigoni, e o Luciano perdendo aquele gol na cara do goleiro Vade, né? Então, é isso, não adianta, o futebol não tem segredo. Você jogando em casa, precisando fazer 2 gols, você tem que correr riscos ofensivos. E um detalhe, no lance do gol, nenhum dos 3 zagueiros estava lá. Nenhum dos 3 zagueiros estava lá. Como é que você joga com 3 zagueiros e nenhum dos 3 zagueiros está no lance crucial? Entendeu? Quem voltou? O Rigoni, que errou, e o Bobadilla e o Pablo Maia, como citou aqui o Pretzel, entendeu? Na realidade, o Rigoni e o Franco, viu? Eu achei que era o Pablo Maia, o Alan Franco que volta trotando. Mas volta atrasadão, trotando. Então aí vai sobrar tudo no Bobadilla, que aí também tá errado, né? Bom, Capri, sinceramente, aqui eu não sou incentivador de torcida, eu sou analista, eu tenho que falar aquilo que eu penso e eu falo o que eu quero. Pra mim, a vaca foi pro brejo. É o que eu penso. Muito bom. Então nós vamos voltar já para confirmar se a vaca foi pro brejo mesmo ou se ela vai ressuscitar, largar esse terreno lamacento e dar alegria aos 60 mil São Paulinos que estão no estádio do Morumbi. Tem 45 minutos para o São Paulo decidir o que ele vai fazer na sequência da Libertadores da América. Se vai enfrentar o Palmeiras nos 2 jogos semifinais ou se vai se dedicar única e exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Mandar um abraço aqui ao Manuel. Alô, Manu, tá com a gente lá em Uberaba. Valeu, Manuel. Abraço, Caboclinho. Alô, Zaidan. Fala, Zaida. Boa noite, Zaida. E mandar um abração ao Lug, grande Lug. Palmeirense tá feliz da vida, hein, Lug? Ontem o Verdão deu show, não é? Eu tô sabendo. Então tá aí só aguardando o adversário, Lug, grande palmeirense, esperando aí o adversário do Palmeiras na semifinal da Libertadores da América. Todos vocês que estão com a gente aqui na nossa live do YouTube, muito obrigado. Continuem conosco nos nossos canais digitais, pelas ondas do rádio, no Brasil e no mundo, só da Bandeirantes. E o intervalo inteligente volta em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas, ao vivo no Disney Plus. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental.
A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. No Disney Plus, os gigantes se encontram. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Eles conquistaram essa vaga. E agora lutam nas quartas de final da Libertadores. É tudo ou nada. É simplesmente de arrepiar. 3 tricampeões em busca de um só objetivo: conquistar a glória eterna pela 4ª vez. A ansiedade toma conta na reta final da Libertadores. Assista ao vivo no Disney Plus. De bola dele foi péssimo. A bola volta, tenta descer, o time dele deu na cara do gol para fazer o gol, bateu! Medina! Gol! Da LDU! Toque de bola infeliz dele, Rigoni deu na cabeçada do adversário, contra golpe. Ai, que tristeza, hein? Tristeza. LDU vai vencendo o São Paulo por 1-0. E eu tava sonhando com essa semifinal gigante São Paulo e Palmeiras, mas ainda dá, hein? Ainda dá. Vamos lá. Atenção, Tricolor. Vamos lá, ajuda aí, Tricolor. Uma semifinal brasileira gigante. Vai, São Paulo! Vamos, São Paulo! Ô, PDV, estão voltando os times aí? Só pra eu ter uma noção aqui, PDV. Os reservas, Capri, e o trio de arbitragem. Agora volta o São Paulo. Tá voltando neste momento. Dá tempo do Lucas Bueno informar pra gente aí os outros jogos desta quinta-feira na Libertadores e na Sul-Americana. Vamos lá, Lucas, boa noite. Boa noite, Capri. Além de São Paulo, LDU, temos Estudiantes e Flamengo às 9h30, Universidade do Chile e Alianza Lima também às 9h30. Atenção, vamos Mailton. ver se eu... vocês pediram o Mailton, ele Sim. tá Dineno. voltando. Pra Quem? jogar. Dineno? Dineno. No lugar de quem? Do Rigoni?
Ai. O Dineno não é esperança. Não, aí põe o infelizmente. Tapia daí. O Tapia é melhor que o Dineno, mas tudo bem. É um centroavante, uma tentativa. Mas e o Lucas Moura? Tem condição para 20, 30, vai pro jogo. Ele vai jogar quando? Ele faz um tempão que ele tá parado, ele não aguenta. Mas ele tá no banco. Ele tá no banco, ele tem condição. Então não deixa no banco, é para não criar expectativa. Ele vai aguentar uns 20 minutos de jogo. Mas o Capri, que aguente, porque se cair fora hoje não tem mais Libertadores, cara. Não, aí é burrice do técnico ter um cara desse tamanho e não colocar, porque aí morre abraçado também com essa possibilidade de mudança. Então não coloca o cara, entendeu? Morreu abraçado com a teimosia dele, né, cara? Mas nós falamos na semana passada, nós falamos isso, né? Que ele tinha que tirar os 3 zagueiros para encarar a LDU. Ele vai morrer com esses 3 zagueiros abraçados. Vão dormir os 4 juntos hoje. Morrer com o Rigoni também abraçado. Quem sai aí, PDV, e quem entra? Bom, vai subir a placa agora porque a LDU está se posicionando. Me parece o Rigoni, né? Uma mudança. O Rigoni está em campo. O Rigoni está em campo. Verdade, está em campo. Saindo o Bobadilha para a entrada do Dineno, 19. Sai 21 Bobadilha, entra Dineno, 19. E saindo o Alan Franco. Tirou um zagueiro. Opa. Para a entrada do Mailton, então. Muito bom, então vamos voltar para o segundo tempo, empurrando o tricolor. Vai, São Paulo, vamos, São Paulo! Agora é com você, empurra o São Paulo aí. Vai, Ulisses Costa! Apito o árbitro, toca na LDU, toca na bola, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Sim, você que é emoção, vem comigo, torcedor 20 do Brasil. Do meio do campo de defesa, tenta descer o time da LDU, bola foi chuta, frente do campo de ataque, afasta, tenta tirar novamente a zaga do São Paulo, tira com o Luciano. Do meio do campo de defesa, o time do São Paulo tenta descer novamente com o Mailton. Ele prende o lance, toma o tranco nas costas, toma falta para o São Paulo, já cobrada. Do meio do São Paulo, vem para cima, tenta o toque, ele vai na recolher, Arboleda para o time do São Paulo, já prende a jogada pelo setor de esquerda, campo de defesa com Sabino. Sabino domina para o time do São Paulo, para Rodriguinho, domina, dá o toque, de bola curta pelo setor de esquerda para Enzo. Enzo domina para Rodriguinho, tenta articular a jogada para o time do São Paulo. Ele prende o lance, Rodriguinho tenta gerar no comando de ataque, abriu para o toque de bola de Arboleda. Arboleda domina para o time do São Paulo, vai para frente em cima da marcação, no primeiro toque, a bola do time do São Paulo no seu campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes, primeiro minuto de bola rolando o segundo tempo de jogo. No agregado 3-0 para o time da LDU. Abertura pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento vem para Ferreirinha, deixou passar, vai perder a bola. Domina no campo de defesa o time da LDU para sair jogando. Aperta Sabino, vem para tocar na bola, tira a rouba, jogada para Luciano. Luciano abriu na direita do campo de ataque, vai para toque de bola com o Mailton. Mailton prendeu, tentou levantamento à frente para Ferreirinha, chega o zagueiro, vem para tirar. A bola volta com o time da LDU que tenta descer do campo de defesa com Quinteiro. Quinteiro domina, partiu pela direita do campo de ataque, vai para a finta por entre as pernas da marcação do Sabino, vem na marcação, na recuperação, ganha a bola novamente o time do São Paulo. Sabino está jogando para Rodriguinho, ele escora a jogada pelo seu campo de defesa para Pablo Maia, que abre pela direita, envia o lance no toque de bola de Mailton. Mailton domina pela direita do campo de ataque, vai para o toque de bola o time do São Paulo, tenta partir novamente de Neno, ele tenta o drible, ganha lateral. Rigoni ganhou para o time do São Paulo, saiu jogando 2 minutos de bola rolando, domina o time do São Paulo na direita, a abertura para Mailton, dominou, cruzou, levantou na boca do gol, a meia altura tira novamente o time da LDU. A Arboleda vem para ganhar, a bola volta para Mailton, prendeu pelo setor de direita, tenta novo cruzamento, afasta o time da LDU. Rigoni vem para subir, perde na primeira, ganha na segunda, a bola volta com o time do São Paulo, já domina na intermediária para Pablo Maia domina para o time do São Paulo, prendeu pelo setor de esquerda, câmara ataque, deu para Enzo para Ferreirinha dominou, Enzo passou, Ferreirinha limpou, escapou do primeiro, soltou dentro da grande área, Luciano na cara do gol, girou, bateu! E o árbitro está dando impedimento do Luciano. Exatamente, Ulisses. O Dineno, ele tenta o domínio da bola, a bola acaba escapando e fica justamente com o Luciano, que aí consegue finalizar e acertar o gol, né? Pelo menos isso, mas aí a arbitragem ficou ali na dúvida, meio se entreolhando, e o próprio árbitro ali acaba apontando a posição de impedimento em conversa com o bandeirinho, Ulisses. E aí, Pretzel, e aí, Quesada? A gente está dando uma analisada aqui no VAR. É a jogada no VAR. Tava, porque tem um toque antes tem um toque do Rodriguinho e a bola cai do Dineno e a bola cai no pé do Luciano. O toque do Dineno no atalho deixa o Luciano impedido. O Luciano não estava. Se a bola passasse e sobrasse para ele, o gol seria legal. Só que o Dineno dá o toque. Aí o Luciano já está em posição irregular.
Silva, importante a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. E domina mal, Dineno vem ganhar pro time do São Paulo, toca a bola completamente equivocada, bola volta no campo de defesa com a NDU. Braspress, transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. É lateral para a equipe do L da NDU, batendo pelo setor de esquerda, campo de ataque, você ligado no microfone da Bandeirantes. Lateral foi cobrada, bola volta no toque de bola, sai jogando contigo novamente, LDU. Toca de pé em pé, placar do jogo, repito, 3-0 no placar agregado pro time da LDU. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra, tá tudo certo. A bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente, vem para subir de cabeça, tira dali, afasta o time do São Paulo, Pablo Maia, lento na bola, não chega, não ganha. Ele aperta para tentar ganhar novamente, perde novamente Pablo Maia, agora volta, recupera para o time do São Paulo, tentou partir no comando de ataque, ganha lateral para o time do São Paulo, bateu, ele vem pro toque de bola, Mailton, domínio pro time do São Paulo, partiu Ferreirinha, lançamento vem pra Ferreirinha, ele tentou domínio pro São Paulo, dominou, recolheu, girou, tentou passe de bola e perdeu. A bola volta para Quinteiro domina, vem pra finta, solta, jogada para o comando de ataque, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do São Paulo no campo de defesa. Concorra a uma viagem para assistir a final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcidamafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. A bola já volta no toque de bola com o time do São Paulo na esquerda. Recolhe no campo de defesa, pois não. Tá chovendo no Morumbi, Ulisses Costa. Chovendo no Morumbi. Você trouxe capa do Vale? Sim. Tá na cabine comigo, seu sem vergonha. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe o time do São Paulo para ser jogando. Tenta o toque de bola, Enzo pelo setor de esquerda. Ferreirinha pede. A bola vem para ele, para Enzo. Enzo domina no comando de ataque, deu para Ferreirinha. Em alta velocidade, dominou, ameaçou o cruzamento. Não toca na bola, perde o lance, recupera. Volta novamente para Rodriguinho. Rodriguinho para Ferreirinha. Ferreirinha para Rodriguinho. Desequilibrado, Rodriguinho soltou. Jogada para ponta para Enzo, para Rodriguinho. Vai para dentro da grande área. Pediu o pênalti, o árbitro mandou seguir. Vem para tirar de qualquer maneira Lala. A bola volta no toque de bola com o time do São Paulo, também do São Paulo. Tentou partir no comando, empolgou Mailton meteu para fora, bola tiro de meta. E aí no jogo de Libertadores tem que estar muito iludido para achar que a arbitragem vai marcar um pênalti desses na grande área, né? Muito difícil, realmente agora autorizado já o tiro de meta. O tempo não para, Bandeirantes marca. 6 minutos de bola rolando, Ruba, a bola no time do São Paulo, vem pro toque de bola, Ferreirinha, dominou pro São Paulo, rolou pra Pablo Maia, ele bate bem pro gol, pega o goleiro, repito pra você, 6 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do campeonato da Copa Libertadores da América. São Paulo 0, LDU 1 no placar agregado, 3-0 para LDU na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Lucas Bueno. Pela Série B do Brasileirão, Criciúma vai ganhando por 2-0 do Curitiba. Atlético Goianiense e América Mineiro se enfrentam logo mais, finalizando com Chapecoense e Avaí. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo. A abertura vem para o setor de esquerda com Enzo. Enzo ameaça o levantamento à frente. Tem que lançar para Ferreirinha, Enzo. Não segura a bola, não, fi. Ele lança para Enzo, deixou passar inteligentemente a bola para Dineno. Dineno prendeu, se soltar na direita. É boa, abriu boa jogada. Vem São Paulo. Cruzamento do Rigani. Errado o cruzamento desse cara. A bola volta com o São Paulo. Domínio do campo de ataque. Recolhe Pablo Maia para o time do São Paulo. Vem para finta, aumenta a chuva no Morumbi. A bola volta no toque de bola contigo no setor de esquerda. Estamos com 7 minutos de bola rolando, o placar do jogo 1-0 pro time da LDU. Já domina, segundo tempo de jogo. Rodriguinho prendeu o lance, vai pra finta. Escapou do primeiro, do segundo, cruzou no gol. Subiu de cabeça. AD põe pra fora, escanteio. Não perde uma o AD, né? Impressionante, o Luciano chegava por ali, escanteio. Rodriguinho fez que ia cobrar, saiu da bola. Mailton cobra. Pode contar com alta qualidade, performance e segurança. Pode contar com amortecedor HG Nakata. É bola no campo de ataque. Escanteio. Mailton vem na esquerda para a cobrança de escanteio para o São Paulo. Partiu para a bola, correu, bateu, levantou, no gol. Toque de cabeça novamente, tira dali AD. A bola volta com o time do São Paulo que domina no campo de ataque. Recolhe o tricolor pelo setor de esquerda. Vem com Rigoni. Ele limpa, puxa, perna direita, cruza na cabeça do zagueiro, não põe para fora. Eu posso ir embora? Pode. Não, porque é brincadeira o Rigoni em campo, cara. O que o Crespo vê no Rigoni, velho? Eu queria falar sobre isso, se você me permite. Ele queimou o Bobadilla, hein? E a culpa não foi só do Bobadilla no lance, hein?
Então tira a culpa todo foi mundo do que errou. Rigoni que cruzou errado. Tira todo mundo que errou, exatamente. Hein, Prétia? Eu não diria queimar, né? Falhou, tirou. Eu acho que é um jogo que tu não pode errar. Agora, no momento agora, o São Paulo joga num 4-2-4, né? Com Pablo Maia e Rodriguinho, Luciano e Dineno no meio da área e mais Rigoni e Ferreira abertos. Tira o Rigoni e põe o Lucas. Tá caindo de maduro, pô. Pelo amor de Deus. E vem pro toque de bola, perde a bola no time do São Paulo. Domina o time dele, o cruzamento na grande área. Arboleda vem pra tirar, né? A bola volta para Luciano. Ele domina pro São Paulo, fica no chão e toma falta. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos. E a disputa pelo acesso. Assine já, Brasileirão Série B no Disney Plus. Domínio do campo de defesa, tenta descer contigo novamente. Recolhe o time do São Paulo pelo setor de esquerda. Abertura no campo de ataque para Enzo. Enzo domina para o time do São Paulo. Vem para frente em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance, enfia a jogada para o comando de ataque. Já uma jogada que tinha pelo setor de esquerda. Recolhe novamente o time do São Paulo para ser jogando o levantamento para Pablo Maia. Pablo Maia domina para o direito do campo de ataque. Soltou o lance para Arboleda. Arboleda prende o lance, tenta o lançamento no comando de ataque. Abriu jogada. Mata no queixo novamente Dineno. Dineno ganha o lance para o time do São Paulo. Abriu para o setor de esquerda para o toque de bola do tal do Rigoni. Pegou feio ele. Tá parado o jogo, direito, ataque, a falta para o São Paulo bater. E sem cartão, né? Toma ali por baixo, o pontapé, o Rigoni ia tentando escapar, talvez para um cruzamento lado direito, hein? O São Paulo pode tentar alçar essa bola na grande área, tentar o empate aqui no Morumbi. O Mailton já tá tomando posição por ali. Tá frio demais, Poucan. É bola do campo de ataque, a falta para o time do São Paulo. Tenta o primeiro gol do jogo, 10 minutos de bola rolando, 10 minutos, segundo tempo, no agregado 3-0 para LDU. O São Paulo precisa de 3 gols. Se posiciona, é falta para o time do São Paulo, bater pelo setor de direita, vem para a cobrança de falta o São Paulo. Rigoni passou na bola, Mailton partiu para a bola, correu, bateu, levantou na segunda trave, passa por todo mundo, a bola volta para Ferreirinha em lateral para o time do São Paulo, bater da esquerda, ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, e sai jogando o time do São Paulo, abertura para Pablo Maia, finta na marcação no primeiro, abriu para Ferreirinha ameaça o toque de bola, domina, levanta, vem pro cruzado, levantou, no gol, vem pra fora, Lala, escanteio São Paulo, esquerda. Não quis dar sopa pro azar não, né? Colocou ali pra trás o Alala. O São Paulo tem uma certa pressa pra cobrança do escanteio. O Mailton na bola. Escanteio para o time do São Paulo, bater, vem Mailton para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, para você ligado no microfone da Bandeirantes, escanteio para o Tricolor. Mailton na bola, ele vem para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vale vaga para a semifinal da Libertadores. Mailton partiu para a bola, correu, bateu o goleirão no soco, saiu, tocou. A bola volta com o time do São Paulo, tenta o toque de bola, vem para a proteção, perde o lance, o São Paulo, absurdo, mas o árbitro para. Tá caído o Gonzalo. Goleirão, ó, caído na grande área. O torcedor já fica na bronca, achando que ele tá valorizando, ganhando tempo por ali. A arbitragem acaba paralisando o jogo por aqui. 1-0, vence a LDU. Futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. Eric Ueda, Rodrigo ligados no microfone, Bandeirantes continua para você. 12 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar da Conmebol Libertadores, quartas de final, jogo da volta. No Morumbi continua São Paulo 0, LDU tem um agregado, tá 3-0 para LDU. Alô, Lucas Bueno. O Flamengo está escalado para sua decisão com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro no ataque. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil, para você ligado no microfone da Bandeirantes. Está parado o jogo, está marcado novamente no toque de bola contigo, novamente no setor intermediário, o time da LDU para ser jogando. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de 5 mil reais na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. A bola volta com o time do São Paulo. Pablo Maia na marcação, recupera a bola, volta para Luciano. Ele perdeu 4 gols, 3 lá e 1 aqui. Domínio do campo de ataque, a abertura foi feita à frente, tentou o domínio. Tal do Rigoni. Deu na canela dele a bola e saiu. Cara, deixa eu falar pra você. É um karma que o Crespo tem? Não, é muito amigo, né? Muito amigo, tira o amigo e põe o tap, então, se o Lucas não pode entrar. Pô, mas é brincadeira o treinador também. Parça. Que é isso, pô.
Parceiro. Pô, ele foi dominar a bola, deu na canela dele, a bola foi pra fora, velho. Tem que ser cobrado, hein, o Crespo. Né? Ah, tem. Independentemente do São Paulo, o jogo não terminou, o São Paulo pode buscar aí, tá? Mas tem que ser questionado por isso. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, domínio do campo de defesa, tenta descer novamente. O time do São Paulo aperta na marcação, tenta o toque de bola, recupera o time da LDU. Abertura frente e volta no toque de bola de Sabino. Sabino já prende o lance para Ferreira. Ferreira para Rodriguinho, voltou para Sabino. Sabino domina para o time do São Paulo para ser jogando para Arboleda. Arboleda prende para o setor de esquerda, campo de defesa, vai para o toque de bola novamente. Balança na marcação, Mailton tenta soltar a jogada para o comando de ataque. Bola muito mal passada, Rigoni perdeu de novo. Cara, não é possível, cara. A torcida já tá pegando no pé do cara, velho. Hein? Não, ele não é mau jogador, só que hoje tá mal. Tá mal, tira. É simples. A bola volta com o time do São Paulo, tentou descer para o setor de esquerda, campo de ataque, domínio do campo de defesa, vem para a finta, aperta o São Paulo do bate, rebate, a bola volta para Luciano, sai para a linha de lado. É lateral para o São Paulo, bater pela direita do campo de defesa. Sil importante, a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. É para do campo de defesa para ser jogando o time do São Paulo, a abertura vem para Sabino. Ele prende o Lúcio no campo de defesa, já domina a jogada pelo campo de retaguarda, dominou. Ele prende o lance, tentou soltar para o setor de esquerda, campo de ataque, abre a jogada para Ferreirinha. Ele vai para o drible em cima da marcação, se inverter na direita é boa. Inverteu bem na direita para o toque de bola de Mailton. Mailton tem Rigoni à frente. Mailton domina a cruza, levantou na segunda trave, tentou chegar para tocar Enzo na bola. Errou o toque. Aí é difícil, hein? Pô! Na pequena área, tinha opção de bater pro gol, tinha opção de cruzar, o Enzo errou o toque, velho. É bola pro São Paulo que desce com o Sabino, ligou pra Ferreirinha pelo setor de ponta esquerda, campo de ataque. Ele balança na malala, tentou o cruzamento, levantou no boca do gol, tirou o zagueiro, bate Pablo Maia, dominou, limpou, prendeu, chegou marcação para a volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, já numa jogada novamente o time do São Paulo, tentando descer pela ponta para Ferreirinha. Ferreirinha domina, vai pra finta, Enzo passa, Ferreirinha não toca, abre o compasso pro cruzado, levantou fechado, Luciano se chocou, bola batida, gol! Mas o árbitro tá dando a falta do Luciano no goleiro. O São Paulo faz o gol, mas o árbitro tá dando a falta do Luciano no goleiro. Eu vou falar um negócio pra vocês. Pra mim, um choque de jogo. Um chocou-se ao outro. A não ser que o Luciano tivesse em posição irregular. Mas pra mim um choque de jogo, hein? É o que eu acho. Luciano tava olhando pra bola e o árbitro anulou o gol do São Paulo. E o goleiro saiu, foi de encontro a ele. Socou a bola e acertou o Luciano. O São Paulo na sobra faz o gol, mas o árbitro para o jogo. O Luciano não faz nenhum movimento. Ele para atingir o goleiro, porque quem sai socando, até porque era pequena área, é justamente o Gonzalo Vale. E o Luciano estava por ali, e aí o Vale acaba atingindo o camisa 10 do São Paulo e desmorona, desaba por ali na sequência. O Rodriguinho pegou o rebote, acertou, bola no fundo das redes, mas logo depois o Alexis Herrera acaba marcando a falta do Luciano em cima do Gonzalo Vale. Falta, né? Pra mim foi falta, né? Acho que o árbitro acerta, porque se o Luciano cabeceia primeiro, aí sim, ele leva vantagem no lance, ele chega primeiro na bola, mas a bola é do goleiro. E aí o Luciano se choca com ele, pra mim falta. Falta. Agora, se ele for pro VAR, aí é diferente, né? Acho que ele não vai pro VAR. Agora, vou falar, hein, Ulisses, que anticlímax no Morumbi, hein? 2 gols anulados, aí é demais, hein? Um bem anulado de impedimento, esse aí eu fiquei na dúvida. É o choque de jogadores. Porque o Luciano não procura o corpo do goleiro, né? O Luciano olha a bola, o goleiro vem em direção a ele. Pelo menos isso que eu vi aqui na hora da narração. Não tem por mais que ele não aqui. tenha feito de forma premeditada, ele acerta o goleiro, entendeu? E aí não tem jeito. Assim, ali é sempre do goleiro. Se a bola vem, o Luciano cabeceia a bola e o goleiro choca nele, é falta do goleiro do Luciano. Mas o goleiro toca na bola antes. Exatamente, a bola é do goleiro. O goleiro dá o soco e o Luciano vem em direção a ele. Aí pra mim é falta do Mesmo Luciano. que o Luciano não tenha tido a Exatamente, intenção, né? Aí na regra não tá falando nada da intenção, houve o choque, né? Mas não é um lance fácil, não.
Não, mas parece pra vocês dois, pareceu super simples, eu vou ficar com vocês, eu mudo minha opinião. Se os dois acharem que foi, se fosse um lance que não seria fácil, existiria a dúvida, né? Mas não tem. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. É tiro, é falta para a equipe da LDU bater. Esse Gonzalo também, o que cai é um negócio de louco, hein? E agora a arbitragem, até pediu para os caras esperarem um pouquinho, mas agora autoriza que o Gonzalo Vale cobre a falta. Falta com a prata, levantamento à frente do comando de ataque, vem para o toque de bala, Arboleda ganha o lance para o time do São Paulo, Luciano vai para cima da marcação, recolhe no campo de defesa pelo setor de direita, tenta descer contigo novamente o time do São Paulo, lançamento foi feito à frente do comando de ataque, afasta a zaga do time da LDU, vem para tirar, a bola volta com o time do São Paulo, domina Luciano já prende no campo de defesa, recolhe a jogada do São Paulo, não consegue fazer um gol na LDU, cara, é impressionante, mais de 60 mil torcedores, ou sei lá, 50 e poucos mil aqui no Morumbi, passando frio, tomando chuva. E o time do São Paulo tem um Rigoni em campo. E agora... Lucas. Eu vou falar pra você. Eu posso falar? É que eu não nasci pra ser dirigente de futebol porque eu sou honesto. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Eu mandaria o técnico embora depois do jogo. Lucas e Luca. Agora. Qual que ele vai mexer agora? O treinador escala, eles nem perguntam qual time que o treinador vai colocar em campo. Eles têm medo dos treinadores. É impressionante isso. Hoje o Crespo vai mudar o nome, hein? Hernan Pardal Crespo. É o professor Pardal, velho. No meio do campo de defesa, o time do São Paulo para ser jogando. Porque se o Rigoni fosse assim, algo fora do comum, cara, tá tudo certo. Mas ele perdeu todos os lances do jogo. É impressionante. A bola volta com o time do São Paulo, domínio pelo setor de esquerda, vem com o Enzo, tenta o cruzamento na boca do gol. A bola sobrou para Rodriguinho, girou, bateu pro gol, dá um tapa na bola, Gonzalo põe para escanteio. Escanteio para o São Paulo, bater da esquerda. O Rodriguinho é quem tá tentando alguma coisa, né? Ali de fora da área, mais uma vez, a bola procura o camisa 15 que bate firme. O Vale faz uma boa defesa, o São Paulo tem escanteio com o Mailton. Vamos ver se mexe antes. Acho que não, o Mailton já tá preparado ali para cobrança. Ulisses. Corta aí se tiver o lance, ó. Não pode tirar o Rodriguinho do time, hein? Só faltava ele inventar de mexer no Rodriguinho. Aí o Pretzel tá aqui comigo também. Também não pode tirar o Ferreirinha, né? Vai tirar o Ferreira e o Rigoni, é isso? Sai 11 Ferreira, entra 7 Lucas Moura. E aí vai subir agora a placa, saindo 77 Rigoni, entrando 45 Luca. Ele é bem conservador, né? O Rigoni já tinha que ter saído no intervalo. O Ferreira não fez um bom jogo. Ouça as vaias. Sim, o Ferreira não fez um bom jogo, mas também poderia tirar até o Pablo Maia, porque a LDU não ataca mais. Né? E coloca um garoto, já um veterano, e um garoto de 18 anos para resolver. Tudo bem hoje. E o Medina vai sair também, parece, hein, na LDU. Saiu com a 16 o Medina para a entrada do 6, o Aimar. Zagueiro, viu? Zagueiro. Já confirmo aqui, depois do escanteio, teve mais uma na LDU. Escanteio para o time do São Paulo, bater escanteio para o time do São Paulo, cobrar levantamento na grande área, no soco, o goleiro vem para tirar novo escanteio para o São Paulo, bater na direita. E tenta de novo na bola parada, né? Com o Mailton tomando posição, o tricolor que era o primeiro. Escanteio para o time do São Paulo, bater, Mailton bateu fechado, o goleiro evitou o gol olímpico, escanteio para o time do São Paulo, bater da esquerda, partiu Mailton, bateu, levantou no gol, subiu de cabeça, vem para tirar novamente, a bola volta com o time do São Paulo da esquerda. Nossa senhora, Mailton. Meu Deus do céu. Recuou pro Gonzalo a bola, hein? Primeiro jogo dele como jogador do São Paulo Morumbi. Entrou o Estrada 11 no lugar do Medina 16. Aliás, o Estrada marcou o gol, né, da LDU, o segundo lá em Quito. E agora volta a campo no lugar do Medina, que marcou o gol hoje, Ulisses. Então não foi o Aimar, né, que entrou, né? Só o Estrada, não. Né? Tá. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Concorra a uma viagem para a final da Comebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafri.com.br e participe.
Jogar junto é bom. É bola do campo de ataque. A lateral novamente para o time da LDU. Bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque. Vem para a finta. Aperta na marcação. O time do São Paulo tenta ganhar a jogada. Afasta o time do São Paulo para a volta. No toque de bola Coutinho. É no setor intermediário. Abertura para Luciano. Luciano já domina do campo de defesa. Deu para Lucas. Lucas domina novamente no setor intermediário. Abertura vem da esquerda para o toque de bola Coutinho de Enzo Dias. Enzo Dias dominou para o time do São Paulo. Vai para a finta. Para a jogada para Luca. É Luca quem domina. Ele prende para Enzo Dias. Volta a jogar a Lucas. Pede para o meio de campo. A abertura vem para Lucas. Domina para o time do São Paulo. Vai para a finta. Faz o break. Não tem opção de jogo, mas gira muito bem a jogada novamente. Se o Neilton foi para cima da bola, tentou Mailton chegar na bola. Chega na bola e ganha a jogada para a Arboleda. Motopeças de qualidade é Nakata. Conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças Nakata. Pode contar. 23 minutos de bola rolando. O São Paulo tem 22 minutos para fazer gol. Mas se for para jogar a bola assim, não vai fazer. É ou não é? O time está desorganizado, né? Claramente desorganizado. Agora é o seguinte, é na base do coração. Só que do outro lado tem um time organizado e se defendendo muito bem. É na base do milagre e da força da camisa, né? Ou daquela afirmação dos torcedores que o Morumbi vira jogo, né? É entrar nesse discurso agora. Eu vou dizer pra você, a torcida dos caras deve ter o quê aí? 1.500 pessoas, sei lá? 500 pessoas. 500 pessoas? Isso. Acho que tem mais um pouquinho, hein, meu querido? Foi pelo espaço que tem ali, né? A diretoria da LDU solicitou ao São Paulo 500 ingressos. Ah, é? Então tem 500 torcedores aqui, bem informado aí pelo do Vale. E eles estão fazendo mais barulho que a torcida do São Paulo, velho. Deu uma murchada aí, né? O time não tá ajudando, né? E outra, tá desorganizado nesse momento. Ele tirou o Ferreira e o Rigoni, ok, os dois estavam mal. Abre Lucas e abre Luca. Então ele continua com 4-2-4 ou até com 4-1-5, não tem problema. Só que a LDU se defende bem. Se é um técnico brasileiro, a gente estaria falando o que aqui agora, né? Que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, fazem o mais do mesmo, né? Hoje o Crespo... Do outro lado tem um brasileiro, né? Que tá com o time organizado. Bem lembrado. Muito criticado por nós, inclusive, né? Que tá fazendo muito mais com menos, porque a LDU é menos do que o São Paulo, com todo respeito. Não sei. Tenho dúvida. Tecnicamente, sim. Okay, não, taticamente não. Taticamente foi uma lavada do Thiago. Tô falando de técnica de jogador, né? E de grana, vem Luciano, ele aperta, ganha para o time do São Paulo, abertura para o toque de bola com a esquerda com o Luca. Em velocidade, desceu, se cruzar, a bola é boa em cima da marcação do Adi. Ele vem para tirar o perigo, bola volta no toque de bola, aperta novamente, Luca ganha para o time do São Paulo, mas com falta. Agora o Brasileirão Série B do Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos de disputa pelo acesso. Assine já, torcedor do Brasil. Aí parado o jogo, é bola para a equipe da LDU, bater e ser jogando. Ative efeito estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir. Jogados exatamente 26 minutos de bola rolando, 26 de bola rolando para você conferir. É etapa. Vem Rodriguinho, domina para o time do São Paulo. Vai para a finta, limpa a jogada. Abriu para o setor de direita do campo de ataque. Passa mal para Mailton. Correu muito para evitar a saída. Lucas está aberto. Mailton cruza, levantou no gol. Zagueirão falhou a bola. Volta com o time da LDU que sai jogando no campo de defesa. Repito para você. Jogados 27 minutos de bola rolando. O segundo tempo, São Paulo 0, LDU 1. No agregado 3-0 para LDU. Alô, Lucas Bueno. Flamengo e Estudiantes se enfrentam daqui a pouco pela Libertadores e o time do Rio de Janeiro teve o seu ônibus atacado. Antes de entrar em jogo, jogaram pedras no ônibus. Nenhum jogador foi atingido, somente vidros quebrados. A bola volta. E a Comebol fica quietinha com essas coisas, viu? Porque é brincadeira, é um nível baixíssimo, né, a Comebol. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Aí quando eles tomam uma atacada, eles fazem que nem contra o racismo, né? Que o presidente falou um monte de besteira. Aí eles fazem todos os jogadores se abraçarem antes do jogo. A união pelo racismo. Uma falsidade danada, velho. Chama brasileiro de macaco. Os caras fazem o que querem e tá tudo certo. Eu tô errado, Preto e Quesada. Tá certíssimo. Tá certo, porque o presidente novo, Alejandro Domingos, ele quer limpar a Comebol. Mas limpar com o quê? Com gasolina? Não dá, né? Notas frias da Comebol, sempre.
Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se assim você pode confiar. Domínio do campo de defesa para ser jogando, prende o lance e curtindo novamente o time de São Paulo para vir para o jogo. Abertura pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina Mailton. Mailton consegue bom passe de bola. O que o Mailton estava fazendo no banco, hein? Abertura pelo setor de esquerda, campo de ataque, lançamento vem para o Rodriguinho, abriu para Luca. Luca devolve a jogada da esquerda, vem cruzamento do Enzo, levantou na boca do gol, Luciano de cabeça. Ele põe pra fora. Linha de fundo, tiro de meta para LDU bater. O inferno de Luciano, né? Vive um momento terrível. 97 gols com a camisa do São Paulo, buscando, perseguindo o 100º há algum tempo, mas não vive bons dias o Luciano. Desperdiça nova oportunidade de cabeçada por cima. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Nada disso está valendo. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O árbitro, mas o que ele está marcando na cobrança de tiro de meta, hein? E aí a torcida... Bronca com o presidente, né? A torcida, exatamente. Protestos contra o presidente Júlio Casares. A bola volta no toque de bola, domina o time do São Paulo. A abertura foi feita à frente do campo de ataque. Tentou toque para Lucas, Luciano não consegue. A bola volta com o time da LDU. Domina o time do São Paulo para ser para o jogo. Já recolhe a jogada pelo setor de esquerda. Houve a falta. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta cometida pro Azulgaray. É falta para o time do São Paulo. Batendo pelo setor de esquerda. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo, torcedor brasileiro. Você está ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo. Lançamento à frente, passa por todo mundo, domina o time da LDU. Concorra a viagem para assistir ao final da Conmebol Libertadores em Lima, no Peru. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Jogar junto é bom de Mafre. E domina o time do São Paulo, 30 minutos de bola rolando 30. A bola volta no toque de bola, contigo na intermediária, ganha a bola, o time do São Paulo domina novamente, vem para a finta. A bola sobrou de primeira para Pablo Maia, rolou jogada para Rodriguinho, deu para Pablo Maia, cortou o primeiro, escapou do segundo, vai para a área, aperta o zagueiro, tira, ouviu o toque de mão, o árbitro marca. Falta para a LDU bater. Acaba se atrapalhando todo por ali o Pablo Maia, né? Afobado, ainda no desespero, tentando um milagre por aqui. Acaba devolvendo a bola para a LDU, que vence o jogo 1-0 no agregado 3-0. Bagulho tá feio aqui, viu, Quesada? Viu, Pretzel? Feio. 13 escanteios pro São Paulo. Vou repetir, 13. E ninguém cabeceia a bola. O AD é o dono da área. O dono da área. E o Quinteiro jogando muita bola. E o Villamil também, que é um jogador comum, combatendo todas no meio de campo. Quer dizer, o São Paulo hoje não é uma noite muito feliz. Tem que fazer o gol para mudar o ambiente. Faz o gol para mudar o ambiente. Mas tem um negócio positivo. O São Paulo tem 72% de posse de bola. Sem ser efetivo, né, cara? Com passes pro lado. É muita troca de passes defensivos. Passe do lado, né? E na defesa, né? Então, é passe da defesa. Quantas vezes o Rafael saiu jogando? Tá tudo então, errado. É uma estatística, assim, que ela serve para algumas coisas, desde que você seja ofensivo, né? Aquela coisa toda. Na realidade, não serve para nada hoje, né, Ulisses? Porque... Para nada. É bola no campo de defesa. Recolhe novamente, tenta ser jogando, vai para o toque de bola novamente. O Pablo Maia domina para o time de São Paulo, vai para a finta, escorrega. Já domina no campo de defesa, tenta o toque de bola da esquerda, campo de ataque, abriu jogada para Enzo Dias. Enzo Dias dominou, tentou descer para o time do São Paulo, arma a jogada curtinha para Rodriguinho. Rodriguinho prendeu pela esquerda, campo de ataque, vai sair cruzamento, balança novamente o time do São Paulo, tenta Luca, levantou na boca do gol, toque de cabeça do Luciano no canto esquerdo, cai Gonzalo e pega. Se a gente tiver mais 90 minutos, um terceiro jogo, a impressão é que o Luciano vai continuar tentando e não vai marcar pelo São Paulo contra a LDU, Ulisses. Coisa tá tão feia aqui hoje, velho, que eu acabei de bater o microfone na boca. É o fim, hein? A bola volta no toque de bola, domina o time do São Paulo com o Luca. Tenta a finta, voltou para Enzo, tenta ganhar a jogada. Tá marcada a falta para o São Paulo bater na esquerda. É uma falta que poderia até empolgar o torcedor, né? Mas nessa altura, na verdade, a arbitragem deu só o lateral, viu, Ulisses? Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na Cata, pode contar. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo da esquerda. A abertura para Enzo, tentou cruzamento, explode em cima do Quinteiro. E o Quinteiro que jogou Pretzel e Quesada, escanteio São Paulo. Impressionante. E o que ele não jogou na ida, ele tá jogando na volta. E esse zagueiro haitiano, ele tem 35 anos.
Na outra eliminação do São Paulo pela LDU, ele já foi um gigante na Copa Sul-Americana. Tá tentando ir pra Copa com o Haiti. Esse Quinteiro tem 9 temporadas na LDU. Já tem aquela plaquinha de patrimônio. Mailton na bola. Eu quero aqui. Mas o que é isso, Mailton? Ele bateu escanteio na bochecha da rede pro lado de fora. Eu quero aqui pedir 1000 desculpas para Leandro Quesada. Porque o interrompi para narrar uma merda dessa. Não, mas tem que fazer isso para justamente a gente ter uma explicação, né? Realmente hoje, infelizmente para o São Paulino já foi, né? Infelizmente. Perdemos a grande chance de ter São Paulo e Palmeiras 2 vezes na Libertadores. Ah, louco, velho. Vai mexer o time da LDU. Sai o Cornejo, camisa 20, para entrada do 5, Minda. E vai sair também o Alzugaray, ó. Vamos ver, a placa vai indicar. Sai o 9, Alzugaray. Entra o 7, Pastran. Tá louco, Pastran é ponta. E o Minda é volante. É, zagueiro volante. Tá bom, é isso aí. Ah, hoje tem que aplaudir o tal do Thiago Nunes, né? Vamos lá, a gente precisa reconhecer quando o cara consegue vencer 2 partidas contra um time brasileiro de história, que é o São Paulo, né? Ainda o Thiago não Nunes terminou, tu tem razão, mas ele tá realmente fazendo... criou um fuzuê, né, o Prédio? Não, ele tá fazendo um grande trabalho. Um trabalho tático, ele ganhou o duelo com o Crespo. Pode até empatar o jogo, São Paulo virar 2-1. Não sei, mas no momento... Saudação ao presidente aí de novo, né? É, porque é o seguinte, cara, mas eu vou falar um negócio, o Luciano perdeu gols também, que eu vou dizer pra você, hein? Nossa, que pegada no Lucas agora, hein? E aí tá parado o jogo, marcada a falta para o time do São Paulo bater. A falta foi cobrada para a falta no campo de defesa para Rodriguinho. Rodriguinho domina para o setor de esquerda, que é para ataque, tenta descer o time do São Paulo. Abertura para o setor de esquerda para Luca. Luca domina para o time do São Paulo, gira para Rodriguinho. Luca entra, Rodriguinho vem para o toque, ele para já solta com o time na intermediária. Aperta o time do São Paulo, tenta ganhar o lance, vem Rodriguinho, toca na bola, ela sai para a linha de lado. Lateral para o time do São Paulo, bateu pela esquerda, lateral cobrado. Já domina do campo de ataque, prende o lance, continua na intermediária. Pablo Maia abre pela direita, Luca vem buscar a jogada, Lucas. Abertura vem do toque de bola, Coutinho, Luca tá livre lá do outro lado, 1-0 LDU, no agregado 3-0 LDU, 35 minutos de bola rolando, domina novamente o time do São Paulo, tenta finta, perde o lance, balança, tenta finta, Luca perde, mas volta Sabino, ganha pro time do São Paulo, rolou, boa jogada no campo de ataque, abriu pra Luciano, vai bater pro gol, tira o zagueirão, jogou bem na bola o danado, enfim. E vai trocar mais uma vez o Crespo, saindo 15, Rodriguinho, entrando 25, Alisson. Portanto, muda o Crespo mais uma vez o time do São Paulo. E aí? O Alisson cansou, né? O Rodriguinho cansou. Fez um jogo hoje burocrático. É um jogador jovem, eu não vou ser definitivo. O Crespo recuperou ele, ainda pode ajudar o São Paulo. Hoje foi mal. Mas ficou sozinho também nessa missão de organizar o jogo, né? O Alisson vai entrar para tentar mudar a história do jogo. E bem, São Paulo com o Lucas, cruzou na boca do gol, tentou o toque de bola, sobrou de primeira, bateu. Véi do céu, é uma piada. É uma piada, cara. Que chute foi esse? Coisa impressionante. É o Diné, não é isso? Foi o Enzo. O Enzo, né? De exatamente. novo o Enzo, cara. Mas é importante que tu dissesse, o Diné não tocou na bola, hein? Atrapalhou. Quem? O Diné atrapalhou o gol do Luciano. Foi o único toque dele na bola. São Paulo fica só com o brasileiro, é isso? Exatamente. Nossa, que nhaca, velho. Foi eliminado pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Que foi eliminado pro Corinthians. O Atlético perdeu os 2 jogos pro Corinthians, é isso ou não? Isso. Meu Deus do céu. Que momento, hein, Prédio, hein, Caçada? Pois é a realidade do São Paulo ultimamente, né? Gasta muito, tem déficit, e essa é a realidade. Por isso que a torcida está na bronca com o presidente. Porque vocês acham entre nós aqui agora, não vou ser oportunista, que o Mailton tem bola para jogar no São Paulo? Não. Por favor, né? Agora... Mais que o Rigoni tem. Sim. Isso também, sim, Rigoni isso também. Sim. Só que o Rigoni é o jogador do técnico, né? A propósito, técnico, posso me incluir, demos uma forçada de barra para falar que o trabalho era tão bom, né? Não era, não. Nos mata-matas aí de Copas, fraquíssimo trabalho do Crespo.
Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos de a disputa pelo acesso. Assine já! Disney Plus. Domina o time do São Paulo, tenta descer contigo na intermediária, vem Rigoni. Ele arredonda a jogada pelo comando de ataque, vai pro toque de bola para Luca, tentou passar, nossa senhora. O Quinteiro tirou. Eu vou dizer pra você, o AD, ele alugou um triplex na cabeça do Luciano e do ataque do São Paulo, hein? Partidaço, né? E outra, qual é a função dele? Ele é um jogador físico, é bola aérea. Vão ficar cruzando bola a vida toda, senão tirar a bola dele, pô. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. E o torcedor já tá indo embora, hein, Pretzel, hein, Quesada? Eu acho que muito decepcionado e tem sido assim, né? Essa gestão ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou um Campeonato Paulista, mas a que preço, né? A que preço? O presidente perdeu a moral, o presidente hoje ninguém aguenta mais ele no clube em relação à torcida, né? Não os seus baba-ovos. Então essa eliminação também vai muito para a bronca contra a diretoria. Bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o seu novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. A bola volta com o time do São Paulo, prende lance, curtindo o setor intermediário, recolhe Alisson. Ele prende para o time do Tricolor, vai tentar o toque de bola, volta, Coutinho para Pablo Marques, gira, abre a jogada na esquerda para Sabino. Sabino prende para o time do Tricolor, tenta o levantamento do comando de ataque, abre a jogada pelo setor de esquerda, já tenta descer o São Paulo, toca a bola no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. Você está no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque, ele bola tenta descer contigo novamente o time do Tricolor. 1-0 para a equipe da LDU no agregado. Meu amigo, agregado é feio o bagulho, hein? É 3-0. Já domínio do toque, ele bola tenta descer o time do São Paulo. Toque contigo na intermediária, aperta o São Paulo, cruzamento. Luciano dominou, vai fazer o gol, bateu em cima do goleiro, voltou para Luciano para fazer o gol, bateu em cima do goleiro, voltou pro Luciano novamente para fazer o gol, bateu em cima do goleiro de novo, Gonzalo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bateu no mesmo lugar onde estava o goleiro. Vai lamber sabão, Luciano. E a impressão que dá, Ulisses, agora se confirma, né? Pode dar mais um jogo pro Luciano contra a LDU. A bola não vai entrar. Ô, Quesada, ô Pretzel, não, peraí, gente. Hoje não é o dia, né? E assim, se tivesse que escolher o menos pior hoje no time do São Paulo, eu escolheria justamente o Luciano, né? O Luciano tentou fazer alguma coisa, não teve capacidade nenhuma nos chutes. Né? 2 lances impedidos. O único. Para não falar que não é o menos pior, vai. Sim, agora o AD tava lá, atrapalhando o Luciano de novo. Ó. Foi ele que atrapalhou ele que atrapalhou o Luciano. Impressionante esse zagueiro aí. É o futebol da bandeira. O AD. Eu tô falando pra você, velho. O AD alugou um triplex na cabeça do Luciano. Já moraste um triplex, tia? Eu tenho um. Bem administrado. Tá com o bagulho aí, tá louco, hein? Domínio do campo de defesa. Né? Mas tem um monte. Domínio do campo de defesa. Recolhe contigo novamente no campo de defesa. O time do São Paulo tenta descer do ataque. A abertura foi feita na esquerda. Vem com Enzo. Enzo cruzou. Vem pra tirar dali. Alala. Ele põe pra linha de fundo. Faz o corte por ali, né? Quem sabe na bola parada o São Paulo pra assustar, fazer um golzinho. Corre contra o tempo. 41 minutos. Enzo Dias na bola. E vem Enzo Dias para a cobrança de escanteio, 41 minutos de bola rolando, escanteio para o time do São Paulo, bater para você ligado no microfone, minutos, o São Paulo está sendo eliminado, Enzo partiu para a bola, bateu, levantou no gol, o toque de cabeça para fora. Põe para a linha de fundo, impressionante como perde gol o time do São Paulo. Agora foi a vez dele. Nada mais, nada menos que Dineno. Para tocar pela primeira vez na bola, né? Sem atrapalhar ali o jogador do São Paulo, apenas para perder o gol. Cabeçada por cima, Juan Dineno desperdiça. 15 escanteios tem o São Paulo. 15. Contra nenhum dele deu. Nossa. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. São Paulo numa crise financeira e crise de jogos danada, hein, Pretzel, hein, Caçada? Precisava ganhar esse jogo, né? Porque botaria no bolso 20 milhões, né? Já passando por uma semifinal. Mas também o presidente gasta que nem um maluco, né? Cria uns projetos mirabolantes aí. Certo? Então a torcida tá certa. E acho que se terminar assim com o São Paulo eliminado, vai ter um fora Casares gigantesco aí depois do jogo. E é bom lembrar, agora só resta o brasileiro, como você já destacou aí com o PDV. E no brasileiro tem que levar coisa séria, né? Não pode jogar esse futebolzinho aí.
Não vai correr risco, né? Porque já tem uma pontuação razoável. Mas realmente esse final de temporada com muita água no chope aí do São Paulo. A bola volta, o time do São Paulo tenta descer com o Luca. Luca domina para o time do São Paulo, vai tentar a finta, limpa a jogada, abre a jogada, Coutinho para Alisson. Alisson domina novamente para o time do São Paulo. Vem para o toque de bola para Sabino. Sabino domina para o time do Tricolor, inverteu a jogada para Maílson. Ele domina do campo de ataque, é Maílson, domina para o São Paulo de perna esquerda, cruza para ninguém. Ele põe para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe da LDU bater. O torcedor vai, né? Vai a tentativa do São Paulo, pouquíssimo inspirada. E de novo, né? Tiro de meta para Gonzalo Vale bater. O São Paulo volta a campo segunda-feira contra o Ceará. Jogo aqui no Morumbi. A LDU sabe o que fez do jogo, Quesada e Pretzel? Sim. Observou, olhou, marcou no seu campo de defesa, mas observou e olhou todos os erros absurdos do São Paulo. Isso. Ficou atrás da moita no popular. E compactou muito bem o time, né? Deu muito espaço em Quito, hoje não. Hoje tirou todos os espaços. 2 aulas táticas da LDU nos 2 jogos. No Equador e hoje aqui em São Paulo, no Morumbi. É o futebol que o técnico da LDU brasileiro, o que ele fez? Falou muito, né? Ele pagou pela língua, né, Pretzel? Muito. Ele foi trabalhar na América do Sul, em outros países, porque o mercado fechou para ele aqui. Ele deu algumas declarações muito duras, muito fortes, e os jogadores atuais, eles se falam muito. Todos eles se falam. E aí houve boicote a ele por parte de jogadores de outros clubes, certamente. Então ele foi trabalhar no Sporting Cristal do Peru, na Universidade Católica do Chile, até chegar na LDU. Ele cresceu. Então ele cresceu na América do Sul. E provavelmente o melhor trabalho dele depois do Atlético Paranaense, né? Porque no Corinthians ele não foi bem, lembram? Não foi bem no Corinthians. No Grêmio o Pretzel ajuda também. Foi campeão gaúcho, mas saiu com o time na lanterna. Botafogo não foi bem. Não foi bem. Ceará... No Ceará brigou lá e falou do negócio do Cartola lá. Quer dizer, é isso. Ó, o Thiago Nunes mexe, saiu 29. O Brian Ramírez para a entrada do 3, Mina. E a arbitragem sinaliza com mais 6 minutos. Vamos a 51. A torcida tá gritando, olé, o São Paulo tocando na bola. Domina Lucas, tenta descer para o time do São Paulo, tenta o levantamento à frente, afasta o zagueiro tira. A bola volta novamente no toque de bola. Lucas vem para a proteção, tenta ganhar para o time do São Paulo, evita a saída. Sai jogando a Arboleda, domina para o time do São Paulo. Toque de bola contigo no meio de campo. Toca a bola, Pablo Maia, recolhe para o time do São Paulo. A abertura foi feita pelo setor de esquerda. Já domina do comando de ataque, aperta o time do Tricolor. Lançamento vem pelo setor de esquerda, cá para ataque para Alisson. Abre o compasso para o cruzamento, vem para o toque de bola. Alisson. Alisson limpa, tenta cruzar, levantou para Luciano. Tentou chutar a bola, errou o chute. Aí pegou o Gonzalo. Mais uma, né? 2 jogos em que o Luciano para em Gonzalo Vale, o camisa 10 do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 46 minutos de bola rolando. Etapa final de jogo, girando o placar da Libertadores da América, quartas de final. LDU vence, São Paulo 0, LDU tem 1 no agregado. 3-0 para LDU, Lucas Bueno. Pela Série B do Brasileirão, Curitiba vai perdendo de 2-0 para o Criciúma. Logo mais, Atlético Goianiense e América Mineiro, terminando a rodada com Chapecoense e Avaí. É bola do toque de bola, recolhe novamente. São Paulo tentou novamente e não consegue, hein? Tá parado o jogo, a Lala tá reclamando. E mais uma defesa do Gonzalo Vale, né? São Paulo para completamente no Gonzalo Vale. O Crespo pode até falar das chances criadas e desperdiçadas. Ó, 54.609 pagantes. Um público que era esperado de 60 mil não chega, né? 54.609, renda 8.331.900 reais. Vaiada a renda pela torcida. Quanto deu a renda, por favor? 8 milhões. Nossa senhora. Que número, hein? Maior renda da história do São Paulo, eu acho. Espetáculo. Mas não deu 60, gente, hein? No olhômetro, hein? Não, 54 mil. É que o espaço é mais de 5 mil para a torcida visitante. Tá explicado. Deve ter uns 6.500 lá. E tem 500 pessoas. É impressionante, Perde cara. o jogo, mas fica com 8 milhas aí no bolso, né? Mas a torcida vaiou, a torcida não quer saber disso, não. Ou seja, porque fica caracterizado, nós fizemos nossa parte, certo? Muito, inclusive. O torcedor e vocês não. É assim que o torcedor vê. É difícil, viu?
É falta para o time do São Paulo. Bater vem para a cobrança. Alisson, falta para o São Paulo na direita. Placar do jogo 1-0 para LDU. Alisson na bola, partiu perna da direita. Na bola, levantou no gol. Toque de cabeça para trás. Passou por todo mundo. Casca na bola. Arboleda. Tiro de meta. É a jogada mais recorrente do jogo, né? Essa bola na grande área. E aí, sobe ela passa, vai pela linha de fundo ou acaba parando no Gonzalo Vale, que agora vai cobrar por ali a falta dentro da área. 1-0, a LDU é semifinalista da Libertadores. E pega o Palmeiras, é isso? Exatamente. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Numa reunião particular nossa aqui, fazer um churrasco. Perde os 2 jogos a LDU. Futebol tem surpresas, mas eu vou dizer, viu? É a tendência. Palmeiras é muito favorito. Mas muito assim. É só respeitar e jogar o futebol que o Palmeiras tem e pronto, entendeu? Mas respeita. O Palmeiras está o seguinte, não entra na onda, não entra na pressão, não entra na encheção de saco, na provocação. O Palmeiras joga bola, velho. Isso. E com um objetivo, fazer gol. Lembrando, essa LDU estava no grupo do Flamengo, tá? Isso, fez ganhou. 11 pontos com o Flamengo e aquele Central Córdoba. Então os 3 empataram com 11 pontos, agora eliminou o São Paulo e faz o primeiro jogo contra o Palmeiras lá no Equador. E já está parado o jogo, está marcada a falta para o time do São Paulo, já cobrada no campo de ataque. Lucas cobra a falta novamente. Eu vou dizer, pelo que o Lucas está jogando, ele tinha que ter saído jogando, viu, velho? Domina o time do São Paulo, já tenta descer pelo setor de direita, cruzamento vem na entrada na grande área. Pablo Maia tentou chegar, antes chega o time da LDU, que pode fazer mais um gol. Arboleda tem que ser expulso, hein? Vai tomar amarelo, mas vai ficar de graça. Na minha maneira de ver, ele tinha que ser expulso. Ele mete a mão na cara do Estrada. Isso mesmo, e toma só o cartão amarelo. Falta que acontece ainda no campo de ataque do São Paulo. O Arboleda com o braço acaba parando por ali o Estrada e toma amarelinho. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola para a equipe da LDU sair jogando. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da audiência. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor ouvinte no Brasil, obrigado. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Do meio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa para ser pro jogo, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, aperta novamente, tenta descer o time do São Paulo, não consegue, bola volta no toque de bola, recolhe o time da LDU, é do meio da rua, clareou, bateu, nossa senhora, olha o chute do cara, velho, lento. Mas pra LDU, tudo é festa neste momento. 1-0 no agregado, 3-0. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte no Brasil, quando ergue o braço, o árbitro, é fim de jogo. São Paulo tá eliminado da Libertadores, LDU classificada. Na Bandeirantes vem você, Ricardo Capriotti, o tricolor deu adeus. Pode vaiar, vaia mesmo. Esse time merece todas as vaias. Vai aí, torcedor São Paulino, vai! É isso aí, merece a vaia, merece mesmo, e tem que vaiar. Esse time foi medíocre, treinador, que isso, gente? Que isso, time que não faz gol. São Paulo não faz gol. Como é que pode? Como é que quer avançar na Libertadores se não faz gol? Jogando essa bolinha aí. Vaia mesmo. Vergonha o time do São Paulo ser eliminado pela LDU. Não fazer um gol desse time. São Paulo não fez um gol na LDU. Aliás, há quanto tempo faz que o São Paulo não marca um gol, hein? 3 jogos. Quanto? 3. LDU, Santos, LDU. Que isso? Tá brincando. Não pode. Ô PDV, me conta aí, o que tá acontecendo? O que você tá vendo aí, além da ira do torcedor São Paulino? Bom, vejo a festa do torcedor da LDU, né? 500 ingressos à disposição. E olha, acho que eles imaginavam até sair com a classificação, não com a vitória, né? A LDU vence os 2 jogos, hoje 1-0. E aí muita celebração por parte dos jogadores da LDU neste momento. Os jogadores do São Paulo, ó. Eles agora aplaudem o torcedor, tá? Aplaudem o torcedor e recebem uma vaia em troca, né? Uma troca justa, talvez. Até acho que os jogadores entendem
dessa forma. A torcida vaiou o time, a exibição, mas protestou também contra o presidente Júlio Casares, né? Teve o nome citado de uma forma não tão bacana aqui pela torcida do São Paulo. Então, se tem um nome, né, um culpado, um apenas, a torcida falou em Júlio Casares por aqui, apesar da principal organizada ter hoje uma ótima relação com o presidente do São Paulo. Então, a gente pode acreditar esse protesto ao torcedor comum do tricolor paulista, que agora se recolhe ao vestiário do Morumbi, eliminado da Copa Libertadores, eliminado da Copa do Brasil. Resta ao tricolor paulista o Campeonato Brasileiro, quem sabe uma vaga na Libertadores de 26 através do Brasileirão. São Paulo está na briga. Na segunda-feira enfrenta o Ceará aqui no Morumbi, Capriotti. Libertadores. Vaga para Libertadores. É o que resta para o São Paulo lutar nos últimos 3 meses desta temporada. Convenhamos, é muito pouco, não é? É decepcionante para um time do tamanho do São Paulo. É muito pouco. É frustrante. Terminou, né? A temporada do São Paulo terminou hoje, ó. Dia 25 de setembro de 2025. A temporada do São Paulo está encerrada, porque brigar por uma vaga na Libertadores é muito pouco para esse time. É nada para o tamanho do São Paulo. E que vergonha, né? Que vergonha. Bom, nós vamos no apito final, evidentemente, falar muito dessa derrota, da eliminação do São Paulo. A gente vai analisar bastante. Daqui a pouquinho tem o Flamengo em ação. Estudiantes e Flamengo definindo o último classificado para as semifinais da Libertadores da América. A gente vai acompanhar de pertinho todos os lances desse jogo. Mas agora, vamos escolher o melhor em campo, que não vai ser do São Paulo. O craque Estrela Bet Bandeirantes de LD1 São Paulo 0. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Não vai ser do São Paulo, não é, Quesada? Não vai, não é, Pretzel? Não, se a gente fizer isso, será uma ironia com a imensa torcida são paulina que a gente votaria na torcida, se tivesse que votar em alguém do São Paulo. Deixa o Pretzel votar, mas eu já tenho o meu aqui. Eu tenho o meu aqui, pra mim, um gigante nos 2 jogos. E há 2 anos que ele vem jogando nesse nível aí. E acho que ninguém no Brasil olhou pra ele. Zagueiro haitiano, 35 anos, AD pra mim o melhor em campo. E eu queria fazer uma menção, ao AD, né? Mas eu queria fazer uma menção ao cara que fez o gol hoje, né? Acho que é muito importante num jogo como esse, contra um time que tem mais dinheiro, tinha um Morumbi com 54, 55 mil pessoas, que tem mais técnica, o cara foi lá e fez o gol, né? Que foi o Medina. Então, Medina, AD, goleiro muito seguro também, o tal do Vade, né? Que é o jogador que está há 2 anos na LDU. Mas esse zagueirão do Haiti, realmente, olha, tem muita gente no futebol brasileiro que não joga o que esse cara joga, hein? E pode ir para a Copa do Mundo. Então, o haitiano aí, até pelo sofrimento desses caras, né? Conseguir ter um ídolo desse tamanho aí, o AD, o monstro dos 2 jogos, como o Pretzel falou aí, Capri. Foi muito bem nos 2. Nos 2. Jogou muito nas 2 partidas. AD. Eu ia falar que eu falei que o menos pior do São Paulo foi o Luciano. Cristiano Panvec deve estar pé da vida comigo. É que eu queria escolher um menos pior do lado do São Paulo, entendeu? Mas o Luciano perdeu o gol, fez um gol em impedimento, enfim, hoje não funcionou. Era o jogo dele, né? Era o jogo para tentar hoje fazer história, mas ele não conseguiu. Não conseguiu mesmo. Mas, eu, contudo, ainda acho o Luciano um jogador útil. Só que ele não consegue ser o protagonista do São Paulo. Ele tem que estar com outros jogadores. Ele tem que estar com outros atletas de qualidade ao lado dele para ele também ser protagonista. Ele ser o cara, ele não consegue. Tipo assim, né? Tipo Gerson, tipo Raí, tipo Kaká. Tem que ter uns caras desse tamanho, senão não funciona, né? Ele tem que ter cara com ele, senão cara de qualidade. Ele não é o cara pra ser o protagonista, né? Ele é o cara pra fazer parte de um conjunto, é isso? Isso, exatamente. Ele nunca vai ser o cara assim, ó. O Luciano é o cara. Não, ele tem que estar com os outros junto ali. Ele tem que estar com a patota dele, porque ele sozinho não salva ninguém.
Vamos lá então, pro apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saiam daí não, hein? A gente vai continuar falando dessa eliminação do São Paulo. Vamos ouvir o técnico Hernan Crespo. Vai ter aquele nosso pacote de atrações aí que você já conhece. Gabarito do jogo. O gabarito. Eu quero só ver o que é que o Quesada e o Pretzel vão fazer com as notas do jogo hoje. Quero só ver, então continuem conosco, porque vai ter muita coisa aí importante no apito final que chega na sequência para vocês. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa. Passe de bola dele foi péssimo. A bola volta, tenta descer o time dele, deu na cara do gol para fazer o gol, bateu! Medina! Gol! Da LDU! Num toque de bola infeliz dele, Rigoni deu na cabeçada, adversário, contra-golpe, saiu. O Bobadilha foi na marcação e falhou feio. A bola era inteira dele, ele falhou. Aí o Medina domina, entra na grande área, bate de perna direita, mete no canto direito do goleirão Rafael do São Paulo, abrindo o placar do jogo. 1 para LDU, 0 pro São Paulo. Deu bobeira geral num time pessimamente montado pelo Crespo do Vale. Era jogar. Tá aí Ulisses Costa. E o gol solitário, mas muito importante, que deu a classificação para LDU. Classificação à semifinal da Libertadores da América para enfrentar o Palmeiras na semana do dia 21 de outubro. Jogo primeiro vai ser em Quito, no Equador, e a partida da volta no Allianz Parque. A outra semifinal será entre Racing e Flamengo ou Estudiantes, que começam a jogar daqui a pouquinho na Argentina. O Lucas Bueno vai ficar de olho nesse jogo e vai informar pra gente assim que as coisas forem acontecendo por lá. Prioridade para informação também. Já, Paulo do Vale vai trazer o Hernan Crespo para falar aqui no nosso apito final, explicar essa derrota São Paulina. Vamos ouvir, não é? As explicações do Crespo e os jogadores, se eles falarem também. Diretoria, nem adianta a gente sonhar aqui que vai falar Júlio Casares, Carlos Belmonte, nunca falam. Não é hoje na derrota que eles vão falar também. Mas enfim, lá está a reportagem Bandeirantes nos vestiários, ali a área de zona mista do Morumbi, para ouvir quem for possível. A gente vai até às 11 da noite, então tem muito apito final para a gente repercutir bastante essa eliminação do tricolor. Vamos lá então, Pretzel e Quesada, quero ouvi-los aí para que vocês possam explicar os detalhes dessa eliminação do São Paulo para o nosso ouvinte, para o ouvinte Bandeirantes. No dia do rádio, eu estava sonhando aí com uma semifinal entre São Paulo e Palmeiras, que seria gigante. 2 jogos para parar a cidade de São Paulo, mas infelizmente não aconteceu. No dia do rádio, eu quero que vocês contem tudo aí pra gente, como é que foi essa eliminação do São Paulo. Fala aí, Quesada, fala, Pretzel. Olha, primeiro que eu não sei se... Eu já ouvi de muita gente, de muito São Paulino, que o estádio... Primeira estatística, ligeirinho só, certo? Que eu anotei aqui, 16 escanteios a 0.
16 escanteios a 0 para o São Paulo, certo? Ninguém cabeceou a bola na área da LDU. Ninguém cabeceou. 16 escanteios. Porque quando tu tem 16 escanteios, é sinal que tu chega bastante na linha de fundo. Ou perto dela, pelo menos. Né? E isso é fato e não é nenhuma novidade. Mas o São Paulo não soube aproveitar nada disso aqui. A torcida lotou o estádio. Os São Paulinos que a gente conhece, né, grandes amigos, colegas também, eles costumam dizer que noite de Libertadores no Morumbi são noites especiais, né? Porque o São Paulo é tricampeão da América, tricampeão do mundo, a torcida se mobiliza. Hoje a torcida lotou o estádio, fez festa na chegada. E o que o time entregou? Entregou um futebol paupérrimo. A começar pela escalação, 3 zagueiros que ele não abre mão para começar jogos. Né? Ainda com o Rigoni de ala pela direita, mas um meio-campo simplesmente sem nenhuma criatividade, só bola pelos lados. E aí pelo menos uma chance com o chute do Luciano prensado com o Rigoni no travessão. Mas muito pouco pelo que a gente esperava, né? A LDU compactou o time, não deu espaço, principalmente pelo meio, ao invés do que fez lá em Quito quando saiu para o jogo para fazer resultado. E aqui não, aqui jogou pelo regulamento, né? Se a gente perder por um gol aqui, tá ótimo. E ainda ganharam o jogo com o gol do Medina aos 40 do primeiro tempo. Aí no intervalo, ele tira o Bobadilha que falha no gol e tira o Alan Franco, aí sim tirou um zagueiro, para colocar o Lucas e o Mailton. O Mailton como lateral direito e o Lucas no meio. Aí ele partiu para o 4-2-4 praticamente. E o que aconteceu? Nada. O que o São Paulo criou? Muito pouco. Só aquela sequência do Luciano contra o goleiro foi o único lance, assim, a chance clara que o São Paulo teve para fazer um gol na segunda etapa. Em compensação, a LDU praticamente não passou do meio do campo. O Rafael não tocou na bola no segundo tempo. Só ficou dar a bola pro São Paulo e deixa eles ficarem nervosos, deixa eles errarem. E foi o que aconteceu, um festival de erros, um segundo tempo horroroso. Em nenhum momento o próprio torcedor de São Paulo presente, nós aqui cobrindo o jogo, né? A gente imaginou que o São Paulo poderia chegar perto dos 2-1, imagina nos 3-1. Então tinha que fazer um gol para mudar o ambiente. E nem isso conseguiu. O estádio foi murchando, por quê? Porque o São Paulo só errou. E o treinador também foi muito mal. Então, para mim, Quesada e Capriotti, 3-0 no agregado, ainda que a LDU mostrou para nós lá em Quito que não é um grande time, aqui taticamente a LDU simplesmente travou o São Paulo, simplesmente jogou pelo regulamento e jogou de forma brilhante. Então a LDU ganha o jogo e o São Paulo perde de forma melancólica num futebol muito pobre e com merecimento de vaias e de xingamentos também para a diretoria. Olha, Capri e Pretzel, para mim surpresa zero essa eliminação do São Paulo, mesmo. Acho que o São Paulo não vinha jogando o suficiente para encarar duelos grandes como esses da Libertadores. Imaginaria que contra o Palmeiras as coisas seriam bem complicadas, né? Embora a gente esteja falando de um clássico e às vezes no clássico, principalmente em mata-mata, né? Com ida e volta, o time que não está tão bem assim consegue fazer história sobre o favorito, ok? Mas assim, eu acho que não foi surpresa mesmo. O que eu vi no primeiro jogo contra a LDU me deixou aí a impressão de que o São Paulo ia ter muitas dificuldades no jogo da volta contra essa mesma equipe. E aí a gente tem que fazer uma menção ao técnico, né? O Thiago Nunes, porque a gente elogia muito os técnicos estrangeiros e a gente tem uma tendência nos últimos anos de achar que todos os técnicos brasileiros estão ultrapassados, estão para trás aí nas ideias táticas e coisa do tipo, não se preparam, não estudam, não são estudiosos, né? Não trabalham direito e tal. Então a gente tem que fazer uma menção ao trabalho do Thiago Nunes, porque a LDU venceu o São Paulo na casa dela e hoje, taticamente, matou o São Paulo. Hoje foi uma aula tática de um time que tecnicamente não tem valores como o São Paulo tem, mas que taticamente conseguiu, não é, no trabalho técnico do técnico Thiago Nunes, se sobrepor aí ao trabalho do argentino Hernan Crespo. Então é bom a gente pontuar isso. Em relação ao jogo, eu também dizia depois daquela derrota 2-0 no Equador, que era a hora do Crespo, falei muito isso com o Pretzel, né, Pretzel? Abandonar a ideia dos 3 zagueiros e já pensando no jogo do Morumbi, isso eu falei uma semana antes, tá? Agora, engenheiro de obra pronta, não, ninguém foi aqui, a gente falou isso. Eu e o Pretzel falamos isso. Deixa de lado os 3 zagueiros, entendeu? Tem que ser ofensivo. Escala 3 caras no ataque, escala mais gente no meio campo para criar o jogo. Salientei também,
Os zagueiros são paulinos estavam criando o jogo do São Paulo lá no Equador. E hoje não foi muito diferente disso, não é? A bola passou sem tanta qualidade para o Pablo Maia, não passou tanto pelos pés do Rodriguinho, não passou tanto pelos pés do Bobadilla, que está meio perdido ali, não sabia se era um lateral, um falso lateral, ou se vinha para o meio campo. Pouco pelos pés do Luciano também, né? Quando o Luciano chegou para fazer alguma coisa, na realidade ele recebeu essa bola para finalização, ele trabalhou pouco, né? O sentido de criação, de transição da equipe do São Paulo. Então eu acho que aí passa muito pelo técnico Hernan Crespo. Todos os elogios que a gente faz pro Thiago, eu não faço pro Crespo, que hoje deu uma de pardal, né? Inventou um monte de coisa, não colocou o lateral que era para colocar, inventou um Rigoni que não esteve bem nesse setor de ala. Enfim, foi um Frankenstein hoje que o técnico Crespo fez. E aí não tem como dar certo, né, gente? Não tem como dar certo. E não daria certo, como não deu hoje. E ele tentou resolver tudo no segundo tempo, queimou etapas, demorou para colocar o Lucas Moura, fez várias mudanças, colocou em campo um time que acho que nunca jogou junto, né? Essa escalação aqui do São Paulo nunca jogou mais do que essa partida, né? Então ele não conseguiu também, ele não trabalhou essa equipe, o fato é que ele não trabalhou essa equipe. E aí vai ter que suportar as críticas que virão, né? Alguns memes, inclusive, dos adversários. Já tem gente criando a hashtag Volta Zubeldia. E só para fechar, para voltar para você... Assinou com o Flu hoje, assinou com o Flu. E é capaz do Fluminense roubar a vaga do São Paulo no Campeonato Brasileiro para Libertadores da América. Porque o futebol, ele é ingrato também, né? E aqui, eu não sei se a gente teria que se desculpar com o Zubeldia. Eu critiquei o Zubeldia pra caramba, hein? E o Crespo não conseguiu fazer mais. Ó... Guarde isso aí, tá, São Paulino? Por favor, o Capri, rapidamente, guarde isso. Crespo nas Copas, tá? Pelo São Paulo agora. 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Eliminado na Copa do Brasil pro Atlético Paranaense. Quase caiu na fase anterior da Libertadores, só ganhou nos pênaltis do outro Atlético Nacional da Colômbia. E derrotado 2 vezes pela LDU. E no Morumbi, o São Paulo, contando com o Zubeldia também, tá? 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, 40% de aproveitamento. Então esses números ratificam aquilo que eu e o Pretzel, você e nós aqui, comentaristas da Rádio Bandeirantes, estamos já falando há um tempo. Que o São Paulo não é essa força que muita gente tenta vender que ele é, que ele seja. Ele não é. Ele não é. Hoje ele teve 55 mil pessoas numa atmosfera fantástica apoiando e o técnico não conseguiu fazer essa leitura. E um técnico que já passou pelo Morumbi. Não é um novato que está chegando agora que não sabe o que é o São Paulo. Esse cara foi campeão do Paulistão, sabe o que é o Morumbi. E hoje ele não montou um time para jogar com a torcida. Merecidamente o São Paulo está fora da Libertadores e a culpa é do senhor Hernan Crespo, que vai dormir abraçado hoje juntinho com o Rigoni e com os 3 zagueiros. Bom, já que vocês estão falando do Crespo, já ele vai falar ao vivo aqui, hein? O Paulo do Vale já tá lá aguardando o início da coletiva do Crespo. Acho que vai demorar um pouco hoje, né? Porque já sabe como é que é, né? Mas tá lá, nós vamos ouvir já o Hernan Crespo. Agora, o Lucas Bueno me informa que nós temos aqui, fomos resgatar, né? Uma sonora aqui do Crespo. Sim. Dizendo que o São Paulo ia se classificar. Que o São Paulo, da última coletiva do Crespo, do fim de semana aí, que o São Paulo ganharia o jogo hoje e iria passar a semifinal da Libertadores. Ô, Michel Lopes, solta aí, vamos ouvir o Crespo aí falando que o São Paulo ia vencer hoje. Se você pensa que não acredita, pode acontecer 2 coisas. A gente vai ser eliminado ou a gente passa. Se passa, vai ser algo histórico. Vai ser algo épico. A gente vai ganhar. Vai passar de fase. A gente vai ganhar. Não ganhou, Crespo. Não deu. Não ganhou. Não ganhou, perdeu, Crespo. Aliás, não ganhou, não, perdeu. 3-0. De novo. Perdeu de novo, Crespo. Agora ele falou, se a gente passa é histórico, né? Mas ele não falou, isso a gente perde. Ele não falaria isso. Mas e aí? É um vexame, né? Claro. É um vexame, ainda mais do jeito que foi. E o Cristiano Panvec tá aqui dizendo... Tá com saudade do Zubeldia. Realmente, a gente tem que falar a verdade. Ele defendeu bastante o Zubeldia. Hoje é o dia do Zubeldia
ser tratado com um olhar diferente por todos nós, né? Que cobrávamos que o São Paulo fizesse algo melhor com o Zubeldia e o Crespo com o mesmo material, porque também, calma aí, viu, gente? O Zubeldia também não teve o Lucas Moura, certo, Pretzel? Perdeu o Caleri já no início do ano, não contou com o Oscar. É a mesma coisa que está tendo aí à disposição o Crespo. Não, e a diretoria se orgulha quando diz assim, ó, olha, Belmonte falando, né? Olha, só para dizer para vocês, nós não gastamos em contratações. Nós só contratamos jogadores livres no mercado. Para isso aí, para esse elenco aí, Tapia, Dineno, Rigoni, certo? O Mailton foi trocado por uma dívida. Pessoal, convenhamos, né? O Dineno não pode jogar no São Paulo. Não, eu não estou sendo oportunista quando ele foi contratado. Sim. O Mailton é um jogador bem normal. Tampouco, o Mailton estava arrebentando na Chape, na segunda divisão, aqui no Brasil, certo? Então, pessoal, o Rigoni estava encostado. Não sejamos oportunistas. O Tapia, né? Se fosse bom, não saía da Argentina. Não. Tá? Então é o seguinte, ó. Calma, né? Viu? Só que eles tentam, né, o Capri, eles tentam nos construir um cenário que não existe, de competência que eles não têm. E o Crespo, viu, Capri, Pretzel? E o Vintes, o Crespo, além de morrer abraçado com essa ideia dos 3 zagueiros, precisando vencer, jogando em casa com 3 zagueiros, acho que aí é o erro tático principal, não é? Além de inventar o Rigoni numa posição que não é a do Rigoni, ele morre abraçado com o Rigoni também, porque foi ele que indicou o Rigoni, né? Então, quando um técnico indica o jogador, ele tem que arranjar um lugar para esse jogador, né? Vamos também ser justos. Quem trouxe o Dineno... também, né? Tapia também. Quem trouxe o Dineno foi o Zubeldia, né? Então, quer dizer... Mas é o São Paulo, né? É o São Paulo, o treinador exato. O treinador pede, o dirigente contrata. O Zubeldia tá onde agora? Tá no Fluminense. E vai ter que trabalhar com o Soteldo, que foi indicado pelo Renato Gaúcho, entendeu? Então, quer dizer, você chega e você tem que trabalhar. Então, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado quando o técnico fica indicando o jogador sem ter um projeto pro técnico. Eu, tu e o Capri, nós somos os dirigentes. Estou fazendo cenário aqui. E Qual aí time? chega... Qual time? São Paulo. E aí o Crespo chega, eu quero o Rigoni. Por que, Crespo, né? Não, porque ele vai me jogar aberto aqui, né? Viu? Vai me dar profundidade, vai me dar qualidade no chute ou no passe. Tá, mas eu quero que tu me prove isso. Mostra. Ele tá jogando assim no Leão do México. Ele saiu há 4 anos daqui, certo? Me prova que o Tapia é bom. Sim. Aí é que tá, falta isso pros dirigentes, Mailton, cara. vamos parar e exatamente, ver o que o falta isso pros dirigentes, cara. Não tem um departamento de estatísticas lá, de scout, que acompanha lá o... Tem de todos inteligência os clubes artificial lá, não tem? E quando eles acertam, eles viram gênios, né? Mas os maiores erros que eles cometem, aí não aparece ninguém. Thiago Nunes. Aí não tem ninguém como o pai da criança, aí, PDV. Parece que tem aí um chamado, Capri. Vai lá, PDV, vamos ouvir o Thiago Nunes. Vamos lá, começando aqui. Arrancamos con la ronda de las preguntas, profe. La primera para usted es de Andrés Villamarín, Radio La Red. Gracias, Anita. ¿Cómo le va, profesor? Estamos en vivo para la ciudad de Quito en Radio La Red. Le quiero consultar qué tienen sus Leones para haberse metido entre los 4 mejores equipos de Sudamérica en medio de un Brasileirao, entre comillas, y de una Superliga donde los presupuestos evidentemente son muy altos, hablando de Superliga Argentina por cómo están ellos, y Liga, un equipo ecuatoriano, vuelve después de creo que 15 años a ser parte de los 4 mejores del continente. Y me permito, al observarlo usted en esta rueda de prensa, en consultarle qué se dijeron en el vestuario. Hubo evidentemente esa intimidad que nos gustaría que usted lo pueda trasladar ahora mismo. Le agradezco, enhorabuena y felicidades, ¿no? Buenas noches a todos. Primero, enviar un gran saludo a toda la gente de Ecuador, porque somos Ecuador hoy, estamos representando un país futbolero, de una hinchada apasionada por su equipo y que nos envió bastante energía positiva para este momento. Y te digo que sabemos las diferencias que pueden existir a nivel de presupuesto, a nivel econômico, sabemos as diferenças que existem em Sudamérica, do mercado brasileiro, argentino, com os demais mercados que estamos trabalhando ultimamente, pero há algumas coisas que a plata não compra. Não? Primeiro, a plata não pode comprar 5 estrelas que existem nesta camiseta de liga. São 5 estrelas do campeão de copas. E esta mística, esta camiseta, isto tem um peso importante. Em momentos definitivos, isso tem um peso importante.
Después, la plata tampoco compra el corazón y el sueño de uno. No hay plata en el mundo que pueda comprar esto. Y cuando Dios te apunta el dedo y te muestra el camino, uno tiene que creer siempre. Entonces, puedo decirte que este grupo de jugadores, quizá no tengamos el mejor grupo de Sudamérica, o seamos el mejor equipo del mundo, o yo tampoco sea el mejor entrenador que pasó por liga, pero tenemos un gran corazón y ganas de seguir creciendo, ganas de representar este equipo. Hoy específicamente fue un partido muy importante, no solo porque nos llevó a la semifinal de Copa Libertadores, pero jugar 4 tiempos contra São Paulo y ganar 3 tiempos, empatar 1, es algo importante. Algo de decir, ¿sabe o qué? Eliminamos a Botafogo, eliminamos a São Paulo y seguimos buscando algo quizá inédito y que poca gente puede creer. Entonces, es felicitar a los jugadores que en esta nuestra intimidad, obviamente están todos súper contentos, pero yo dije esto después de Botafogo y creo que las personas no se fijaron mucho en lo que yo hablé. Yo tengo en este grupo ahí gente que fue mundialista, que jugó mundial de selecciones, acostumbrado a eliminatorias, gente que salió campeón de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Entonces tengo un grupo copero y que sabe jugar ese tipo de serie. Claro que mucha gente puede decir un montón de cosas, pero internamente somos muy fortalecidos, estamos muy confiantes en lo que se puede hacer y seguir haciendo. Entonces es un momento de celebrar todo el trabajo que se hace y decir que por suerte, ¿no? Quizá o solamente por un acaso del destino, hay un entrenador brasileño que está fuera de Brasil y que está trabajando y llevó un equipo no brasileño a la semifinal de Copa Libertadores. Gracias, Thiago. Por nada. La siguiente pregunta viene desde Ecuador, Jean-Pierre Villarroel de Match Deportes. Profe, luego de disfrutar de esta clasificación, ¿cómo trabajar para enfocarse también en Liga Pro y cómo analizar a Palmeiras, su siguiente rival, ya entre los 4 mejores del continente? Hemos tenido un bajón en la liga por razones obvias. El momento que empezamos a jugar contra Botafogo, en la serie contra Botafogo, empezamos a cuidar los jugadores que venían jugando más tiempo. Eso nos pasó factura, sufrimos un poco con esto a nivel de resultados en la liga, pero seguimos creyendo que se puede recaudar lo que hemos perdido en este momento. Se acerca un hexagonal final. Los tiempos muchas veces no nos acomodan porque nos toca jugar ya el día domingo una vez más por la liga y tenemos ahí casi 9 horas a 10 horas de vuelo de regreso. No tenemos muchas veces un vuelo directo de 5 horas como están teniendo los equipos brasileños. Tenemos que hacer un paro luego allí en Bolivia antes de llegar a nuestra casa. Pero seguir trabajando, confiando en el grupo y principalmente sabiendo que hay un club que nos respalda para seguir creyendo que se puede algo más. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Luis Fernando Veras, de Área Deportiva y de Global Sports. Hola, Luis. Profe, ¿qué lo lleva a tomar la decisión de poner 5 hombres en el fondo, en una línea marcada? Logramos ver 3 centrales con muchísima capacidad, mucha entrega, 2 carrileros. La sorpresa de ver a Ramírez por izquierda, ver cómo dificulta el trabajo de Rigoni cuando tenía velocidad, cuando tenía ataque por esa banda. ¿Qué lo hizo tomar esa decisión de plantearse acá con una línea de 5? Bueno, primero que nuestra idea era intentar generar ventaja numérica en salida de atrás, ofensivamente hablando. No hemos conseguido. No hemos encontrado nuestro juego ofensivo hoy. Entonces es valorar justamente el trabajo defensivo que se hizo no solo con la línea con 5 al fondo, pero también con todos los jugadores que se compactaban. Hemos sufrido bastante en el primer partido en Quito porque São Paulo encontró asociaciones en esos intervalos entre nuestros stoppers y carrileros. Llegaron muchas veces en esa condición, incluso cara a cara con el portero. Y hemos trabajado bastante para tapar esos espacios y evitar que ellos tuviesen situaciones cara a cara en esta zona, entre área chica y área grande. Pero te digo que hoy sufrimos un poco más por el encaje de área, porque São Paulo generó situaciones a partir de centros de 3/4 de cancha o balones detenidos. Fue donde sufrimos un poquito más y es obvio, se tratando de un equipo de local con la jerarquía que tiene, obviamente que iban a tener situaciones, pero en esos momentos de dificultad apareció nuestro portero, que fue muy, muy bien. Pero también reforzar
el hecho de que estábamos un bloque bajo, defendiendo, cerrando los espacios, pero buscando una pelota para una contra. Y la encontramos con Medina, y esto fue determinante porque al final, y ahí entra un poco de la experiencia que tengo con el fútbol brasileño, sabíamos que el Morumbi, que tanto se habló, que es un estadio increíble, con una hinchada increíble, pero el momento que se veía con un 0 en contra, la gente ya empieza a trabajar más a favor de Liga do que a favor de São Paulo. Y ahí entra un tema emocional que tenemos que considerar y hemos preparado a nuestro equipo para esto. Si lográsemos meter un gol, sabíamos que el partido se acomodaría, y entonces creo que hemos hecho no solo defensivamente, pero mentalmente un juego muy, muy bueno. Thiago, aqui, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Thiago, quando o Brasil perde a Copa, e a onda aqui no futebol brasileiro foram treinadores da nova safra, seu nome era bem quisto. E não deixou um bom trabalho no Corinthians, no Botafogo também teve um trabalho questionado. Hoje você elimina o Botafogo, elimina o São Paulo na Copa Libertadores da América. Por que no futebol brasileiro o seu trabalho não foi valorizado no teu ponto de vista? Primeiro um abraço para vocês, um abraço para todos os meios de comunicação aqui do Brasil, em especial para o Craque Neto, um abraço para ele. Eu não digo que não tenha sido valorizado, né? O que a gente talvez tenha que evoluir um pouco a nível de avaliação é que todas as pessoas, elas podem ter o direito de melhorar com o passar do tempo, né? O que acontece é que muitas vezes somos rotulados por um trabalho, ou por 2 trabalhos, ou por 3 trabalhos, e parece que a gente não tem mais a oportunidade de dar a volta por cima, né? Eu, em vez de ficar me lamentando e procurando desculpas porque as coisas funcionaram ou não funcionaram, eu fui trabalhar, buscar o meu espaço, buscar me qualificar profissionalmente, buscar melhorar pessoalmente na gestão das pessoas com quem eu trabalho, né? Fui buscar o mercado internacional como uma oportunidade também, porque a gente foca tanto no mercado nacional, mas esse mercado é um mercado muito interessante, com grande potencial, e que a gente nunca conquistou, e eu acho que eu tenho o direito de tentar, em 5, 6, 10 anos, ser um profissional melhor do que eu era antes, né? E aí, só que muitas vezes as pessoas carregam, de forma geral, uma avaliação de um trabalho ou 2 que foram ruins, ou que não deram certo, ou que não trouxeram os resultados esperados, e você fica rotulado como para sempre, como se fosse um cara que não pudesse evoluir na sua profissão, né? Eu penso que a gente tem o direito de errar, tem que buscar evoluir, melhorar. Eu tento tapar os ouvidos para coisas que não me ajudam, ouvir as críticas que são positivas e buscar sempre estar crescendo profissionalmente para poder, né, seguir a minha trajetória. Outro dia eu via uma reportagem que saiu a respeito, né, da minha trajetória, e algumas pessoas falavam, e aí na reportagem falava 2 palavras que me chamaram a atenção: aventureiro e andarilho, né? Aventureiro é para alguém que muitas vezes não mede os riscos, e andarilho é para quem anda para qualquer lugar. Eu tenho um propósito muito claro, tenho objetivos bastante definidos, né, do que eu estou fazendo fora do meu país. Então, quando a gente sabe para onde a gente vai, a chance de dar certo sempre é maior. Thiago, Gabriela Ribeiro da Globo. Oi, Gabriela, tudo bem? Tudo bem. Recentemente, conversando com torcedores da Liga lá no Equador, muitos deles falavam, antes mesmo do jogo de ida contra o São Paulo, que temiam muito o Palmeiras, que era o grande bicho-papão da América do Sul. E coube ao destino de colocar frente a frente com o Palmeiras agora, depois de eliminar Botafogo e São Paulo. Dá para projetar um confronto já tão difícil como esse, vendo o que o Palmeiras fez também nessas quartas? Não tem como projetar agora. A gente tem que fazer um estudo muito minucioso da equipe do Palmeiras. É inegável que é, se não o melhor, um dos melhores grupos do futebol, né, sul-americano faz bastante tempo. E a gente tem que ter o máximo de respeito em conseguir buscar, né, soluções dentro do que a gente tem, das nossas características, para superar essa série. A Libertadores não é uma competição de 36 rodadas. A Libertadores são 2 jogos, e aí tem um aspecto que é o momento. É o dia, é a hora, é aquele minuto, é a bola que bate na trave e sai, é a bola que bate na trave e entra, é uma expulsão, é um erro de um árbitro. Então, qualquer coisa pode acontecer nesse tipo de série. A gente tem um fator local que nos favorece, pela altura e tudo, e a gente tem que tentar, obviamente, fazer um jogo muito bom, eu diria que quase perfeito, para conseguir estabelecer alguma vantagem e depois ver o que acontece num segundo jogo. Mas te digo de coração, por já ter passado por situações parecidas, né, de ter eliminado gigantes em competições onde eu nunca era favorito,
que às vezes as coisas, né, o vento sopra a favor de quem menos se espera. E eu creio bastante no trabalho, na dedicação, no esforço, como falei, numa bênção divina, né? Eu sou um homem de bastante fé e creio que a gente está trabalhando para buscar esse tipo de surpresa, surpreender mais vezes as pessoas que muitas vezes olham o futebol que não está perto delas com uma cara meio virada, um nariz torcido. Espero que eu consiga aí, junto com o meu grupo aí, dar uma boa resposta para o que possa vir. Acho que tá bom, né? Tá suficiente, é isso. Agradecemos. Já terminou também, né, PDV? Será que vai começar o Crespo aí já na sequência? Isso, já o Hernan Crespo falando por aqui, Capri, já tô aqui. É no mesmo lugar que eles falam? Os dois falam no mesmo? Isso, na Libertadores, o clube da casa, ele cede o espaço principal, então os treinadores falam sempre no mesmo espaço. Tá. Então agora... E tem um prazo aí também. Hoje não pode demorar muito o Crespo, né? Não pode ficar uma hora aí se ele quiser. Tem um prazo, né? É curtinho, já tem que já aparecer aqui em instantes. Em instantes já, acho que menos de minuto ele aparece aqui. Bom, e aí o Thiago Nunes, o que pareceu pra vocês aí, Pretzel e Quesada, a coletiva do treinador aí? Tá por cima o Thiago, hein? Tá por cima, hein? Gostei das duas respostas dele sobre a carreira e sobre o Palmeiras. Foi trabalhar. Ele viu que o mercado aqui ficou restrito, ficou um pouco queimado, entre aspas, por algumas declarações. Crespo. Vai. Após o duelo entre São Paulo e DU pela Conmebol Libertadores. Hernan, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Queria que você explicasse hoje a escolha pelo Rigoni na ala direita, o que você pensou. Ele que chegou há pouco tempo, também não vinha de boas temporadas, né, conseguindo condicionar fisicamente, e hoje saiu bastante criticado. Eu queria que você explicasse o que você pensou ao escolher esse jogador para jogar na ponta, a primeira vez que ele faz essa função. Não é a primeira vez, até comigo jogou aí. Acho que foi um retorno de Copa do Brasil com 9 de julho. Não é a primeira vez que funciona assim, talvez é a primeira vez que com a gente solo fez o centroavante, mas antes ele jogava ala. Então, acho que com Rigoni, Luciano, Ferreirinha e as rupturas do Bobadilla e Rodriguinho, poderíamos ser ofensivos com estes 5, que acho que a gente produziu muito, não concretou aquilo que a gente produziu, porque se vai ver, Rigoni pega na trave, Luciano, o jogo normal, você me fala, o time jogou bem. Não, podia jogar melhor? Sim, sempre podemos jogar melhor. Mas aquilo que estrategicamente a gente criou e produziu, não concretizou. Isso foi. Então, depois podemos falar, escolha sim, escolha não, está aqui, está lá. Mas, ou aquilo que a gente pensou, se Rigoni não chuta na trave, ou Luciano não fez gol. Então, a gente produziu muito, não concretizou, isso sim. Crespo, Janice de Castro, Paramount Plus. Foram 17 finalizações do São Paulo, 8 em direção ao gol, contra só 2 da LDU, né? O time criou, como você disse, mas não soube aproveitar. Já são 3 jogos sem marcar, nos últimos 5 só um golzinho, né? E como é que você vai trabalhar com essa seca de gols do São Paulo e também como é que você vai trabalhar com essas cobranças, né? Já que o time, como as cobranças, né? Já que o time saiu muito vaiado pela torcida depois do jogo. O único jeito de sair de uma situação difícil, de muito dor, é trabalhar, e acreditar e continuar. Acho que o futebol, muitas vezes, você pega aquilo que fez, mas muitas vezes 2 mais 2 é 7. E neste turno com Liga, 2 mais 2 foi 7. A gente não mereceu perder lá e perdeu. Chegou aqui no primeiro tempo, criou muito, que talvez podia reduzir a vantagem dele com 1-0. Não, apenas eles chegaram, fizeram gol. Depois continuamos a criar e não... O time produziu muito, com variantes, jogamos com 3, jogamos com 4, com 3 puntas,
toda a artilharia que a gente tinha, com todas as dificuldades que a gente está atravessando ultimamente, eu falo só das últimas 24 horas, Ferraresi, solo 24 horas falo, Ferraresi e Marcos Antônio, o resto. Então, com todas estas dificuldades, com estas situações, o time está aí, é perseverante, tenta de jogar, tenta de criar, produz. Ultimamente está concretizando pouco. Eu falei, em um período estava dando certo. Este período que não está dando certo. Em um momento chave, sim, mas é assim. Fernando, boa noite. Humberto Ferretti, da Energia 97. Ainda nessa linha da bola que não entra, né? Falar sobre o Luciano, né? O Luciano é um jogador extremamente importante desde a tua chegada aqui, mas são 12 jogos sem marcar. Ele tem uma relação de amor e ódio com a torcida, né? Quando ele está bem, o torcedor grita muito o nome dele. Quando ele está mal, a gente ouviu hoje algumas cobranças, né? Você entende da posição? Como lida com o atacante do peso do Luciano, que a bola não entra e tem todo esse lado mental envolvido também? A coisa mais difícil é conviver com estas situações. Mas ele tem ocasiões para fazer. O problema é quando você não concretiza, não tem ocasiões, não tem chances de fazer gol. Ele tive. É um momento não. Como falei, antes, o início destes 3 meses que a gente chegou, ele tocava a bola, se não assistência era gol. É um momento que não. Mas as qualidades de Luciano, não tem discussão. Crespo, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. Você ganhou de volta o Lucas Moura, mas treinando a menos tempo do que o Oscar, por exemplo, que voltou a treinar com você na sexta-feira. Queria que você falasse sobre essa ausência do Oscar na lista de relacionados hoje. Oscar não treinou. Não sei o que comunica você, mas Oscar, da quando tive essa lesão, Oscar não tem possibilidade até hoje de jogar. Vamos a ver. Eu espero que talvez é um milagre antes de data FIFA. Se não, vamos falar depois. É uma pessoa que da 2 meses a esta parte, solo da quando a gente está, não treinou quase nunca. Não podemos relacionar aqui. Ele camina? Sim, camina. Sente dor? Sim, sente dor. Então, tenho que agradecer a Luiz Gustavo, a Lucas Moura, a Oscar, o esforço que estão fazendo para voltar. O esforço grande. Com Luiz Gustavo, ok. Hoje podia, já teníamos um acordo com Lucas Moura, que ele também não está de 100%, mas perto de um 50%. E se esforçou tanto para chegar. Então, a situação é esta aqui. Então, tem que ficar serenos, não é fácil, é uma noite de muito dor. Porque ao final do dia o grupo deixou todo dentro do campo. Lá em Liga aqui não acertou, não deu certo, não concretizou tudo aquilo que criou com dificuldades, com todas as dificuldades que o grupo sostiene dia a dia. E assim tentou fazer o melhor. Muitas vezes alcança e outras vezes não. Então acho que, como falei antes, nesta situação, normalmente o futebol coloca no tempo as coisas como debe ser. Neste caso, que foi corto, o futebol não é matemática, muitas vezes 2 mais 2 é igual a 6. Hoje deu 7, não deu 4. Se dá 4, a gente passava. Fernando, boa noite. Queria que você fosse um pouco além na primeira resposta. Você é perguntado sobre o Rigoni, desde que ele voltou, já são os 4 jogos que ele é relacionado, ele entra, joga. Você disse numa coletiva passada que não foi um pedido seu, a diretoria te deu e você é o piloto de Fórmula 1, né? Você usou de novo esse exemplo.
Mas aparentemente foi um acerto da diretoria trazer porque você continua gente, utilizando. muitas vezes eu não posso falar tudo o que acontece. Perfeito. Você pensa que eu não falo com a diretoria? Eu tenho que dizer uma coisa, ok. Então, mas existe uma dinâmica que não somente você pega um, vende outro assim facilmente. Não é que chega um aqui porque chegou. Temos o scouting, temos as situações financeiras que temos que entender. Para todos é assim. Então, eu tenho que falar na coletiva depois do jogo de todo isto aqui. De todo que a gente já sabe, você já sabe. A gente sabe todas as dificuldades que tentam, tem que ver em base às oportunidades. Tem uma dinâmica atrás de toda venda e de toda compra. Não, vocês já todos sabem que é zero, mas essa situação é essa. Então, eu sei, e sim sei, mas também sei perfeitamente a situação do São Paulo está. Então, tentamos de fazer o melhor possível, como estamos fazendo até hoje. Às vezes alcança, às vezes não. Às vezes você pega um time que estava 15, mas com um ponto na zona de rebaixamento, com mais e talvez mais 2 jogos. Então, não são 15, talvez é 18, talvez. Hoje está 7. Deu certo no Brasileirão? Deu certo no Brasileirão. Pode dar certo? Sim, deu certo na oitavas. Quartas, chegou e deu o máximo. Mas a realidade é esta. Esta aqui. Então é muito difícil. Hoje, todo aquilo que eu possa falar para você parece uma desculpa. Não, não é uma desculpa. É uma realidade que você já conhece. Não precisa. Você, entendeu? Então, vale para todos. Gente, se você me diz, por que chegou este, se foi, vendeu. Gente, você pensa que eu não sei? Que não sabe nada? Sim, posso fazer alguma coisa. A realidade financeira do São Paulo é esta aqui. Perfeito. Mas a pergunta vai mais pela questão tática mesmo, viu? Perfeito. A sua escolha, porque desde que você chegou, você não abriu mão de laterais nas alas. E dessa vez você escolhe o Rigoni no lugar do Maílton. Estamos 2-0 E eu queria só entender a sua escolha. Qual é a ideia? A ideia era, porque o jogo em Liga, você começa, tem 90 minutos e está 2-0. Então tem que arriscar, tem que fazer uma coisa diferente. Então, eu acho que colocando 5 na frente e dando amplitude com as características que temos. Porque para não esquecer, Cedric não está bem. Até 2 dias estava no hospital. Então, vai jogar Maílton. Sim, Maílton cruza. E quem pode fazer gol de cabeça aí? Dineno. Então tenho que colocar, entendeu? Então não é uma coisa sola, não é este aqui, outro, muitas coisas que acontecem. Então, eu achei, talvez de maneira errada, mas acho que a gente, com este esquema, com esta ideia, com esta estratégia, a gente criou 3 claras ocasiões de gol no primeiro tempo, em 15, 16 minutos, com Rigoni, com Luciano, com Bobadilla. Estava aí, o jogo estava aí. Depois não concretiza. Sim, um erro acontece, faz parte. Então, o que acontece? Muda totalmente, vamos a fazer... Então, já coloca Maílton, já coloca Dineno, já vai ainda mais. Já pide um esforço da parte de Lucas. Vamos a ver. Tentamos, eu falei, tentamos de colocar toda a artilharia que a gente tem à disposição sana, menos Lucas Moura, que não estava 100%. Depois o resto, que estava no banco. Que tem um problema, tem outro. Então, ¿esto é uma desculpa? Não. É assim. É um fato. É um fato, você tem que respirar, tentar buscar soluções. Evidentemente, as soluções que a gente buscou não deu certo. Mas o jogo era esse aí. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Desde que você retornou, você já falou sobre o Campeonato Brasileiro, conseguiu tirar o time daquela situação incômoda no campeonato, mas vieram também 2 eliminações, né, na Copa do Brasil e hoje na Copa Libertadores.
Neste momento, que avaliação você faz do seu trabalho desde o seu retorno? Al final, falamos al final. Avaliación mía, al final da temporada. Al final da temporada, neste momento. Antes, nunca deve fazer uma avaliação, nunca. Você faz avaliação antes, a sua vida? Não, al final. O que aconteceu nesta temporada de trabalho? No meio talvez, ou pode falar na diretoria. A gente não, a gente tem que chegar até o final. Então aí vai ser, sim, deu certo. Por o objetivo que a gente chegou, muito mais que positivo. A gente quando chegou aqui se falava só do rebaixamento. Então não esquecer isso, é importante saber. A gente falava só e falava, a Copa do Brasil não me interessa. E você sabe como a gente saiu da Copa do Brasil. Então, sabe agora como saiu da Copa Libertadores. Sabe todas as situações. Então, não esquecer, quando a gente chegou aqui, qual era a situação real. Hipotética era 15 com 1 ponto. Real, com 1 ou 2 jogos de mais. Então, era ainda pior. A gente está aí. E hoje está falando que talvez podemos ter uma nova oportunidade em Copa Libertadores, porque se a gente outra vez acredita e está juntos, assim, talvez vamos a tentar de criar uma nova oportunidade para o próximo ano. Então, acho, se você me fala assim, não sei, você me fala, qual é a avaliação para você com todas estas coisas? Então, acreditar, ser positivo é difícil, muito. Temos muito dor, muito dor. Estamos mal, muito mal. Mas segunda temos que colocar a cara outra vez. Então, no momento de estar juntos, o grupo, todos como uma família, e tentar de sair de uma situação de muito dor. Então, acho que sair de uma situação de muito dor, você tem que estar perto da gente que tem afeto, e o grupo este grupo é uma família. Então, acho que o grupo vai sair e vai tentar rapidamente superar este dor. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Hernan, queria que você falasse da opção pela saída do Bobadilla no intervalo, se tem a ver com o lance do gol, psicológico, preservar ou uma ideia de jogo mesmo? A gente devia... Achava que colocamos a Pablo Maio com Rodriguinho, porque íamos a estar ainda mais aí, arriscar, tentar fazer uma coisa diferente. Precisava 3 gols em 45 minutos. Não. Eu nunca vou fazer uma coisa assim. Os jogadores podem jogar bem, mal, como todos. Todos podemos fazer as coisas bem, mas todos tentamos de fazer o melhor possível. Mas foi uma questão tática. Não tem zero problemas. Continuo a acreditar em as qualidades de Bobadilla, de Alan e todos os atletas que saíram para tentar de fazer alguma coisa para reverter uma situação realmente adversa. Hernan, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. O Thiago Nunes, técnico da LDU, acabou de sair daqui e falou que depois que eles fizeram um gol, a torcida do São Paulo acabou ajudando mais a LDU do que o próprio São Paulo. Você, na coletiva passada, lá em Quito, disse que iria ganhar o jogo, sim, né? Enfim, eu entendo na motivação, né, de manter o espírito elevado. E não somente isso. Porque eu não estou aqui para falar mentiras. Eu acreditava, porque veia. Se você vai ver, tivemos muitas opções em altura, muitas, perdimos mal. A gente merecia sair perdendo o jogo, sim ou não? Sim. Merecia? Não merecia. Aqui, realmente você pensa que a gente merecia perder o jogo? E não estou falando que jogamos muito bem, né? Talvez jogamos bem, podemos jogar melhor, sim, muito melhor. Mas com aquilo que fizemos, a gente merecia perder hoje? Então, eu não digo mentiras. Eu acho, se você me pergunta antes, eu digo, acho que sim. De fato, aconteceu. Pegar a trave, Luciano, ocasiões. Ao final do dia, tem que concretizar. Então, depois o que acontece com outras pessoas, neste caso, torcedores, diretoria, vocês, eu não posso controlar essa coisa aqui. Então, cada um tem a reação que acredita, que acha... Sim.
O senso da minha pergunta não foi nem de cobrar pela sua declaração anterior, mas sim perguntar porque o São Paulo acabou perdendo um fator importante, que é o torcedor pressionando, ajudando pelo gol sofrido. Como recuperar esse autoestima do torcedor? Esse é o meu senso. Sí, não entendi, mas acho que a minha resposta foi correta. Eu não posso controlar o que sente o torcedor. Acho que eles sentem muito dor como a gente, como grupo. E como podemos fazer? Olhar para frente, tentar de pegar forças o mais rápido possível, porque segunda temos outra vez que colocar a cara aqui e temos outra vez com todas as dificuldades. Não é que acabou as dificuldades que a gente tem, não é que agora não. Então, temos que tentar de construir uma nova oportunidade para o próximo ano, que já é muito com respeito a 3 meses atrás, que ninguém acreditava numa possibilidade desta. A gente só falava de rebaixamento. Então, ¿tenemos para acreditar? Sí, tenemos para acreditar. É difícil, muito difícil, sim. É muito difícil porque o dolor é grande. Crespo, boa noite. Isabela Janola do Lance aqui. Eu acho que, olhando para o Brasil, o São Paulo é um dos times que mais sofre e mais sente uma eliminação dentro de uma Libertadores. Você vê isso tanto pela reação dos jogadores em campo, né? Acho que o Luciano foi um exemplo muito claro disso. Todo gol que ele perdia, ele ficava muito estressado. Falando da torcida também, né? Fez uma baita festa hoje, fez uns outros jogos também. Como é que você planeja trazer essa remontada para o São Paulo a partir de agora, pensando até mesmo pelo lado psicológico do elenco depois disso? É muito difícil planejar os sentimentos, porque aqui o dor é grande. Está falando de sentimentos, está falando de questões técnicas, ou estratégia, e jogar com 4, jogar com 3. Não, o dor é dor. Quando você está mal, está mal. Então, é difícil, muito difícil. Nesse momento temos que estar fechados, tentar de ajudar um com o outro, e tentar de construir outra nova possibilidade para a próxima temporada. Que, como falei, se você falava disto 3 meses atrás, ninguém dizia, você está louco. E agora estamos falando de talvez podemos ir diretamente à Copa Libertadores. Então, acreditar nisso e tentar de construir uma nova oportunidade. Crespo, boa noite. Para um jogo como esse, como você disse, vários jogadores fazem um esforço a mais, né? O Lucas não estava 100%, você teve problemas de última hora. Para além dessas questões de sentimento, de dor, o que você espera fisicamente do seu elenco nos próximos jogos? Porque agora ainda tem jogos muito importantes do Campeonato Brasileiro e você tem muitos problemas com lesionados. Você acha que... Eu não sou médico, não sou doutor. Eu treino e tento de que o time deva jogar o melhor possível e criar e produzir jogo e criar ocasiões e tentar de fazer gols. Isso. O resto, o tema saúde, eu não sei. Chegamos então com o técnico Hernan Crespo. Obrigado, Capri. Hernan Crespo falando depois da eliminação do São Paulo na Libertadores. Boleirada vai falar aí, PDV? Olha, eu vou me dirigir aqui à zona mista, Capri, pra gente acompanhar aqui, mas o protocolo, ele orienta que sim. Tá. Atenção, Quesada e Pretzel. Foi convincente o Hernan Crespo aí nas explicações para a derrota do São Paulo? Mais ou menos, né? Como é que é 2 mais 2 igual a 7? Se dá 4, a gente se classifica. Não, ele quis fazer uma analogia aí. O São Paulo criou o quê? Criou 2 oportunidades, com todo respeito. Um time muito abaixo do que a torcida esperava, né? Pareceu um time muito limitado, realmente. Eu achei uma entrevista dele com poucas justificativas, certo? Um treinador que não tinha tantas respostas táticas e defendeu a escalação, do Rigoni como ala pela direita. Ele diz aqui, acho que a gente produziu muito, abre aspas, né? O Hernan falando, tá? Para não acharem que eu que estou falando. Acho que a gente produziu muito, não concretizou aquilo que produziu, mas se olhasse e ver, o Rigoni pegou na trave, Luciano, o time jogou bem, mas podia jogar melhor. Eu acho que ele viu um outro jogo no Morumbi. Eu acho que cada um pode ver o jogo que entende melhor, né? Para ser visto.
Mas eu não vi o São Paulo jogar bem, não. Vocês viram? Acho que ninguém viu, né? O São Paulino que tá ouvindo a gente agora falar, esse cara tá maluco. Tu chegou a citar o percentual de posse de bola, não tinha nada a ver com o jogo. 72% de passe pro lado e cruzamento na área. Foram 51 cruzamentos. Só o Mailton teve 16 cruzamentos. Ah, não dá, né? Não, e essa posse de bola que chegou a 75%, Capri, que são números barcelonescos, né? É muito defensivo, né? Fica tocando a bola ali nos zagueiros, tal, esperando alguém chegar ali, aproximação dos laterais, na verdade de um lateral, né? Porque começou o jogo só com um lateral que era o Enzo, o meio-campo não vinha buscar essa bola, enfim. O São Paulo passou boa parte do tempo com a bola, mas sem criar ofensivamente tantos lances assim. Criou mais que a LDU. Sim, a LDU chutou uma bola só pro gol. E qual foi a bola? Foi a bola do Medina para fazer 1-0. Foi o único chute que a LDU desferiu contra o gol do São Paulo, do Rafael, né? Mas assim, eu acho um assinte o Crespo falar que o time jogou bem. Vocês me desculpem. E a gente não estava dormindo aqui no estúdio vendo o jogo, não. A gente prestou bem atenção no jogo. Coisa que eu e o Pretzel, modéstia à parte, a gente presta bem atenção no jogo. Sempre. Vai, PDV. Vamos lá, o Rafael falando aqui na Zona Mista. Após uma eliminação tão dolorosa para o São Paulo? Eu acho que nós jogadores, nós estamos sentindo uma mistura de tristeza com vergonha, com talvez uma decepção grande de não poder ter entregado a classificação para o nosso torcedor, que fez uma festa maravilhosa, que mais uma vez encheu o Morumbi e esteve nos apoiando o tempo inteiro. Então, a gente fica muito frustrado por isso, porque o nosso trabalho é feito para eles e tem 2 anos que a gente quer tanto dar a Libertadores para o nosso torcedor e a sensação é que as 2 vezes que nós caímos nas quartas de final, nós tivemos a sensação que a gente podia ter avançado mais e a gente podia chegar mais longe na competição. Então fica a tristeza, nós nos preparamos muito para que a gente pudesse reverter o placar, nós trabalhamos muito isso, não só dentro de campo, mas também mentalmente, para que a gente pudesse estar preparado e não ter atingido nossos objetivos é realmente algo que nos chateia muito. Eu só tenho a pedir desculpas para o nosso torcedor e falar que nós vamos continuar fazendo o nosso melhor. Infelizmente, dessa vez não conseguimos passar para as semifinais, mas batemos 2 vezes aí nas quartas de finais com a sensação que a gente podia ter chegado mais longe na competição e agora basta continuar trabalhando. Temos 14 jogos aí para a gente buscar a vaga na Libertadores de novo para no ano que vem, mais uma vez forte para buscar essa competição e aprendendo com os erros e com as lições desses 2 últimos campeonatos. O Rafael, contra a LDU. Olha, eu acho que nós fizemos 2 bons jogos contra eles. No meu entender, nós fomos melhores do que ele nos 180 minutos, mas eles foram mais eficazes. Em momentos onde a gente estava melhor no jogo, onde a gente estava buscando ter mais espaço no ataque, a gente acabou sofrendo os gols. E aí, hoje, mais uma vez, nós criamos muitas chances, fomos buscando o primeiro gol para que a gente pudesse estar mais próximo ali de já buscar o segundo. E aí foi aonde eles aproveitaram um descuido nosso aí de bola parada, onde a gente foi com todos para dentro da área e acabou ficando ali o Boba no mano a mano. Então acho que é aprender com erros. Eles foram mais eficazes tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva deles. Mas eu acredito que nós, nos 180 minutos, fizemos um jogo melhor e aí fica a frustração por não ter passado, porque acreditamos que tínhamos capacidade para poder estar nessa semifinal e infelizmente não conseguimos. Rafael. Tá aí, Capri. Palavra do Rafael, então acho que já dá uma síntese bacana da visão do goleiro do São Paulo sobre a eliminação do tricolor paulista. Acho que ele sentiu mais do que o Crespo, viu? Que eu ouvi aí dele. Ele tá mais incomodado que o Crespo com essa eliminação aí, viu? E é um jogador que na temporada ele vem fazendo o papel dele, né? Vem fazendo o papel dele, de alguma maneira. Foi o cara que salvou o time aí, classificando o time para essa atual fase da Libertadores, né? Lá nos pênaltis contra o Atlético Nacional. Enfim.
Ah, mas posso ser sincero, Capri? Sei lá, o Crespo também chegou ontem aí, né? Não tá muito ligado no movimento, não. Eu acho que o estilo do Crespo é esse, ele não é muito de, sabe, de arroubos ou de, né, ou de... Ganhou, perdeu, de discursos fortes. Isso aí de vez em quando é necessário no elenco. Talvez não seja nesse agora. Mas o que ele deixou de dizer, e que aí eu discordo muito dele, foi pela atuação do time hoje, que foi horrorosa a atuação. Eu não vi criar muita coisa, não. O time deixou o estádio morto. Morto, certo? Precisava fazer 2 gols pelo menos. E foi um time bagunçado, não foi um time organizado. Não foi o time. Parou no sistema defensivo da LDU. Isso ele não conseguiu admitir isso. Ao final do jogo, qual foi o comportamento da torcida? Não foi de apoio, né? Claro, fora Casares, né? E vaia gigantesca. Mandaram o Casares para aquele lugar, aí o PDV pode até falar se teve algum apupo contra o Crespo. Aí o presidente não aparece para falar agora, né? Não, que absurdo, hein? Nem o Belmonte, nem o presidente. Não, mas se ganha, aí eles aparecem, né? O Rui Costa, que nunca deu uma entrevista aqui, tá 5 anos aqui, acho que não deixa ele falar, acho que ele é proibido de falar. Mas para Porto Alegre ele deu entrevista agora essa semana. Legal. Então, sabe, é um negócio impressionante o que é a diretoria São Paulino lá em Porto Alegre, né? Para ele ficar falando sobre porque ele tem alguns amigos na imprensa de lá, aí ele dá entrevista lá, mas não fala aqui. É isso. Muito bom, são 10 horas e 9 minutos, daqui a pouquinho tem o gabarito do jogo. Vamos para o intervalo rápido aqui em instantes, mais no apito final dessa eliminação do São Paulo. Atenção, tempo e placar do jogo para Estudiantes e Flamengo. Vai, Lucas Bueno. Vamos lá, Capri. 39 minutos de primeiro tempo. O Flamengo segue atacando, mas 0-0. Estudiantes 0, Flamengo também 0. Por enquanto, o Flamengo vai se classificando. Flamengo para pegar o Racing na semifinal. LDU e Palmeiras na outra semi. 2 jogos gigantes. É claro que a Rádio Bandeirantes vai acompanhar tudo isso de pertinho. Já voltamos aqui com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pelo Jornal Gente na Bandeirantes, passam as personalidades mais influentes. Um espaço para o encontro de ideias e o confronto de opiniões. Essencial para ficar bem informado. De segunda a sábado às 8 da manhã. No seu dial, no aplicativo Band Play, pelo YouTube e na TV, no canal Band News. Com Cláudio Humberto de Brasília, Sônia Blota de Paris e em São Paulo, Thaís Freitas e Pedro Campos. Jornal Gente. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de 1 ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h12 no apito final da Bandeirantes. E aí, Paulo do Vale, tem mais alguém falando aí, PDV? Por enquanto não, Capri, mas acho que deve passar mais gente por aqui sim para falar. Boa, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos para o gabarito do jogo. Estão todos prontos aí, as notas prontas. Vamos abrir o gabarito aqui? Momento que eu mais espero, mais ansioso. Eu vim pra cá hoje só querendo fazer isso, Capri. Tá. Ó, eu quero só ver que nota você vai dar hoje aí, hein, Queçada? Não vem com essa historinha aí de não.
Oh, mas esse se salvou. Um esse aqui spoiler, foi hein? bem. Um spoiler. Crespo fez lá a lição. Não, lá. peraí. Não dá spoiler do Crespo, não. É que ele juntou 2 mais 2, só por isso daí já vou dar uma nota baixa pra ele. 2 mais 2 igual a 7. Deu 7, eu nunca vi isso daí. Eu vi 2 mais 2 dá 5. Mas 2 mais 2 mais 7, eu não entendi isso daí, não. Certo. Então tá bom. Então vamos lá. Atenção, Michel Lopes. Sobe o hino da LDU. Gabarito do jogo. Somos los estudiantes, alegres soñadores, que vamos por la vida en pos de una ilusión. Llevamos en las manos la copa de la vida, un vaso de cerveza. Liga Deportiva Universitária. Liga Deportiva Universitária. Por isso, eles são os estudantes, não é, Pretzel? E somos sonhadores. Sem dúvida. Sim, Liga Deportiva Universitária. E o hino é bem legal, hein? E bebemos cerveja. Bem legal. E como todo bom estudante, tem que tomar uma cerveja também, né? Claro, Matar uma vai. aulinha aqui, outra ali, né? Vai pra festa, faz uma festinha, coisa linda. Lucas né? Bueno tá aqui, não vamos me incentivar também, é brincadeira, é só a música lá, Lucas Bueno. É isso aí, vamos lá, vamos deixa essa meninada aí, não vamos dar ideia pra eles não, pelo amor de Deus. Vamos lá, atenção, nota de Gonçalo Vale. 7, bom goleiro. E hoje muito seguro também. O meu spoiler é que todo mundo passou de ano, tá? 7 também. Ajala. 6. 7. Adé. 9. 9,5. Nossa. É que ele tem 35 anos já, senão o ano que vem Sim. estaria já aqui no Brasil, Sim, né? sim. Fácil, né? A nota do AD é a nota do Gustavo Gomes, semana passada em Buenos Aires. O Gomes jogou demais também semana passada. Quinones. Quinones deu umas pichotadas em 5,5. 7. E a nota do Quinteiro? 7,5. Jogou muita bola hoje. 7,5. 9 anos de LDU, já tá com aquela plaquinha do patrimônio, igual o Capriotti tem aqui na RB. Grueso. Grueso 6. Ó, que não se perca pelo nome, viu? 7. Cornejo. 6. 6,9. Saiu pra entrada do Minda. Sem nota. Esses caras que entraram aí é difícil dar nota, viu? Sem nota, Brian Ramírez. É considerado um dos melhores jogadores, mas hoje apareceu pouco, até porque a LDU atacou pouco também. 5. Fez o gol lá, né? Ele fez um dos gols da LDU lá. 6. Foi embora pra entrada do Mina. Sem Richard nota. Mina. Sem nota. 44 segundos. Vijamil. Vijamil, 6,5. Esse Vijamil jogou contra o Brasil, né? Vitória da Bolívia contra o Brasil. 6,5. Alzugaray. 5. Artilheiro da equipe. Acho que na média dos 2 jogos foi o jogador que não conseguiu desenvolver tanto. 5,5. Saiu pra entrada do Pastran. Pastran, sem nota. Sem nota. Medina. 7,5. Fez o gol da classificação. 7,9. Foi embora pra entrada do Estrada. Estrada fez gol lá, né? Fez gol lá, quase fez o terceiro também. Nota, sem nota hoje, né? E tem estrada, e tem uma Estrada para a Perdição. Tu já viu esse filme, Capri? Estrada para a Perdição, com Tom Hanks. Por falar em estudiantes da LDU, tem estudiantes bom filme. argentinos aí, hein? Tem gol, hein? É isso aí, Capri. Benedetti. Diga lá, Lucas. Benedetti aos 47 do primeiro tempo faz o gol. Estudiantes abre o placar no primeiro tempo ainda. Agora tá tudo igual, indo para as penalidades, Capri. Mas já será o sabia que Benedetti? ia ser um sufoco, né, pro... Falha do Rossi, hein? Falha gritante do goleiro Rossi. Nossa. Mas será o que Benedetti, coisa, não? Estão falando. Olha. Que Será o golaço, nossa senhora. Pois é. Ê, dureza, hein? Ê, Passou- Flamengo. passou Falha em do goleiro. cima das mãos dele, né? Falha clara do É. goleiro. Falhou mesmo? Deixa eu Falhou. ver aqui. É que eu tá carregando o meu aqui. Sim.
Deixa eu ver aqui. É assim, é uma bola vou te passar meu defensável, conteúdo né? aí, tu carrega aí. Tô te mandando meu conteúdo. Não, passou. Foi parecido com aquele gol que o Hugo tomou aí recentemente. Falha gritante do Rossi. Passou no meio das mãos dele. Olha o Mengão se Falhou. complicando aí. E olha que o Rossi vinha salvando o Flamengo aí, hein? Mas foi bem parecido com aquele gol do Hugo aí que o Hugo sofreu agora aí na... Que jogo que foi aí? E terminou o jogo, hein? Terminou o primeiro tempo, 1-0. Terminou, pô. É o Caldeirão lá, né? O Flamengo deixou de fazer o resultado aqui. Vai tomar sufoco lá também. Vai tomar sufoco. A câmera Ei, fechou. Mengão. A câmera fechou agora no rosto do Rossi, né? Aquele big close, né? Da transmissão. Muito abatido o goleirão do Flamengo, hein? É lá, tá. Eu tô vendo agora. O meu tem um pouquinho de atraso aqui, né? Mas eu tô vendo agora. Tá batidão. E a torcida do Flamengo, então, tá batidaça, né? Essa tá... Ei, meu Deus do céu. Vai ser com emoção. Atenção, vamos lá. A nota de Eric Estrada. Chips. 8. California Highway Patrol. Pô, que legal, hein? Vi muito quando era moleque isso. Eric Estrada e... Larry Wilcox. Larry Wilcox. Isso aí mesmo. Qual a nota do Eric Estrada, Pretzel? Como motoqueiro, 8. Ator comum, né? O Eric Estrada e o Larry Wilcox, lá pelas ruas de Los Angeles. Tu te lembra um outro seriado, Capri? Justiça em Dobro, Starsky e Hutch, lembra? Sim, Starsky e Hutch, Justiça em Dobro. Os atores eram Paul Michael Glaser e David Soul. E Kojak. Telly Savalas, né? Telly Savalas. E o pirulito. Qual era o hobby do Kojak, né? Pirulito. Chupava pirulito. Um piruletinho. Ele tinha um cachorro também, um doguinho que andava com ele no carro, né? Não tinha? Acho que era ele, acho que era ele. Eu me lembro do cachorro do Casal 20, né? Que era o Freeway, né? Não, mas se eu não me engano, o Kojak tinha um cachorro que andava com ele no carro lá. Porque ele era um detetive, né? Acho que o cachorro ia junto, se eu não me engano. E o Magnum com o Tom Selleck, lembra? O bigodudo? Sim. Lembra dúvida. disso? Tom Selleck. Sim. Bons tempos. Bom, vamos lá. Nota do Thiago, o técnico da LDU, Thiago Nunes. Vamos lá. 3-0 no agregado, semifinal contra o Palmeiras, 9 pra ele. Eu dei 9 pro Abel Ferreira, porque eu gosto do Abel. Não gosto das entrevistas, mas ele é um baita treinador. Eu vou dar 10 pro Thiago. O cara eliminou o São Paulo, vencendo lá e cá. 10 pra ele. Muito bom. Pode mudar o hino aí, Michel Lopes. Sobe o do Tricolor. O Tricolor. Kojak aí. Kojak. Ele era careca, né? Sim. E o careca do INSS, que foi hoje lá na CPI, e falou, não quero ser chamado de careca. Ô careca, você tá de brincadeira? Você é careca e não quer ser careca? Você é o careca sim. Você é o careca sim, careca. E como é que você vai explicar 6 milhões de reais em automóveis na sua casa aí? Que isso? Pô, ele tá dizendo que não é careca, tá dizendo que não tem nada a ver com o negócio. Roubaram 6 bilhões, 6 bi dos aposentados e não foi ninguém. Não foi ninguém, sumiu. 6 bi, ninguém roubou. E o careca, que não quer ser chamado de careca, mas é careca, falou que, vocês me respeitam porque eu não sou careca. Nem uma peruquinha você comprou com esse dinheirão todo aí, ô careca. Você tá de brincadeira. Tem um cara no Instagram aí, Pretzel e Quesada, que ele faz umas perucas que eu vou te falar. Tô quase indo lá, viu? Tô quase indo lá fazer uma peruca, uma prótese pra mim lá nesse leva cara. Pras férias ô careca, agora. Vai lá fazer uma prótese, uma peruca pra você também, careca. Se o Pretzel topar... Cara de pau. Se o Pretzel topar e o Michelzinho que tá aqui também... Eu compro as 4 perucas e a gente usa numa próxima oportunidade. Ou tem umas coisas legais que eu tô vendo na internet aí, viu? É mais barato do que fazer o implante, é verdade. Fazer o implante é mais barato. E o implante você tem que ficar tomando aqueles remédios a vida inteira. Resolve, Os remédios meio danados, sei lá eu, né?
Pô, tem um cara aí na internet, fico vendo umas perucas que ele faz. Os caras chegam lá carequinha, tipo careca do INSS. E saem de lá parecendo ator de Hollywood. O cara bota uma cabeleira, umas perucas, eu vou te falar, viu? Tá louco. Mas, ó, foi cinematográfico a sessão da CPMI hoje lá. Teve deputado lá, o tal do Trovão, indo pra cima do careca do INSS. Aquele circo, sabe circo de CPI, que a gente conhece bem, né? É um circo, né? A CPI é sempre um circo. E os caras hoje capricharam no picadeiro, viu? Era uma caprichada boa hoje lá. Foi bom de ver. Melhor que o jogo do São Paulo hoje. Foi divertido. Bom, vamos lá. Notas do São Paulo. O goleiro Rafael. Não teve culpa no gol. A única que foi entrou, mas pouco exigido, 5,5. Vou dar 6 porque realmente não teve culpa nenhuma. Não, e 10 pro Rafael porque ele foi lá, falou. Foi lá, falou, chamou o jornalista, falou, deu entrevista. Deu a cara pra bater o Rafael. É o menos culpado de tudo, e mostrou que tá sentido com a derrota. Claro. Ai. Vamos lá. Nota, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar a escalação aqui. Opa, volta aqui. Alan Franco. 3. E eu gosto dele. Foi o único zagueiro que voltou, né? Voltou pra ajudar. Não resolveu muito, né? Vou dar nota 4 pra ele. Saiu pra entrada do Mailton. O Mailton deu 16 cruzamentos. Não acertou nenhum. 3. 4 pro Mailton. Arboleda. 4. Merecia ter sido expulso. Hein? O Arboleda nem saiu. O Arbolenda, né? Hoje é Arbolento. O Arboleda nem saiu na foto do lance do gol. Não sei onde que ele tava. Na imagem ele não eu não consigo ver o Arboleda na imagem. Olha que coisa louca. Onde estava o Arboleda? Onde está o Wally, né? Onde está a Arboleda no lance? Que coisa de louco. 4. Sabino. O menos pior eu achei. 5. Sabino bom é o nosso, né? Esse aqui 4. Quero só ver o que é que o Marco Antônio Sabino vai falar amanhã na abertura do Manhã Bandeirantes. Quero só ver o que é que ele vai falar na abertura do Manhã Bandeirantes amanhã, Marco Antônio Sabino. Vou esperar amanhã a abertura do Manhã Bandeirantes só para ouvir o discurso do Sabino. Vamos lá, nota de Rigoni. 2. Tá louco. Vou dar uma nota 0 pro Rigoni. Foi embora para a entrada do Luca. 4. Sem nota. Bobadilha. 1. Nossa. Ele falha, né? Mas aí foi todo um conjunto que acaba arrebentando. Foi, né? mas é o lance capital do jogo. Mas quem erra mesmo ali é o Rigoni, né? Porque o Rigoni vai dar uma atravessada na bola. E atenção, viu? O Bobadilha vinha bem com o Crespo, certo? O jogo de hoje é um acidente. Acontece. É porque esse lance do gol aí é um lance muito esquisitão, né? Que o Rigoni erra o passe, aí dá o contragolpe, o Vidjamil pega a bola, passa pro Grueso, né? O Grueso lança o Medina. E um detalhe, não deu tempo de falar isso daí, Prétio e Capri, me permitam rapidamente. A bola dá uma quicada no gramado. Não estou dizendo que isso daí explica, né? O jogador também tem que sacar nessa quicada o que vai acontecer. Tanto é que o Medina, né, conseguiu ser mais esperto que o jogador de São Paulo. Mas essa quicada matou o Bobadilla. Ele já estava perdido no lance, mas essa quicada o matou, né? Nota 1. Ele foi embora para a entrada do Dineno. Nossa Senhora. 2. Quem que trouxe o Dineno? Zubeldia. Zubeldia? Tá de brincadeira também. Pode levar lá pro Flu agora também, né? Pode, e traz o Soteldo, né? Aí acaba de vez. Brincadeira. Vai, Lelê, nota do Dineno. Não, sem nota. Não, sem nota. Pablo Maia. 4. 4. Rodriguinho. Olha, um dos que tentou alguma coisa. 5. 5. Saiu para a entrada do Alisson. Sem nota. Sem nota Entrou também. com o time morto. Enzo Dias. 4. 4. Ferreirinha. 3. Rapaz, fala, Lelê. 3,5. O Ferreirinha vai conseguir a proeza de fazer feliz. com que a gente não veja o Neto de sunga, de tanguinha.
Ferreirinha, você é um brincalhão. Faltam 3 gols e você não faz gol, Ferreirinha. O craque Neto vai ter razão quando ele disse lá no início da temporada que o Ferreirinha não ia marcar 10 gols no ano. Olha que coisa. O Neto tá falando, não vai dar! Não vai dar! Não vai dar mesmo. Não vai dar. O Neto tá sorrindo porque ele vai deixar aquela tanguinha de oncinha que ele tem guardada lá no fundo do baú, mais um tempo guardada lá. Ei, Ferreirinha, hein? Lucas Moura entrou no lugar dele. 3. Vou passar, não vou dar nota pro Lucas Moura também não. Pô, eu falei pra vocês, o cara tá um tempão parado aí, o Lucas Moura não ia fazer nada hoje pro São Paulo, mas nada. Ele entrou com o time morto também, mas ele, certo? Se ele tá no banco, ele pode jogar. E deve jogar a segunda contra o Ceará, deve jogar. O erro vai falar aí, PDV? Acharam a função do Lucas, ele que vai falar daqui a pouco aqui. Então, o erro é colocar o cara no banco sabendo que ele não tem condições, então não coloca. Não, agora tá no banco, Antônio. tem que colocar. Me pareceu que o Marcos Antônio foi isso, não tinha condição de jogo e foi pro banco. Mas também colocou no banco porque não tinha ninguém, né? Pois é. Nossa, tá triste o negócio pelos lados do São Paulo, hein? Luciano, 5. Tentou, né? Claro. Tentou. Errou, chutou na trave e tudo, mas tava ali pelo menos. É isso. Nota do técnico Hernan Crespo. 2. A entrevista foi muito ruim também. 2. Ele insistiu no trio de zagueiros e no Rigoni. O Rigoni recebeu 0 aqui da minha nota, né? Pro Rigoni 0. 3 zagueiros. Nota 3 pro Crespo. Crespão. Encrespou, hein? Encrespou. Quem sinal tá marcando 10h30, hora oficial do Brasil. Bom do jogo que começa às 7 da noite, não é que essa hora o povo tá chegando em casa ouvindo a Rádio Bandeirantes, já tá prontinho para dormir. Vai pra cama já. Bom, né? Eu adoro esse horário aí de 7 da noite, é perfeito. E a nota do árbitro Alexis Herrera. Olha, eu achei que ele ia se atrapalhar. Eu achei ele mal nos últimos jogos que eu vi. A arbitragem hoje praticamente perfeita, hein? 8 pra ele. Eu nunca vou dar nota maior do que 7 pro árbitro, então eu vou dar nota 7. Mas não teve influência nenhuma, fez o trabalho dele. Tá bom, 7. E acertou tudo, né? Porque os lances dos dois gols, os 2 gols anulados foram bem anulados. Luciano tava, né, impedido, e aí o Luciano se chocou lá com o goleiro Vade. Foi falta. Né? Na volta o Pablo Maia fez o gol, já tava parado, né? O Ulisses não achou isso, mas eu e o Pretzel consertamos aqui a opinião do Ulisses na hora. Boa. E aí, PDV, qual é a situação, hein? Em instantes, Capri, o Lucas vem para nossa parte aqui, reservada da zona mista. Ele já está conversando aqui com a primeira baia e deve estar terminando esse papo do Lucas com a primeira baia aqui. Então, em instantes, o camisa 7 do São Paulo aparecendo aqui para falar. Vamos aguardar, então, né? O Lucas explicando aí essa derrota São Paulina. LDU e Palmeiras, Lucas. Vai ser molezinha pro Palmeiras mesmo, é? Não. Lucas, hein? Vamos lá. Hoje o São Paulino ele sai bastante frustrado. Queria que você passasse um pouco da sensação do vestiário mesmo após essa derrota. Uma sensação horrível, péssimo. Até porque a gente tinha muita expectativa, muita confiança que a gente ia conseguir reverter essa situação, que era totalmente possível. E não conseguimos. O gol que a gente tomou foi um banho de água fria, praticamente. Mas a gente tinha condições. Mérito também um pouco para a equipe da LDU, que uma equipe sólida, que soube suportar, que soube se defender bem. A gente não conseguiu reverter em gols as situações que a gente criou. E fomos punidos. Agora é levantar a cabeça, não tem muito o que falar, levantar a cabeça, seguir essa reta final do Brasileiro aí, para que a gente possa se classificar novamente para a Libertadores. Ô Lucas, na entrevista coletiva ali, coletiva não, na verdade no pós-jogo, né, você falou com as detentoras de imagem, pedindo apoio da torcida. Qual vai ser a resposta de vocês jogadores para essa torcida voltar a acreditar que o time possa voltar à Libertadores ou conquistar um título? A resposta é dentro de campo, né? E a resposta tem que ser já no jogo de segunda-feira contra o Ceará. Muita entrega, muita dedicação. É muito difícil quando você perde assim, quando você é eliminado de uma competição que a gente tinha condições de avançar, né? Vai ser difícil para dormir hoje, vai ser difícil para dormir amanhã.
mas segunda-feira já tem jogo, então a gente tem que mostrar uma resposta, né? Tem que mostrar para o torcedor que a gente vive isso daqui, que a gente quer novamente voltar para a Libertadores, e a gente precisa deles, né? Assim, é difícil, eu sei, eu entendo a frustração, as vaias, xingamentos, a gente entende, a gente está muito chateado, a gente queria muito essa classificação, era o nosso sonho, mas a gente precisa deles, né? A gente precisa deles, o torcedor é a nossa força, então foi por isso que eu fiz esse apelo ali na entrevista após o jogo. Ô Lucas, você está 100% para voltar já? Não, ainda não, 100%, até um pouco longe disso, né? Eu completei nem 4 semanas ainda da cirurgia que eu fiz no joelho, então falta ritmo de jogo, falta um pouco ainda de equilíbrio nas pernas, um pouco de força, isso eu vou ganhar com o tempo, mas hoje era um jogo de sacrifício, era um jogo que eu queria estar junto, que eu queria estar ali disponível, mas dia a dia, jogo a jogo, eu vou recuperar a minha melhor forma. Lucas, o Rafael passou por aqui dizendo que o São Paulo foi superior durante os 180 minutos. Foi uma desclassificação injusta no teu ponto de vista? Não dá para falar de injustiça. Eu acredito que a gente foi superior, porém não conseguimos transformar em gols as oportunidades que a gente teve. Tanto lá quanto aqui, a gente foi superior, a gente teve mais controle de jogo, mais domínio, porém eles foram mais eficientes. As chances que eles tiveram, eles fizeram os gols. E o futebol não é sobre merecimento, não é sobre quem tem mais a posse de bola, quem domina mais, é sobre quem aproveita as oportunidades que tem. Eles aproveitaram e a gente não conseguiu fazer isso. Infelizmente fomos desclassificados, uma eliminação dolorida, amarga, que vai doer por uns dias aí, mas é o futebol, a gente tem que se reerguer e segunda-feira já tem mais. Lucas, a gente tinha uma impressão que o Oscar estava mais perto de um retorno do que você. E aí na coletiva, o Crespo até falou, o Oscar não treinou. Acho que o entendimento é que o Oscar ele não treinou o coletivo. Você participou das últimas atividades de uma forma diferente do que o Oscar vinha trabalhando? Bom, são lesões diferentes, né? Apesar do Oscar estar treinando há mais tempo do que eu acabei nem conversando com ele depois ali para ver como é que estava a situação dele, mas são lesões diferentes. Ele machucou, ele fraturou três vértebras das costas, se eu não me engano, e a minha foi uma artroscopia simples no joelho, que o doutor falou assim, quando você já recuperar desse inchaço aí, já pode mandar bala, que não tem nada no seu joelho, está cicatrizado o ligamento, está tudo normal, e eu estava à disposição, fiz 2 treinos. Agora, muito provavelmente, né, eu não falei com eles ainda, mas o Oscar conversou com a comissão, conversou com o departamento médico e decidiram que era melhor não colocá-lo nesse jogo. Mas eu acho que é isso, não tem muito para falar sobre a situação dele. Tá, então, Capri, o Lucas falando um pouco da situação dele, dizendo que não está 100%, mas que era um jogo de sacrifício. E a situação do Oscar, eu até perguntei porque a assessoria do São Paulo, ao longo da semana, ela divulga as imagens dos treinamentos, as informações e que o Oscar estava treinando sem nenhum tipo de limitação. E aí o Crespo vem na coletiva e é perguntado a respeito disso e diz, o Oscar não está nem treinando. E aí, conversando aqui com os assessores do São Paulo, o desencontro se dá por conta do que o Crespo se refere à parte de coletivo, treinamento coletivo, né? Que é o colete e tal, 11 contra 11. Seria essa atividade que o Oscar ainda não teria participado até o jogo de hoje. Por isso eu fiz essa pergunta também ao Lucas Moura a respeito disso, viu, Capri? Perfeito, perfeito. Bom, o Lucas, pelo jeito aí, vai levar um tempinho ainda para estar perto do 100% da condição física dele, não é, Pretzel, Quesada? Acho que o tempo que ele ficou fora, isso aí não vai se adquirir em 2 semanas, né? Vai demorar um tempo. Ainda mais um jogador que tem todo um histórico como ele, que não é mais um garoto, né? Fez artroscopia também e tá voltando mais na emergência, né? Se o São Paulo não estivesse nas quartas da Libertadores, se o PDV concorda, o Lucas estaria fazendo tratamento. O Lucas não voltaria totalmente para jogar contra o Ceará, por exemplo. Acho que é isso. Vocês lembram o que aconteceu com o São Paulo naquele ano que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil? Ele abandonou o Campeonato Brasileiro, né? Sim. Só ganhou um jogo fora, a última partida contra o Bahia. Sim. Como é que será dessa vez, hein? Olha, continua tendo problema para ganhar fora, né? Não é um time muito visitante. O São Paulo está com 35 pontos, certo? Então, quer dizer, risco de rebaixamento não existe. Mas o Fluminense tem 31, o Red Bull Bragantino tem 31, e aí vem a turma dos 29 e 28. Corinthians, Grêmio e Ceará. São Paulo tem que ficar esperto, hein? Porque hoje, por exemplo, o São Paulo estaria fora até da pré-Libertadores, certo? Porque o Bahia tem 37, o Botafogo 40, esses dois estariam na pré-Libertadores, Capri. Então, o São Paulo hoje, via brasileiro,
não voltará à Libertadores da América. É bom a gente destacar isso. Não volta? Não. Hoje não voltaria, né? Com essa hoje não. Hoje não. Não, o futebol que ele tá praticando, que ele praticou hoje, aí eu diria que ele também não tá vai ameaçado. conseguir. Tá ameaçado. Mas pode dar o G8, né? Se o Flamengo ganhar a Libertadores e o Palmeiras ganhar o Brasileiro, ou vice-versa, né? O Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, imagina. É verdade, Bom, vamos ver, né? Vamos ver aí qual é. Mas é melancólico, é frustrante essa reta final de 2025 para o São Paulo, né? E a torcida tá desanimada, né? A torcida não aguenta mais, a diretoria tem mais um ano de Júlio Casares à frente. Ele vendeu os meninos aí, as jovens revelações, por merreca, e o São Paulo não tem elenco, né? O São Paulo tem um elenco muito fraco. Muito fraco, né? Jogadores de ataque praticamente inexistentes, porque o Calério se machucou e o André Silva também. E as reposições foram muito abaixo. O São Paulo está desesperado financeiramente e é obrigado a fazer doações, né? O Prétio falou em venda, isso não é nem venda, né? Isso são doações. Por exemplo, o Palmeiras vendeu por 37 milhões de euros o Vitor Reis, certo? Ou quase isso, um pouquinho mais, enfim, né? Ele foi para o City. O São Paulo vendeu 4 jogadores por 34, ou seja, vendeu 4 jogadores por um valor menor do que aquele do Vitor Reis do Palmeiras para a Europa. Henrique Carmo, Matheus Alves, Lucas Ferreira e William Gomes. Se juntar tudo dá 34 milhões de euros. Não dá, né? Não dá para levar a sério uma administração dessa. Essa é uma gestão com J. E hoje não deu entrevista, né? Uma omissão gigantesca. Só fala para um ou outro veículo onde ele tem preferência. Tudo bem, é um direito dele, mas uma derrota. Então ele virou um presidente oportunista, né? Que só aparece na vitória. Faz tempo, né? 10h39, atenção, Lucas Bueno. Flamengo na Argentina contra o Estudiantes. Tempo e placar do jogo, vai, Lucas. 51 minutos de segundo tempo, Estudiantes 1, Flamengo 0. No agregado 2-2, estamos indo para as penalidades, Capri. O que vocês acham que vão acontecer lá? O que vocês acham que vai acontecer lá, o Quesada, Pretzel? O Flamengo começou bem o segundo tempo. Já entrou na área, quase que o Arrascaeta faz o gol. Mas por enquanto tá indo para os pênaltis. Eu acho que o Flamengo vai empatar. Tem mais time, né? Acho que dá para buscar aí, mas assim, é difícil prever, né? O Estudiantes está fazendo uma partida muito boa hoje, com todas as dificuldades, né? Se comparar tecnicamente as equipes, não dá para comparar, mas taticamente tá fazendo o que se espera, né? Tá devolvendo essa derrota, fazendo 1-0 e pelo menos mandando essa decisão pros pênaltis. Agora o Flamengo tem que empatar logo, né? Tem que empatar logo. Arrascaeta tá indo para a cobrança de escanteio agora. E agora, se o Flamengo tá tomando calor aí do Estudiantes, imagina se passar e pegar o Racing. O Racing é mais time que o Estudiantes. Mais time, concordo plenamente. Aí vai ser um problema, né? Porque se tá tendo dificuldade já com Estudiantes, e nós estamos falando de um jogo aí em um mês, vai. A semana de 21 de outubro, né? Um mês, daqui um mês. Fiquei sabendo, por meio das minhas fontes da juventude, que o pessoal da Conmebol está torcendo muito, muito para dar Estudiantes. Que assim teremos um argentino na final em Lima. E o Palmeiras fazendo o papel dele, podemos ter uma repetição de Brasil e Argentina em Lima, né? 19 foi Flamengo 2-1 de virada em cima do River. Pode ser que pinte aí um Palmeiras contra um Estudiantes ou Racing, né? Se o Estudiantes eliminar o Flamengo, logicamente. Vamos ver. É claro que tem muito interesse aí. Muito interesse. A Conmebol odeia quando 2 times brasileiros vão para a final da Libertadores, por exemplo. Detesta, porque quer que 2 países estejam lá, de preferência tem um argentino, né? Porque a Conmebol é dominado pela Argentina. Então tem que ter um argentino ali de preferência que ajuda muito. PDV, qual a situação aí, PDV? 10h42, me conta aí. É isso, Capri. Já o Lucas passou, o Rafael passou, foram os jogadores do São Paulo aqui que falaram pela instituição na zona mista da Conmebol, Capri. E da diretoria, não passa ninguém aí? Ou eles passam e simplesmente não falam, PDV? Quando é jogo que ganha, eles até aparecem, fazem uma graça, assim, para ser justo, não é diretoria, né? Mas o Muricy passou por aqui e abraçou aqui o pessoal que ele conhece. O Muricy é muito bem relacionado, muito querido por todo mundo. Foi o único que eu vi, assim, de uma alta cúpula do São Paulo, assim, não vi o rosto de ninguém aqui na zona mista hoje não, viu, Capri?
A diretoria não fala faz muito tempo, né? Carlos Belmonte, Júlio Casares, muito tempo que não falam. Há muito tempo. E nem vão falar, né? Imagina se vão falar depois de uma derrota como essa, de uma eliminação como essa. Então vamos lá, o destaque final do São Paulo, as últimas informações do Tricolor, que agora, melancolicamente, tem só a Libertadores da América para buscar classificação para Libertadores em 2026. Vamos lá, PDV. Vamos lá, Capri. Então, segunda-feira, jogo no Morumbi, 8 da noite, expectativa, né, de como o torcedor vai reagir com relação à presença no Morumbi segunda-feira e até o ânimo do estádio depois de mais uma eliminação do São Paulo nas quartas de final. Aliás, hoje é exatamente um ano da eliminação do São Paulo para o Botafogo, mas eliminações acho que com um gosto diferente, né? No ano passado o São Paulo cai de forma invicta, nos pênaltis, claro que o torcedor fica chateado, mas esse ano acho que bateu mais forte aí na torcida do São Paulo. Um ano depois, o São Paulo cai de novo nas quartas de final, fica apenas com o Brasileiro pela frente e terá na segunda-feira o Ceará. A situação do Oscar, que parecia próximo de um retorno, acho que não é bem assim pelo que disse o Hernan Crespo, não. Então deve seguir desfalcando o São Paulo. Lucas Moura, né, hoje foi no sacrifício, vai depender aí também de uma evolução, sentir menos dores para ter uma sequência aí neste retorno aos gramados e na segunda-feira o duelo aqui no Morumbi contra a equipe do Ceará. Capri. Eu acho que segunda-feira vai ter pouca gente aí no Morumbi, hein, PDV? Não sei se o pouca torcedor... gente, se tratando de São Paulo, 25 mil pessoas. Será que vai dar tudo isso? Acho que não chega a isso, hein? A melancolia está muito grande, a bronca está gigantesca. Também acho que não. Atualmente o 25 mil é quando vem pouca gente, né? Talvez tenha menos, realmente. A não ser que faça aquelas promoções lá, a diretoria faz aquela promoção lá de ingresso Tem que fazer, né? Hoje 8 R$20, milhões de venda, né? Pô. Então, exato. Põe o ingresso a R$20 aí. E o São Paulo agora joga três partidas, né, PDV, em seis dias, né? Ceará segunda, Fortaleza quinta e o Palmeiras domingo. Exatamente. Tem clássico contra o Palmeiras, poderia ser de semifinal de Libertadores, mas apenas Campeonato Brasileiro. E vai ser no Morumbi o clássico, né? Isso, no Morumbi. Morumbi. Sem ser esse domingo agora, no outro, no dia 5 de outubro, Morumbi, 4 da tarde, São Paulo e Palmeiras. Valeu, PDV, bom descanso e até amanhã na programação da Bandeirantes, hein? Tchau, PDV. Valeu, Capri, um abraço a todos. Quintal marcou 10h45, hora oficial do Brasil. Faltam 15 minutos para as 11 da noite. Nós vamos continuar. Me dá mais um panorama lá de Estudiantes e Flamengo. Vamos lá, Lucas Bueno. Agora, 57 minutos do segundo tempo, a Arrascaeta acabou de sofrer uma falta no meio-campo. Flamengo segue atacando, Estudiantes também, porém 1-0 Estudiantes, mudança no Flamengo. Agora sai o camisa número 9, Pedro, para a entrada do 27, Bruno Henrique, e Gonzalo Plata sai para a entrada do 7, Luiz Henrique. Flamengo fazendo suas primeiras alterações na partida, colocando dois atacantes de beirada nesse jogo. Porém, 1-0 Estudiantes, jogo indo para as penalidades, Capri. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, conheça o Fiel Zone, no Allianz Parque, o Fan Zone, no Morumbi é o Camarote dos Ídolos e no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede no endereço soccerhospitality.com.br, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. 10h47, vou pro intervalo rápido, já volto aqui com o Leandro Quesada e com o Alexandre Pretzel no apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Na Bandeirantes, Minuto do Empreendedor. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequena ou média empresa, bora fazer juntos. Olá, eu sou o Denis Mota do Unidos pelo Pequeno e começa agora mais um Minuto do Empreendedor. E o toque, a dica, o clique dessa semana é como mudar uma coisa antiga e adaptar pro tempo de hoje. Eu tô com a Juliana da Olimpo. Quando eu comecei a faculdade, eu não queria empreender, queria fugir. E a minha mãe trocou de profissão, ela não queria mais trabalhar com contabilidade depois de 40 anos trabalhando. E eu falei, tá bom, eu vou te ajudar nesse primeiro momento, mas acho que eu não vou ficar com a Olimpo, você vai ter que procurar outra pessoa. Só que quando eu fui fazer conta, eu realmente vi que como empreendedora eu conseguiria crescer muito mais e faturar muito mais. A minha mãe tinha clientes homens e às vezes não tinha uma troca muito legal, né? Então foi aí que eu comecei a ver que eu queria trabalhar com mulheres. A gente acredita na Olimpo que a independência financeira da mulher faz com que ela possa ser e estar onde ela quiser. Minuto do Empreendedor. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. A primeira temporada da história da Stock Car com carros no estilo SUV completou sua primeira metade com o desfecho da etapa de Cascavel, a sexta do calendário de 2025, no fim de semana de 6 e 7 de setembro. Essenciais para a consolidação da categoria como uma das maiores do esporte a motor mundial, a competitividade, o equilíbrio e a imprevisibilidade seguem intactas nesta nova fase e se refletem em números impressionantes. Foram mais de 4.000 ultrapassagens registradas em 11 corridas até agora. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. São 10 horas e 51 minutos. Tempo e placar de jogo para Estudiantes e Flamengo. Vai, Lucas Bueno. Vamos lá, Capri. 63 minutos de jogo. Estudiantes 1, Flamengo 0. 2-2 no agregado. Estamos indo para as penalidades neste jogo. Mais um jogo sendo decidido nas penalidades. Esse é o último jogo das quartas de final da Libertadores. Quem ganhar desse confronto enfrenta o Racing na semifinal. Teve Sul-Americana também, Lucas?
Estamos sendo sul-americano agora. Universidade do Chile vai ganhando de 2-0 do Alianza Lima e se classificando. Vai pegando o Lanús e do outro lado da chave temos o Galo, que se classificou ontem. Bom, Leandro Quesada e Alexandre Pretzel. Sim, senhor. Palmeiras favorito contra a LDU? Sim. Disparado, eu acho. Bastante. Mas o jogo, é Libertadores, o jogo é daqui um né? mês, né, gente? É daqui um mês, né? Hoje sim, né? Sim, hoje sim, né? Mas é Libertadores, né? Sempre bom tomar cuidado, porque coisas acontecem. Coisas acontecem. É daqui um mês o jogo. Vai que machuca algum jogador ou começa a perder aí no Brasileiro, entra em parafuso, sei lá eu. Acho difícil, porque o Palmeiras, quando começa a engatar desse jeito, é duro parar. O Palmeiras começa, encaixou, aí não para mais. E caprivou além, tá? Estamos aí com menos de meia hora para encerrar o jogo do Estudiantes com o Flamengo, né? Se o Flamengo cair hoje, vou cravar, tá? Palmeiras tetracampeão da Libertadores da América. Se o Flamengo cair, a gente vai ter um Racing Estudiantes daí. Palmeiras campeão. Aí é clássico argentino entre eles lá. Palmeiras será o maior brasileiro na história da Libertadores. Se o Flamengo cai hoje, o Palmeiras é melhor que os outros três. Adiós, amigos. É melhor sim, claro. É aquela música, adiós, amigos, companheiros de minha vida. Mas eu achei o Thiago Nunes bem maduro, viu? E bem consciente do que ele vai ter pela frente. Sabe que eu gostei do Thiago Nunes? Quando ele falou que eu fui fazer uma reciclagem de gente. Quer dizer, ele admitiu que ele teve problemas de relacionamento. Que foi um grande problema que ele ficou marcado por isso nos times que ele passou. No Corinthians, no Grêmio. Ele ficou marcado por essa questão do Ceará. Ele ficou marcado por essa questão do relacionamento. Eu acho que isso aí pegou nele. E isso aí eu gostei dele falar. Quer dizer, acho que ele fez uma reavaliação de como ele agia no dia a dia com o jogador, o relacionamento com os atletas. Tomara, né? Porque o Thiago Nunes, ele é um bom técnico, ele é bom treinador, mas talvez essa questão da lida com o boleiro no dia a dia não estava dando certo com ele aqui no Brasil. Quem sabe ele conseguiu mudar isso, né? E numa eventual volta dele ao futebol brasileiro, tenha sucesso. No Corinthians ele cometeu um erro, porque no Atlético Paranaense, que foi o melhor trabalho que ele fez, agora é o segundo melhor trabalho, né, na LDU, o primeiro trabalho ele substituiu inclusive o Fernando Diniz naquela oportunidade, né? E aí eu acho que ele comete um erro quando ele vem pro Corinthians. Nossa, quase que o Estudiantes faz o segundo, hein? O Ortiz agora falhou no lance. Ele comete um erro quando ele chega ao Corinthians. Aquela história de receber uma certa carta branca, né? Para fazer uma limpeza de alguma coisa ali. E ele dispensa, por exemplo, o Ralf. Ele estava muito grandão naquela época. Ele era campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. Aí, o Ralf era um dos líderes ali. E vamos combinar, o Ralf jogou muito bem no Corinthians, né? Esse cara envergou muito bem as cores do Corinthians, né? Então, em vez de falar, Ralf, vamos melhorar aí fisicamente, conto com você. Pô, ele ganha o grupo, ele ganha o time, né? Que era uma liderança importante, né? Então é aquela história, às vezes o cara chega num lugar que ele não sabe muito bem qual é o tamanho desse lugar, e Corinthians é difícil, né? De ser administrado, de ser tocado, de ser gerido. Eu acho que ali foi um erro dele. Aí o Pretzel definiu bem, né? Chegou maior, quer dizer, pensou que era maior do que realmente era. Ficou grande demais sem ter estrutura para segurar isso. E aí sucumbiu. Olha só, hoje tivemos a abertura das inscrições da São Silvestre, terminaram hoje mesmo, abriu às 10, terminou às 4, 50 mil inscrições vendidas, não tem mais, é uma revolta, porque tem muita gente brava que não conseguiu inscrição para São Silvestre, mas não tem jeito, né? Aí não tem o que fazer, acabou mesmo, né? Já era, e agora só se os cambistas aí começarem a vender, que é algo absolutamente normal, né? Infelizmente é o que vai acontecer. Muito bom, minha gente. Quero agradecer vocês que estiveram aqui comigo hoje. Leandro Quesada, Alexandre Pretzel, Lucas Bueno na produção, Michel Lopes na mesa de som, o Beto Rebeque, o Caiame Martins na central técnica e o Alexandre Marques, que está no nosso suíte. Vai mais volta, hein? Vai sumir não, hein? Férias rapidinhas. Quando é que férias você volta? bem rápidas. Quando é que eu você volto? Dia 13 estarei de volta com todos vocês. E é o seguinte,
Mas amanhã, João Paulo Capelanes, se Deus quiser, estará de volta com vocês também. Meu Deus. Para fechar a semana do Esporte em Debate. Vamos ver o que ele traz aí na volta das férias, o nosso João Paulo Capelanes. Ô, chefe, não colocaram acústica especial aqui ainda no estúdio, provisório? O que esse homem vai falar alto amanhã, o Capelanes? Meu Deus, a gente não vai aguentar. Mas calma que vai dar certo. Calma que ele vai voltar e vai dar tudo certo aí. Então, boa sequência para vocês aí. Valeu. Eu volto em breve, logo estaremos juntos mais uma vez. Mini aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Férias. Muita saúde. Muito obrigado. O senhor também, né, Preto? O senhor também, daqui a pouco o senhor vai pegar a sua semaninha, seus últimos dias de férias aí que restam, 10 dias de férias. Exatamente. Então, logo o Preto também pega os últimos 10 dias de férias e o Quesada tá contando os dias para as férias dele. Só janeiro, chefe, tô perdido. Janeiro vai chegar. Daqui a pouco tá aí. Chega já as suas férias também. Valeu, Lucas Bueno. Grande abraço a você também aí. Fechando aí, vai. Quase 70 de jogo, não é? 1-0 para o Estudiantes. Isso aí, 1-0 para o Estudiantes. Flamengo no ataque, segue muito firme o time do Rio de Janeiro. Neste momento em que o árbitro vai aplicar um amarelo, 1-0. Estamos indo para as penalidades por enquanto. Capri, muito obrigado pela jornada de hoje e boas férias. Muito obrigado. 70 minutos de jogo dá 25 do segundo tempo. Eu odeio esse negócio, esse placar aí de 70, 75, 80. Pô, tá louco. Aqui no Brasil não é assim. Aqui é 5 do segundo tempo, 10 do segundo tempo, 15 do segundo tempo. Deixa esse negócio lá para a Europa. Vamos continuar aqui do jeito que nós somos e tá tudo certo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesse apito final, nessa jornada esportiva Bandeirantes. A você, São Paulino, infelizmente, não deu certo, não é? Infelizmente, São Paulo tá fora da Libertadores, mas 2026 está aí. Quem sabe um ano melhor para o São Paulo na próxima temporada. Muito obrigado. Tenham todos um bom final de quinta-feira, um bom início de fim de semana e logo estaremos juntos mais uma vez. Domingo tem fôlego, hein? Eu tô em férias, mas o fôlego não sai do ar. Nos próximos domingos aí tem fôlego na programação da Bandeirantes, programas inéditos todos os domingos, 8 da manhã. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.